Este conteúdo é gravado, editado, contextualizado e narrado pelo canal Todos de Pé, para fins jornalísticos e educativos. Assista. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos examinar a causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Podemos sentar, senhoras e senhores, vamos ouvir a primeira testemunha. Vamos iniciar pelo delegado, doutor Vitor. Pronto. Pronto, funcionou. Funcionou. Bom dia, doutor. Bom dia. Seu nome completo? Vitor Pitt França Fontes. Doutor Vitor, o senhor é delegado de polícia, não é isso? Isso. O senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com os réus Leandro ou Joilson? Só para o senhor entender que foram denunciados 3 réus: o Zé Roberto, o Beto do PCC, o Beto Branco, o Leandro, o Joe, o Sapo Joe, e o Joilson. Foram denunciados 3, mas está sendo levado ao júri apenas hoje o Leandro e o Joilson, porque o outro ainda está em recurso. E a vítima é o Sérgio Gomes Siqueira, vulgo Loló. O senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com alguma dessas 4 pessoas? Não tem. O senhor vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade, sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. O senhor vai responder perguntas agora do promotor, doutor Nadilson. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia. Bom Conte dia. para nós como foi para se chegar nas autorias delitivas. Nesse período aí em que ocorreu esse crime, nós tivemos outros homicídios no bairro do Pantanal, na madrugada posterior a esse homicídio, algumas horas depois, além de outros em algumas semanas antes ou depois. Então foi uma onda de homicídios no bairro do Pantanal, semelhante a que aconteceu no ano de 2019, quando uma disputa territorial pelo Comando Vermelho, entre o Comando Vermelho e o PCC, acabou resultando nessas mortes. E tudo indica que, nesse caso, a situação se repetiu, foi uma ação coordenada aí pelo PCC, a fim de retomar esse bairro, o tráfico no bairro do Pantanal, que vinha sendo disputado com o Comando Vermelho. O fato ocorreu da seguinte forma: foi um grupo armado, usando armas longas e também armas curtas, vestindo roupas camufladas, usando máscaras de palhaço, segundo relatos de testemunhas. E esse grupo, eles adentraram o bairro Pantanal por uma área de mata, o que por si só já indica aí que eles tinham conhecimento prévio do território. Então, eles adentraram essa área de mata no final da tarde, e já no início da noite, eles se esconderam numa casa abandonada, próximo ao local do crime. Antes de seguir para o local do crime, eles abordaram uma família que estava na porta de casa e subtraíram um aparelho telefônico. Esse aparelho telefônico, que foi subtraído, passou a ser usado pouco mais de 24 horas depois pelo Leandro. Após a subtração desse celular, esse grupo armado seguiu em direção a uma rua que estava movimentada, tinha muitos populares na rua, e eles passaram a efetuar disparos aleatoriamente na direção dessas pessoas que correram, ao tempo em que eles gritavam que eles tinham voltado e que iam arrancar a cabeça dos moradores, que iam matar todo mundo, frases desse tipo. E, no caso, a vítima, ela não deixou o local, permaneceu sob sua moto, achando que não seria com ela, né? E acabou sendo atingido pelos disparos e morreu no local. Posteriormente a isso, nós levantamos as informações, né, sobre essas ações, sobre esses incidentes que vinham ocorrendo que tinham ocorrido em 2019, que voltaram a ocorrer, e através de levantamentos junto
a moradores e a policiais que trabalharam nesses casos em 2019, enfim, através de levantamentos de campo, nós chegamos aos suspeitos que seriam o Beto do PCC, como chefe do PCC na área e envolvido e mandante desse e de outros homicídios, quem seria o motorista dele, que seria o Joilson, e o conhecido pelo vulgo de Joe, o Sapo Joe, que é o Leandro, também faria parte desse grupo ligado ao PCC e ao Beto. Foram levantados os dados de aparelhos telefônicos, contas de WhatsApp que eram usadas por eles, e nós representamos pela quebra de sigilo telefônico e telemático dessas contas, assim como daquele aparelho que tinha sido subtraído. Através da quebra de sigilo do aparelho subtraído, nós chegamos ao Leandro, ficou demonstrado que o Leandro passou a usar esse aparelho pouco mais de 24 horas após o crime, e essa quebra de sigilo, essas quebras de sigilo também levaram a dados que indicavam que o Leandro tinha localização compatível com a do local do crime no momento em que o crime foi cometido, ao passo que também foram identificadas várias ligações entre o Beto e o Joilson, também na data do crime. Diante disso, nós representamos por busca e apreensão em face desses três então, suspeitos, e apenas uma dessas buscas ela foi exitosa. No caso do Joilson, foi localizada a residência dele, foi cumprida a busca e lá foi encontrado um revólver calibre 38 com munição de 9mm, munições de outros calibres também, balaclava, radiocomunicador, aparelho de bloqueio de sinal de GPS, enfim, material que pode ter sido usado no crime investigado e em outros crimes, né? Então, pelo que eu me recordo, os principais elementos de informação são esses, além de testemunhas, né, que confirmaram esse contexto de disputa entre o PCC e o Comando Vermelho. Inclusive, a vítima, ela era prima de um antigo inimigo desse grupo que foi indiciado, que era um traficante da área conhecido como Madinho, o que pode também ter justificado a escolha da vítima como alvo. Então, pelo que eu me recordo, os principais pontos foram esses. Só para ficar mais claro, o senhor podia dizer a conduta de cada um, do José Roberto, do Leandro e do Joilson? O José Roberto, ele seria o mandante e articulador desses outros homicídios que aconteceram na mesma época, pelos quais ele foi indiciado. Há um inquérito, inclusive, em que os familiares da vítima confirmaram em depoimento que ele já tinha avisado que iria matar a vítima assim que a avó da vítima morresse, e assim, logo depois da morte da avó da vítima, a vítima foi morta. Então, são várias investigações, vários homicídios acontecidos na mesma época, em que o Beto foi apontado como mandante, inclusive com essa condição de líder do PCC em Castanhal. O Joilson, ele foi apontado nos levantamentos como motorista do Beto, inclusive por testemunha, teve uma testemunha que afirmou isso, que o Joilson ele funcionava como motorista do Beto, e diante da apreensão desse material na casa dele, fica constatado que, além de motorista, ele dava apoio também, seja guardando armamento e instrumentos usados na prática dos crimes, ou mesmo participando diretamente.
No caso do Joe, ele ficou constatado a participação dele no PCC, inclusive através de um grupo de WhatsApp, do qual ele fazia parte. Então, ele dava apoio também, ele cumpria as ordens do Beto e provavelmente participou diretamente no crime, considerando que a localização dele era compatível, que ele que ele usou o celular subtraído pouco mais de 24 horas depois, e além dessa ligação entre eles já descoberta desde 2019, quando aconteceram aquela primeira onda de homicídios no bairro do Pantanal. Foi nessa residência do Joilson que foi encontrada a máscara de palhaço? Sim, isso aí já é um fato ocorrido um ano antes, cerca de um ano antes, quando me parece que o Comando Vermelho teria efetuado disparos contra a casa do Joilson e, durante uma diligência realizada pela Polícia Civil de Castanhal, foi feita uma abordagem nesse imóvel em que o Joilson residia, e lá foi encontrado um Renault Clio roubado e, dentro do Renault Clio, uma máscara de palhaço. Semelhante, portanto, às máscaras usadas pelos autores desse crime, do qual objeto da presente ação penal. O senhor chegou a falar que alguém tinha ameaçado a vítima. Eu não entendi direito. Não. O Joilson, Uhum. cerca de um ano antes, efetuaram disparos na frente da casa dele. E aí, durante as diligências realizadas pela Polícia Civil à época, acabaram encontrando na casa do Joilson o veículo roubado e, dentro do veículo, a máscara de palhaço. Ah, tá. E o senhor não conseguiu o laudo necroscópico da vítima na época? De qual vítima? Dessa aqui do processo falecido. Da vítima desse processo agora? É. A gente concluiu o inquérito dentro do prazo, né, considerando que era prazo de réu preso, e eu não me recordo se foi colacionado aos autos o laudo necroscópico. Sobre o veículo utilizado no crime, conseguiram identificar? Só foi identificado modelo, cor, não foi individualizado o veículo. Certo. Satisfeito, Excelência. Doutor Rafael, perguntas? Bom dia, doutor delegado. Bom dia. Deixa eu lhe perguntar, o senhor recorda de alguma testemunha ter reconhecido o acusado Leandro? Não, os autores do crime usavam roupas camufladas e máscaras
em especial máscara de palhaço, o Certo. que impossibilitou qualquer reconhecimento. Quantas pessoas participaram da ação ao todo, o senhor sabe dizer? Diretamente foram 4 pessoas, além dessas que participaram na articulação do crime, como mandante, etc. Então, tem pessoas que participaram e nunca foram identificadas. Tem sim. Certo. O senhor diz que o acusado Leandro ele teria tido conversa telefônica no celular do celular que foi obtido lá na cena do crime. É isso mesmo? Isso, ele passou a usar o aparelho pouco mais de 24 horas após a prática do crime. Certo. E tem transcrição dessas conversas ou só foi identificado que houve conversa? Então, os vínculos entre o aparelho e o Leandro, eles foram descritos no relatório, no auto circunstanciado. Eu não me recordo detalhadamente como se deu, mas eu me recordo que foi através de Pix, tinha um Pix vinculado a ele, além de outros vínculos. Certo. Da nossa parte, satisfeito. Doutor Elton, doutor Jean. Obrigado, Excelência. Doutor Vitor, bom dia. Bom dia. Doutor Vitor, vou ser bem sucinto. Na verdade, é apenas uma pergunta para que fique claro aqui para todos presentes. É com relação a situação do senhor ter encontrado, ter feito uma diligência, encontrado uma máscara e tudo, um carro que seria supostamente, né, roubado. Essa diligência que o senhor fez, tá? O senhor se recorda qual foi o período, o senhor lembra, com relação à questão do crime, ao tempo do crime, o senhor lembra? Essa diligência relativa ao encontro do carro roubado e da máscara não foi feita por mim, foi feita pela equipe da seccional de Castanhal, cerca de 1 ano antes. Foi juntado aos autos o boletim de ocorrência. Perfeito. Referente a essa situação e Tá. acredito que também o laudo comprovando que o carro era roubado. Tá, perfeito. Mas só para deixar claro, essa diligência não tem então nada a ver com a situação desse caso em específico. Era uma outra situação. É uma outra situação que tem tudo Perfeito. a ver com o caso não. julgado agora, só na medida em que foi 1 ano esse antes, carro correto? roubado e a máscara que foi encontrada dentro foram encontradas na casa do Joilson. Mas a minha pergunta não E foi essa. o Minha pergunta Joilson- foi quanto tempo, doutor? É só bem objetivo. A minha pergunta foi o período, o senhor já nos respondeu, que foi há 1 ano atrás, e que Uhum. seria uma outra situação que ocorreu há 1 ano atrás, há um ano antes. Correto? Foi uma outra situação que aconteceu 1 ano antes, em que Pronto. foi encontrado um carro roubado e uma máscara de palhaço dentro desse carro na casa Perfeito. do Joilson, que é Perfeito. réu agora. Perfeito. É réu por um homicídio em que pessoas vestindo roupas Não, camufladas doutor, e máscaras de palhaço a nossa pergunta foi bem efetuaram objetiva. os disparos e executaram a A vítima. nossa pergunta foi bem objetiva. O senhor já nos esclareceu. Muito obrigado. É. Sem mais perguntas, Excelência. Os jurados têm alguma pergunta a fazer? Não? Posso dispensá-lo? Doutor, o senhor está dispensado. Muito obrigado, doutor Vitor. Tenha um bom Por dia. nada. Bom dia. Bom dia, senhor Sebastião. Ligue sua câmera e seu microfone. Está faltando ligar o microfone. Pronto, já ligou. Bom dia, senhor Sebastião. Bom dia. Seu nome completo? Sebastião de Souza de Jesus.
Seu Sebastião, o senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com Leandro, conhecido como Joe ou Sapo Joe, Joilson Oliveira, ou com a vítima Sérgio Marcos? Não, patrão. O senhor tem algum Não, doutor. parentesco, amizade ou inimizade com essas pessoas? Não, senhor. O senhor vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. O senhor vai responder perguntas agora do promotor, doutor Nadilson. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia. Bom dia. O senhor conhecia o falecido Sérgio Marcos Gomes Siqueira, vulgo Loló, conhecido como Loló? Conheci. Tá. Na época o senhor morava lá no bairro do Pantanal? Eu moro aqui. Mora. Na época, como Moro. era a situação lá? Os criminosos dominavam, metiam medo? Qual era a situação lá? E doutor, aqui, pelo tempo que eu moro aqui, para mim, graças a Deus, foi tudo bom. Aqui, no tempo que eu vim para cá, já tem uns 5 anos que eu tô morando aqui, 6 anos, até aí não aconteceu nada, não. E o rapaz que morreu lá era gente boa demais, o finado Loló. O senhor sabe quem matou ele? Não, senhor, eu estava aqui dentro de casa aqui. Eu estava aqui dentro de casa, apenas eu só escutei os tiros daqui. Eu estava aqui dentro do quintal, aqui, botando comida para os cavalos que eu tenho. O senhor chegou a ver um carro e uma moto saírem de lá? Não, senhor, eu escutei os tiros. Que nem eu falei, no dia que eu fui chamado no fórum lá, eu escutei os tiros. Aí eu corri aqui para frente de casa, que aqui é tudo murado aqui. Aí quando eu ia aqui em cima, aqui, eu vi só o fogo da lanterna de um carro, lá em cima, subindo de noite. Só isso que eu vi. E moto, as coisas, não vi, não. Eu vi só os 2 fogos da lanterna do carro subindo, só. Aí eu não sei, não deu para ver cor, não deu para ver nada, que era de noite, e ia longe. Deixa eu lhe lembrar, o senhor falou antes que... Como é? Antes o senhor disse, no seu depoimento, que apareceram 4 indivíduos que saíram próximo ao Muro do Milênio, vindo do terreno do finado Machado, entraram na rua antes da projetada 4, assaltaram uma mulher e subiram pela rua. E ao chegar na esquina, encontraram com pessoas que estavam na frente de um bar de um indivíduo chamado Elielto e começaram a atirar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Foi isso aí. Isso aí foi o vídeo, né? Foi gravado lá na casa onde os pessoal assaltaram. Aí esse vídeo mostraram aí, saiu rolando um bocado de grupo aí. Eu vi o vídeo, né? Que me mostraram que eles vieram beirando o muro, daí do Milênio, e vieram beirando o muro, né? Pelo vídeo que tá mostrando. Eles vieram beirando o muro, aí entraram numa ruazinha que tem ali atrás, assaltaram essa mulher que tinha câmera lá. Aí chegaram no canto aí, foi um bocado de tiro. Foi isso que aconteceu. Tá, foi num vídeo que Aí eu não tava na hora lá, eu tava aqui em casa aqui. Isso porque nem todo mundo viu lá. Eu não sei nem porque eu fui chamado, que nem lá eu tava, sabe? Tá. Foi pelo vídeo que o senhor viu isso, então, né? Que ele mostraram depois, né? Foi pelo vídeo. Foi pelo vídeo que mostraram já no outro dia, né? E eu vi, parecia os pessoal encapuzados lá, tudo vestido. Acho que era 3 ou era 4 pessoas que estavam nos vídeos lá. O pessoal tão com facão na mão, negócio lá. E esse falecido era gente boa ou não era? O senhor conhecia? Eu enxergava ele já há um bocado de tempo. Era gente boa, trabalhador. Tá bom, obrigado. Satisfeito, excelência. Tá. Terminou, doutor? Doutor Rafael? Bom dia, senhor. Tá me ouvindo? Tô. Deixa eu lhe perguntar, esse cidadão que morreu, ele tinha envolvimento com facção criminosa, com criminalidade? O senhor sabe dizer? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Não, doutor. O que eu sei é que ele era trabalhador e não tinha envolvimento com ninguém, não. Assim, eu sei que ele era trabalhador direto.
Eu sempre ouvia que eu mexo com os cavalos aqui também, passava direto no carrinho dele aqui, a veia de moto. E trabalho ali para a banda do lixeiro também, de fiscal. Você era trabalhador demais, não tinha envolvimento com ninguém, não. E o senhor tem ideia de por que foi que mataram ele? Não, senhor. Os pessoal comenta que parece que ele tava lá, né? Aí o pessoal que chegaram atirando lá, eu acho que mataram ele sem ter nada a ver também, não. Eu acho, os pessoal comenta assim, né? Morreu inocente, né? As pessoas dizem que ele foi morto por engano, então, é isso? Que ele é um cara bom, direito, trabalhador, conheci todo mundo aí. Ele era gente boa. Certo. O senhor tem ideia de quem foram as pessoas que atiraram nele? Não, senhor, tenho não. Porque eu não vi, né? Eu não tava lá, não vi. E esse vídeo que apareceu, os pessoal lá estava tudo encapuzado com as camisonas manga comprida, de calça, tudo. No vídeo que eu vi, né? Que apareceu, que mostraram para nós aí. E no dia eu tava aqui dentro de casa, que eu só escutei os tiros e corri no portão ali. Eu vi a lanterna no carro subindo lá em cima lá. Tá, então as pessoas da vizinhança não conseguiram reconhecer ninguém, correto? Correto, não consegui não. Tá certo. Satisfeito, Celestino. Doutor Elton. Sem pergunta, Celestino. Muito jurado, tem alguma pergunta a fazer? Posso dispensá-lo? Seu Sebastião, o senhor está dispensado. Muito obrigado. Tenha um bom dia, tá? Bom dia. Bom dia, dona Maria. O seu nome completo? Maria Luísa Nascimento Costa. Dona Maria Luísa, só tem um parentesco, amizade ou inimizade com o réu Leandro, vulgo Joe, Joilson, Eu nem ou com a vítima, Sérgio? Eu só sou tia do Sérgio. Tá, ok. Eu vou lhe ouvir como informante, a senhora vai responder perguntas do promotor agora, doutor Nadilson. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia. Bom dia. A senhora era tia do Sérgio, da vítima, né? Do Sérgio Marcos. Isso. A senhora sabe o que aconteceu para ele ser morto? Não, eu não sei. Tá. Ele era uma pessoa boa, trabalhadora. Como era a situação dele? Ele era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa boa. Sabe se ele vinha sendo ameaçado? Não, não sei. Ou se ele tinha outro parente envolvido com crime? Não, não sei também. A senhora morava lá próximo, né? Sim, lá para baixo. Tá. A senhora disse que só ouviu tiros, não foi? Isso. Estava na minha casa. Tá. Sabe dizer se alguém lá reconheceu essas pessoas que foram lá matar ele? Não, senhor. A senhora sabe Não sei informar. como eles chegaram e como eles saíram de lá? Não. Tá, ok. Satisfeito, Excelência. Doutor Rafael. Bom dia, senhora. Essa pessoa que morreu, ele tinha algum tipo de envolvimento com facção criminosa? Não. Alguém tinha algum motivo para matar ele? Ou ele foi morto? A senhora sabe dizer por que ele foi morto? Se ele foi morto por engano? Não sei, não sei lhe informar nada. Certo. A senhora não tem a menor ideia de quem foi que praticou esse crime? Não. Tá certo. Satisfeito, Celestino. Doutor Elton, doutor Jean. Os jurados têm alguma pergunta para a dona Maria? Posso dispensá-la? Dona Maria, só está dispensada. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, dona Rosa. Bom dia, Seu nome completo? Rosanina Moraes. Dona Rosa, só tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o réu Leandro Marques, vulgo Joe, com o réu Joilson Araújo, ou com o Sérgio Marcos, com a vítima? Tem algum parentesco, amizade ou inimizade com essas pessoas? Eu não conheço nenhum deles, não. Tá. A senhora vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade, sob pena do cometimento do crime de falso testemunha. A senhora vai responder perguntas agora do promotor,
Doutor Nadilson. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia, Rosanina. Bom dia. A senhora conheceu o falecido Sérgio Marcos Gomes Siqueira, conhecido como Loló? Não, moço, eu não conhecia porque apenas eu estava com 3 dias que eu tinha chegado do Maranhão. Ah, tá. E aí eu não conheci nenhum deles, não. Todo mundo que mora aí na rua João Trajano do Maranhão, é? É. E a senhora soube desse ocorrido que mataram ele? Não, eu não conheci, não. Apenas eu, por causa que quando eu tava 3 dias na casa do meu filho, aí eles só tomaram só meu celular mesmo. Aí botaram a arma na minha cabeça e mandaram eu entrar para dentro de casa, entendeu? Eu e meu Ah, tá. esposo. Foi a senhora que foi assaltada e levaram o seu celular, não foi? Isso, isso. Foi só isso mesmo, mas de conhecer algum deles, não conheci E, nenhum. e a senhora não reconheceu esses assaltantes que levaram seu celular, não, né? Não, não conheci porque eles estavam tudo capuçado na cabeça, né? Eu não conheci nenhum deles, não. Uhum. E eles E estavam, eles estavam com que roupa, a senhora lembra? rapaz, ele estava com aquelas roupas, parece roupa de soldado, né? Uhum. E aí, tudo verde, aquelas roupas tudo verde, foi só isso mesmo, mas apenas eu não conheci nenhum deles, não. A senhora não conseguiu ver o rosto deles. Não, não, não. Apenas eles por detrás de nós, que eu estava sentado num banquinho, eu e meu esposo. Aí eu estava olhando o vídeo no meu celularzinho, e aí eles vieram por detrás. Aí veio um e botou a arma na minha cabeça, aí mandou eu passar o celular, entendeu? Aí Uhum. eu fiquei assim, meio assim, não querendo entregar. Eu pensava que era brincadeira de alguém, mas não, era ele que estava botando a arma na minha cabeça. Aí eu entreguei o celular. Aí quando eu entreguei o celular, ele passou o meu esposo, perguntou se ele tinha celular, ele disse que não. Aí mandou a gente entrar para dentro de casa. Aí foi só isso mesmo. Mas de eu conhecer algum deles, não conheci ninguém, não. A senhora sabe com que arma de fogo eles estavam? Não, não sei não. Só que eles botaram mesmo só arma, mesmo um revólver mesmo, só isso mesmo. Uhum. E a senhora sabe como eles chegaram lá e como eles saíram de lá? Se eles estavam de carro, estavam a pé, estavam de moto? Ele estava tudo a pés. Uhum. E esse seu assalto que a senhora foi vítima foi filmado? Chegou a ter vídeo disso? Não, apenas é só os pessoal que foram lá e perguntaram como foi que eles me assaltaram. Aí eu fui e disse, né? Aí os policiais foram lá e perguntaram, e eu disse para eles como foi, que eu estava lá sentada lá do lado de fora, na frente da casa do meu filho. E aí eles vieram por detrás da gente. Eu não sei por onde foi que eles vieram. Uhum. Então eu só vi na hora que eles botaram a arma na minha cabeça, entendeu? Aí Certo. foi, pediram o celular e eu tive que entregar, que eu fiquei logo nervosa, fiquei logo sem saber como é que eu estava, entendeu? Certo. Só isso. Como é o nome do seu marido? Nathaniel Santana Ramos. Qual foi a arma que apontaram para ele? A senhora sabe dizer? Não, não sei Não. não. A mesma que eles botaram em mim, eles botaram nele. Uhum. Eles botaram ele na frente e eu atrás. Ele sempre com a arma na minha cabeça e depois passou para ele. Só que ele disse que não tinha celular. Uhum. E aí eles foram, pegaram o meu celular e botaram a gente para dentro de casa e subiram. E, Por causa que a ruinha lá que a gente tava, ela é assim, de subida. Aí elas subiram e foram para lá de lá. Quando a gente entrou para dentro de casa, que escutemos os tiros mais para frente, mas eu não conheci, nem o dono da casa, eu não tinha conhecimento com ele, não. certo. A senhora não sabia quem
estava sendo morto, a senhora não sabia. Não sabia não. Que a gente é novato, estava ainda com 3 dias que a gente tinha chegado aqui em Castanhal, Uhum. e que eu sou do Maranhão, eu e meu esposo, nós somos do Maranhão. Aí aconteceu isso aí. Essa vítima, o Sérgio Marcos, ele morava só nessa casa ou não? Não sei, não sei dizer. Não sei explicar porque eu não sei, como eu estou lhe falando. Eu só tô sendo novata mesmo, entendeu? Daqui de Uhum. Castanhal. Certo. E deixa eu lhe perguntar, o seu celular foi recuperado? A polícia devolveu? Não, devolveu não. E deixa eu lhe falar, na polícia a senhora foi ouvida, né? Aí lá, O- a senhora informou que o seu celular é um Motorola DDD 98 Isso, 988170918. Era esse seu celular, era? sim, sim, é esse mesmo. 98 é o DDD do Maranhão, é? É, É. certo. E foi verdade que depois eles voltaram lá para ameaçar as pessoas, esses que mataram? Rapaz, eu não sei não, porque na hora que eles tomaram o meu celular, eu entrei logo para dentro de casa e começaram a me dar água de açúcar, que eu era desmaiando já chorando e pensando no meu celular, aí eu não esqueci foi de tudo. E aí eles pessoal por lá de lá, eu não sei, não conheci, não sei lhe explicar isso aí não, Tá. não conheço. Deixa eu lhe perguntar, a senhora chegou aí na delegacia registrar a ocorrência desse assalto que a senhora sofreu ou não? Foi o delegado que lhe chamou? Foi os policiais que me levaram lá para me dar apoimento, né? Ah, Aí tá. eu e meu menino, meu filho. Aí nós fomos lá, eles mesmos levaram nós, porque nós não sabíamos onde era a delegacia deles. Aí eles vieram buscar nós e nós fomos lá. Aí chegamos lá, a gente demos nosso apoimento, aí agora chamaram a gente de novo, tem que dar, né? Tá bom. Obrigado, tá? Satisfeito, Excelência. Tá bom, Não, obrigado. só um instantinho, senhora, não terminou ainda não. Doutor Rafael, Bom dia, senhora. A Bom senhora dia. consegue reconhecer alguma dessas pessoas que praticou esse assalto contra a senhora? Não conheço nenhum deles, não. Não sabe dizer quem são? Não sei. Satisfeito. doutor Elton, jurados, alguma pergunta? Posso dispensá-la? A senhora está dispensada, senhora. Muito obrigado. Tenha um bom Tá. dia, tá? Bom dia. Bom dia, senhor Elielson. Bom dia, Ligue sua câmera, por favor. só um momento. Ah, Seu nome completo. Bom dia, mais uma vez. Elielson Moraes Mendes. O senhor é sobrinho de Dona Rosa, não é isso? Isso. O senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com os réus Leandro, vulgo Joe ou Sapo Joe, Joilson, ou com a vítima Sérgio Marcos? Algum parentesco, amizade ou inimizade com essas pessoas? Não, Você não vai, tenho não. você vai depor no processo judicial, tem um compromisso da verdade, sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. Você vai responder perguntas agora do promotor, doutor Nadilson. Bom dia. Bom dia. O senhor conhecia o falecido Sérgio Marcos, conhecido como Loló? Eu conhecia ele porque ele era dono lá da casa lá onde eu estava, entendeu? Ah, tá. O senhor é inquilino dele, né? Isso. Essa Aí eu casa. conheci a mãe dele também, porque às vezes ela ia lá, entendeu? Aí ele trabalhava lá ali no lixão ali, ele era fiscal de lá. Uhum. Aí eu trabalhava lá dentro também, só que era em outra área, entendeu? Aí quando eu vinha embora, ele estava lá, por um de lá. Tá, e o senhor trabalhava como catador, né? Lá. Isso. Essa casa que ele alugou era longe de onde ele morava?
Era um pouco. Ele Uhum. morava em outra quadra, aí. Ele morava com a mãe dele. Morava na casa da mãe, né? Isso. E o senhor sabia alguma coisa da vida dele? Se ele era uma pessoa boa, envolvida em crime? Qual era a situação? Não, às vezes ele ia lá em casa lá, ele falava com a gente, ele ia lá na casa da prima dele, que ficava lá do lado também, dia de domingo, né? E pra mim ele não era uma pessoa má assim, não. Ele era bacana, ele. Uhum. Ah, foi a sua mãe e seu padrasto que foram assaltados, que levaram o celular, né? Foi. Nesse dia eu tava dentro de casa, nesse dia. O senhor estava lá, mas o senhor não viu esse assalto. Não, eu só fui ver quando eu olhei no meu celular que tava o vídeo, né, lá da câmera lá, porque tinha uma câmera lá em casa. Foi ela que Ah, pegou tá. eles lá. Ah, foi dessa casa a câmera. E Uhum. o que o senhor viu nessa filmagem, nessa gravação? Rapaz, eu só vi só 4 homens, entendeu? Eles estavam meio vestidos com uma roupa mesmo do exército, assim, roupa verde, mas não deu para reconhecer, não. Não sei quem era, não. Uhum. Mas no máximo eram uns 4, se eu não me engano. Aí depois disso vocês ouviram o barulho de tiro, disparo de arma de fogo, foi? Isso, depois que eles mandaram a minha mãe e o marido dela entrar para dentro de casa, né? Aí eu saí para ver, né, se eu tinha visto alguma coisa, né? Aí não demorou, acho que uns 2 minutos, aí começou o tiroteio lá para cima, que foi na Uhum. outra rua de lá. Aí eu acabei entrando para dentro de casa de novo. Aí depois vocês souberam que era o Loló que tinha sido morto? Não, eu fui saber só depois que eu fui lá na rua lá, aí que tinha um rapaz caído, só que eu não sabia se era ele, entendeu? Uhum. Quando eu fui chegando perto, já tinha já gente lá do lado lá, aí que eu fui ver ele lá no chão lá. E chegaram a falar o que aconteceu? Não, disseram, os pessoal falaram lá que eles só chegaram lá na rua lá, aí começaram a atirar. E deixa eu lhe falar, o senhor sabe dizer, ouviu pelas filmagens como eles chegaram lá para assaltar sua mãe, se chegaram a pé, de carro, de moto, como foi que eles chegaram e saíram de lá? Olha, assim que os pessoal, assim diz os pessoal, né? Diz que ele estava num carro, só que eu não sei qual é a cor dele. Eles vieram, aí eles ficaram numa casa que fica de trás lá da casa lá que eu moro, entendeu? Aí eles vieram pelo um beco lá, que é meio um beco bem escuro lá, né? Aí de lá que eles fizeram o assalto e subiram lá para cima. Uhum. Eles chegaram a entrar, a ficar escondido dentro de alguma casa? Ficaram. Os pessoal falaram que ele estava dentro de uma casa abandonada lá. Uhum. Aí de lá eles vieram pelo um beco que tem lá por casa lá, no terreno, aliás. Aí eles fizeram o assalto lá, aí subiram lá para cima. Aí o senhor falou que a casa estava pinchada, né? Isso. Na verdade foi os pessoal que entraram lá dentro, só que eu não entrei, entendeu? Os Uhum. pessoal falaram que entraram e tava pinchada ela. E o que era essa pichação? Nada, só tava um nome de facção mesmo e pronto. Parece Uhum. que era o nome do PCC, eu acho. Uhum. Só que eu não cheguei a ver porque eu não entrei lá dentro, não. Esse cartão de memória da gravação o senhor entregou para a polícia, foi? Na verdade, a câmera lá de casa, ela não tinha cartão e nem caixa também. Ela só pegava a gravação mesmo, o vídeo mesmo e jogava pro meu celular, entendeu? Uhum. Aí, quando passava de 24 horas, ela apagava. Só que nesse dia, o irmão da vítima levou os policiais lá em casa e eles perguntaram, né, sobre o atentado lá. Aí eu fui e dei o vídeo para eles. Entendi.
Vou fazer uma pergunta, o senhor responde só se puder, tá? Responder. Se tinha lá um traficante conhecido como Mandi na área. Não, ele já tinha ido embora já. Ele era primo do Loló. Parece que era, se eu não me engano era. Foi verdade que também mataram outro rapaz lá, 4 da madrugada, no Pantanal, nesse dia? Sim, foi verdade, sim. Só que eu não fiquei sabendo assim de hora, né? Porque quando amanheceu, eu fui lá na casa da minha irmã. Aí, quando eu subi, aí que os pessoal foram me falar, né? Que tinha matado o outro. Que era o Luan, entendeu? Só que eu não cheguei a conhecer ele, não. Não sei quem era ele, não. E você chegaram a ver se passou carro rondando ou moto lá rondando, lá na rua de vocês? Os pessoal falaram que sim. Eles voltaram de novo lá. Eram mais, se eu não me engano, mais 5 horas. Eles voltaram de novo de carro, só que depois eles foram embora de novo. Obrigado, Excelência. Doutor Rafael. Sem perguntas, Excelência. Doutor Elton, doutor Jean. Temos perguntas, Excelência. Obrigado, Excelência. O nome dele é Elielson. Bom dia, Elielson, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Elielson, eu vou ser bem objetivo com você, tá? São algumas perguntas bem rápidas, você já respondeu algumas perguntas para o promotor. Você chegou a falar para a gente, aqui agora há pouco, que não viu, não reconheceu, não lembra a cor do carro, correto? Não lembro, não. Não lembra. Tá, e por que no seu depoimento em delegacia, você chegou a afirmar que viu um carro e que cor, e falou a cor desse carro? Você sabe me dizer? Não, porque os pessoal lá falaram, entendeu? Tá. Então... Eles falaram que era um carro, se eu não me engano, um carro vermelho. Perfeito. Entendeu? Eles deixaram o carro parado na rua do Milênio lá. Então uma você só ouviu dizer, correto? Isso. Assim os pessoal falaram, né? Que estavam lá em cima lá, com a vítima lá. Então você não viu, só para deixar bem claro. Não, até porque eu estava dentro de casa. Tá, pronto, você estava dentro da sua casa. Uma outra indagação é com relação à questão do vídeo. Você nos falou aqui, só nos confirme, tá? Que essa tua câmera, ela não é de cartão, correto? Não, ela pega cartão, só que ela não tinha cartão, não. Eu não botei cartão dentro dela, não. Perfeito. Tá, só como é que foi? Eu sei que você respondeu rapidamente aqui, mas eu não consegui entender ali. Você entregou para algum policial, para o delegado, esses vídeos? Esse vídeo? Na verdade, eu entreguei. Eles foram lá em casa, aí eles viram a câmera, eu mostrei para eles, entendeu? Aí eu fui e entreguei o vídeo para eles. Foi para uma mulher até. Aí, no outro dia, eles foram lá em casa de novo. Aí, para a gente ir lá na delegacia, lá dar o depoimento lá, entendeu? Aí eles pediram o vídeo de novo, aí eu entreguei para eles. Perfeito. Mas só nos explique aí essa questão desse vídeo. Ficou gravado? É porque você disse assim que não tinha o cartão e tudo. Como é que foi isso? Não, é assim, a câmera lá de casa, quando eu instalei ela, quando uma pessoa passava lá na frente de casa, ela gravava a pessoa e jogava pro meu celular, entendeu? Perfeito. Aí o vídeo ficava, acho que no máximo 24 horas, aí depois sumia de novo. Perfeito. É porque eu estou tirando por base no seu depoimento em delegacia, e lá você disse que havia um cartão de memória. Foi só isso, tá? A nossa indagação. Mas muito obrigado. Tá? Obrigado, Excelência. De nada. O jurado tem uma pergunta a fazer? Posso dispensá-lo? Senhor Elielson, o senhor está dispensado. Muito obrigado. Tenha um bom dia, tá? Bom dia, obrigado. Bom dia, dona Joélia. Bom dia. Seu nome completo?
Joélia Barbosa Rodrigues. Dona Joélia, a senhora tem algum parentesco com o Leandro ou com o Joilson? Não. Ou com a vítima, Sérgio? Conheço de vista o Joilson. Tá. A senhora vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. Doutor Elton, suas perguntas. Bom dia, Excelência. Vou me aproximar aqui até para poder realizar as perguntas de frente para a testemunha de defesa. À frente da câmera. Só para poder... Tá, fica para aí pro lado. Fica melhor aqui a posição? Porque se o senhor ficar na frente dela aqui, a câmera está aqui. Ó. Tá. Não, tranquilo. Só para facilitar o diálogo. Tá ótimo aí, tá bom aí. Mais uma vez, meu nome é Jean Ramires, sou advogado de defesa. Estou aqui pela defesa de Joilson Oliveira Araújo. Joélia, as minhas perguntas são bem objetivas, não vou me estender muito, mas a importância do seu depoimento hoje traz a necessidade dessas perguntas. No dia específico que aconteceu os fatos deste presente caso, você esteve com o Joilson, sim ou Sim. não? Você confirma? Sim. Naquele dia, você recorda por qual motivo você esteve com ele? Sim. Você poderia falar? Sim. Ele compareceu na minha casa, né? Aí com o anel, aí eu fui levar ele para lá próximo, né? Na casa do seu Léo, que é um rapaz que compra, né? Aí daí ele foi lá em casa e a gente foi lá, ele não estava, a gente foi lá no centro e daí a gente voltou e fomos para casa, né? Ficamos lá. Aí depois ele seguiu viagem, era mais 8h40. Certo. Naquele presente dia, você se lembra mais ou menos por qual horário ele chegou ao seu encontro na sua casa? Era mais 4h30, 4h40, por aí. Certo. Você mencionou aqui, eu gostaria só de reforçar para que os jurados e os demais ouçam. Você se lembra qual horário ele deixou a cidade, aqui no caso a região? Era 8h20, por aí assim, 8h20, 9h. Não prestei atenção nesse horário, mas estava à noite já. Já estava à noite, vocês já Sim, tinham. sim. Certo. Bom, da minha parte, eu não tenho mais perguntas. A defesa do Joilson encerra, tá, Excelência? Então, Doutor Rafael. Doutor Adilson. Deixa eu lhe perguntar, a senhora encontrou que horas com o Joilson? Era umas 4h, 4h20. Uhum. Onde? Em casa. Na sua casa. Qual o endereço da sua casa na época? Rua Morumbi, Coqueiro. Rua? Morumbi, Tá. bairro Coqueiro. Qual o número? 200. Tá. Aí ele saiu da sua casa que horas? Era por volta do mais 8h20, 8h40. Não me prestei atenção muito no horário, mas foi esse horário aí. Tá. Aí ele ficou todo esse tempo na sua casa? Sim, ficamos lá, fiz um café e aí depois ele seguiu. Não, porque no seu depoimento em juízo anterior, a senhora falou que foram a uma joalheria. Sim, fomos no Passando São centro. Brás. Então vocês não ficaram só na sua residência? Não, não. A gente Tá. fomos no seu Léo, do seu Léo ele não estava, e fomos lá, de lá voltamos para casa, ficamos lá e de lá ele seguiu. Tá, o número do seu celular que a senhora falava com ele na época, qual era? Eu não tinha o número dele salvo. Uhum. E o seu, qual era? O meu é 81624951. 281 624951. 51. A senhora disse que não tinha o telefone dele. Ele foi fazer o que lá na sua casa? Ele foi para a gente vender esse anel, justamente esse anel, que era lá próximo de casa. Uhum. A senhora já conhecia ele há muito tempo? Não, não.
A senhora conheceu ele por quem? Eu conheci ele através da avó da minha neta. Tá, e esse anel era de quem? Era dele. E por que ele lhe pediu para a senhora acompanhar ele até a joalheria? Ele foi lá e perguntou se eu não sabia quem queria comprar, né? Eu falei que eu tinha um rapaz que sempre diminuía anel para minha mãe, cordão, essas coisas. Aí eu falei para ele para a gente ir lá, e a gente foi. Tá, foi por essa indicação da avó, que indicaram que a senhora sabia isso? Ele é conhecido, na verdade, da avó da minha neta. Eu conhecia ele lá, através de lá. Ah, então a senhora já conhecia ele, né? Eu não conheço ele assim, amigo, entendeu? Vista. Pois é, isso que eu quero saber. Como é que eu quero vender o anel, aí eu chamo uma mulher desconhecida que eu não tenho Não, eu não contato sou para me... desconhecida. Eu trabalho com Natura, Boticário, Eudora. Pois é, como foi isso para ele procurar, bora me acompanhar para vender esse anel? Como foi isso? Ele perguntou se eu sabia, se eu conhecia. Aí eu falei que sim. Pois é, a senhora não tinha o celular dele, o contato dele. Eu quero saber como foi. Ela mora na mesma rua que eu. Aí como foi marcado esse encontro de vocês? Eu passei lá, eu vim da padaria, passei e ele estava lá. Ele perguntou, eu Passou disse que onde, sim. senhora? Na frente da casa da avó da minha neta. Aí ele estava lá já. É, porque ele é conhecido deles lá. Mas vocês tinham combinado de se encontrar lá? Não. Tá, vocês foram a pé ou de carro? De carro. Qual era esse carro que vocês andaram? Não me lembro qual especificamente assim do carro. Qual era a cor? Preto. Ele que estava dirigindo ou a senhora? Sim, ele. Foi, a senhora costumava fazer isso com ele ou foi a primeira vez que ele pediu? Não, foi a primeira vez. Quando ele estava com a senhora, ele estava usando o celular? Não me recordo. Tá, ele conseguiu vender esse anel? Não, porque o rapaz não estava lá. E qual era essa joalheria? Descendo ali, passando um pouquinho de São Brás. E depois disso ele lhe procurou? Não mais. Porque a senhora que conhecia esse rapaz da joalheria? Tem várias lojas lá, lá descendo São Brás, tem várias lojas lá. A senhora não levou ele para uma pessoa especificamente, então? Não. E ele não podia ir sozinho numa dessas lojas em São Brás? Tinha que ser levado pela senhora? Olha, ele perguntou se eu sabia, eu falei que sim, que eu sabia, até porque eu ia lá no Seu Léo, né? Sempre diminuir anel para minha mãe, ou cordão, alguma coisa parecida assim. Aí eu levei. A senhora não falou esse nome, Seu Léo, antes. Hoje estava falando que esse joalheiro era o Seu Léo. O primeiro foi o rapaz que a gente levou lá, mas ele não estava. Ah, ele não estava, né? Então ele não podia dizer que vocês foram lá, porque ele não estava, né? Ele não estava. E por que vocês não foram com outro tanto ponto para entregar, para vender, para avaliar? Porque vocês só foram se fosse com esse. Aí não encontraram ele e foram embora. Por quê? Porque fomos lá passando São Brás. Que lá tem várias lojas. Pois é, pô, não deu certo nessa porque eu não vou na outra para avaliar, porque foram embora. Viemos embora. Eu tenho um tio idoso acamado que eu cuido e uma filha pequena, e viemos embora. Fui satisfeita, Excelência. O jurado tem alguma pergunta a fazer? Posso dispensá-la?
Só está dispensada, senhora. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós vamos agora ao interrogatório dos réus. Antes do interrogatório, efetivamente, vocês vão conversar com os advogados e defensor em particular. Mas eu vou ler, neste momento, a acusação que tem contra vocês, tá? O seu nome, senhor? Leandro Marques do Nascimento. Passe o microfone. Seu nome? Joilson Oliveira Araújo, senhor. Tá, então vocês dois foram denunciados no dia 5 de setembro de 2024, juntamente com José Roberto Carvalho Bentes, pelos seguintes fatos. Consta dos autos do incluso procedimento policial que na data 16 de novembro de 2023, por volta das 19 horas em via pública, mais precisamente na rua Major Patriolino, projetada 1, bairro Pantanal, Castanhal, José Roberto Carvalho Bentes, que não está aqui neste momento, Leandro e Joilson, praticaram o crime de homicídio qualificado por motivo torpe com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifando a vida de Sérgio Marcos Gomes Siqueira, vulgo Loló. Conforme apurado na data do evento em apreço, 4 indivíduos com vestimenta camuflada e máscara de palhaço percorreram uma trilha de mata fechada localizada no bairro Pantanal, que dá acesso a uma viela e leva até o início da rua projetada 4, também conhecida como Rua Milênio. Em seguida, os indivíduos adentraram a residência de Coazul e prepararam-se para efetuar a execução da vítima. Ao sair do referido imóvel, caminharam entre as moradias e chegaram à residência de Rosa Nina, momento em que renderam-no apontando o revólver para sua cabeça e subtraíram seu aparelho celular de numeral 98988170918 e meios tais e tais. Logo em seguida, Logo após o assalto, os denunciados caminharam até o local do crime de homicídio, efetuando disparo na direção das pessoas que estavam presentes na localidade, dizendo: mata todo mundo, vamos matar todo mundo, a gente falou que ia voltar, vamos levar o crânio de vocês, vamos voltar de novo, na próxima vez vamos levar o crânio de vocês. Ato contínuo, os denunciados, ao avistarem a vítima, alvejaram imediatamente com o disparo de múltiplas armas de fogo, o que tornou impossível a defesa. Sérgio Moraes evoluiu a óbito no local. Os indivíduos, após a consumação do homicídio, correram em direção à rua projetada 4 e empreenderam fuga em um automóvel. Registre que as máscaras de palhaço utilizadas para o cometimento dos crimes ora denunciados são iguais às máscaras encontradas 9 meses antes em um veículo roubado ocultado na Travessa Brasil 294 Pantanal Castanhal, onde residia Joilson e onde reside atualmente o irmão da vítima, Lucas. Durante a investigação, foi descoberto que o aparelho furtado de Rosa Nina foi vinculado ao e-mail Camila Silva, cs095309@gmail.com, também cadastrado como chave Pix junto ao Banco Neon, utilizada por Leandro, vulgo Joe ou Sapo Joe. Ao ser efetuada a quebra de sigilo de comunicação telefônica de José Roberto, Leandro Marques e Joilson, constatou-se a existência de registro de ligações telefônicas de Joilson e José Roberto no dia do crime. Já Leandro Marcos Nascimento apresentou, a partir da análise de dados de referenciamento, localização compatível com a data, local, hora e local do crime. Além disso, Leandro faz parte de um grupo de WhatsApp utilizado pela facção criminosa 1º Comando da Capital, PCC, intitulado Regional 91. José Roberto e Joilson foram decretados de morte pelo Comando Vermelho, atuante na região de Castanhal. Após a investigação da Polícia Civil e depoimentos de testemunhas, foi possível identificar 3 suspeitos que estariam envolvidos no homicídio de Sérgio. José Roberto, Leandro, tendo estes já sido indiciados por outros crimes, e Joilson, que seria o motorista do veículo e da facção. Leandro Marques foi preso por razão do mandado de prisão preventiva expedido no projo do processo número tal e, em sede policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio. A vinculação de Leandro, vulgo Joe, às atividades de facção criminosa, é evidenciada a partir dos elementos constantes nos autos, especialmente o relatório de extração de dados do telefone encontrado em posse do denunciado, consoante a autorização judicial número tal. A partir de milhas e mensagens encontradas no aparelho celular, é possível perceber que Leandro Marques era ativo de questões internas da facção, sendo procurado por pessoas diversas para resolver problemas e solucionar disputas internas. Além disso, mantinha contatos constantes com Zé Roberto, responsável por comandar o PCC na cidade de Castanhal. Joilson também foi preso em razão da decisão plotada no processo número tal. Quando da realização da diligência, foram encontrados em sua residência os objetos: uma arma de fogo tipo revólver 38, 14 munições de 38, 2 munições de 32, 9 munições de 9 milímetros,
um carregador de pistola 9mm, uma bala clava, 2 rádios comunicadores, um microfone, um jammer, um aparelho celular e um passaporte da República Federativa do Brasil. Em seu interrogatório, Joilson informou aos policiais que nega os fatos que lhe foram atribuídos, admite apenas o uso da arma que alega ser para sua defesa pessoal. Por fim, destaca-se que José Roberto é o chefe do PCC na cidade de Castanhal e, como tal, determina a morte de diversas pessoas cuja atuação contraria os interesses da facção. Com isso, o Ministério Público entende que vocês praticaram o crime de homicídio duplamente qualificado e desejo que vocês sejam trazidos a julgamento nesse tribunal do júri. Senhores, agora vocês vão falar com seus defensores em particular, em seguida a gente volta para falar com cada um de vocês. Vamos interromper um pouco para os jurados poderem ir ao toalete e também que seja servido o lanche dos jurados. Vamos dar prosseguimento ao nosso julgamento com o interrogatório do réu Leandro. Bom dia, seu Leandro. Bom dia, senhor. Seu nome completo? Leandro Marques do Nascimento. Seu Leandro, o seu depoimento é composto de 2 partes. Na primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre o senhor, sua vida. E o senhor não é obrigado a depois, na segunda parte, nós vamos falar sobre os fatos. Sobre os fatos, o senhor não é obrigado a falar. O senhor fala o que quiser, se quiser. Tá bom? Sim, sim. Então vamos lá. Seu Leandro, o senhor é casado, solteiro, amigado? Sou solteiro. O senhor nasceu em 2 de outubro de 98? Sim, senhor. Então o senhor tem 28 anos, não é isso? Vai fazer 28? Vou fazer 28. Tem 27 anos. Filho de Edileuza Marques Gonçalves e Antônio Elielson Cabral do Nascimento? Sim, senhor. Tem filhos? Sim. Quantos? Só um. Qual a idade? Tá com uns 9 anos. Esse filho vive com quem? Com a mãe? Com a mãe. O senhor estudou até que série? Até a 7ª, 8ª série. Qual é a sua profissão? Eu trabalho com poço artesiano. O senhor possui algum outro processo, responde algum outro processo fora este? Sim, senhor. Quantos? 3, eu acho. Já tem alguma condenação? Não, senhor. Esses 3 processos o senhor responde. Quais são as acusações? Só o crime? É roubo? É tráfico? É o que é? É tráfico e homicídio. E o porte. Certo. O senhor tem alguma doença que o senhor tome algum medicamento de uso contínuo? Não, senhor. Não tem nenhuma doença, né? Muito bem, senhor. Sobre esses fatos aqui que o senhor teria participado deste homicídio do Sérgio, o que é que o senhor tem a falar? Se o senhor quiser falar. Se o senhor não quiser falar, o senhor pode ficar calado, é um direito seu. Doutor, eu não participei, não. Tem nada a ver com isso não, né? Senhor. Perguntas do MP. Bom dia, qual o seu nome? Leandro Marques do Nascimento. O senhor tinha pedido? Não, senhor. O senhor conhecia os outros 2 acusados, José Roberto Carvalho Bentes e Joilson Oliveira? Só o Joilson. O senhor diz que só conhece só o Joilson, né?
Sim, senhor. Nessa data do crime, o senhor esteve com ele? Não, senhor. Tá. Qual era o tipo de amizade que vocês tinham? Porque ele é ex-marido da minha mãe de criação, Tá. Como era o nome dela? Cinéia Santos Oliveira. Uhum. O senhor dirige veículo, tinha habilitação, Não, senhor. dirigia ou não tinha habilitação? Não tenho habilitação e não sei dirigir, não. Uhum. O senhor é do PCC? Não, senhor. O senhor está preso onde? Em Marabá. Na época o senhor utilizava que número de aparelho? Eu estava usando a minha esposa, Como é o nome da sua esposa? Camila. Qual era o número, o senhor lembra? Eu não me recordo, não. Consta que no aparelho celular que foi furtado, roubado dessa vítima, que foi cadastrado 2 e-mails usados pelo senhor. O senhor teve conhecimento disso, dessa prova que consta nos autos? Do celular, sim. Uhum. Eu comprei ele da minha irmã, que Uhum. ela tinha comprado do Girlei Guimarães esse celular. Aí o senhor cadastrou o seu e-mail nele? Sim, sim. Uhum. E no dia do crime o senhor estava onde? Estava em casa. Mas se o senhor estava usando esse celular, não era para dar a localização lá na sua casa? Desse Sim, aparelho? sim, eu estava em casa. Eu comprei esse aparelho no outro dia. Ah, foi no outro dia que o senhor cadastrou e-mail nele. Foi que a minha irmã comprou o celular do Girlei Guimarães. Aí ela falou que tinha comprado o celular dele, mas não gostou, que era inferior ao que ela queria. Aí ela foi e me vendeu. E eu não sabia que ele tinha sido fruto de roubo ou algo assim. E cadê ela para falar isso? Ela não foi intimada, mas eu falei no momento lá na minha audiência. O Joilson, ele trabalhava de motorista para o Beto do PCC? Eu não sei, Que é o José Roberto? Eu não sei, eu só sei que ele trabalha de reciclagem. Ele trabalhava em reciclagem. Sim, sim. E o senhor trabalhava em quê? Com poço artesiano. Tá, esse aparelho celular também, não, né? Do seu número mesmo, seu número, Leandro Marques, consta no grupo de WhatsApp do PCC. Como foi parar nesse grupo de WhatsApp o seu número pessoal? Eu não sei se eu botava. O número que tinha era de notícias, que era Regional 091 Notícias, era mais grupo de notícias. O senhor via o Joilson usando algum carro?
Sim, ele tinha um carro. Qual era o carro dele? Um Celta preto. O senhor mantinha contato com o Joilson com frequência? Tinha uns 6 meses que eu tinha mandado mensagem para ele, porque tava onde eu trabalho, eu estava fraco de posto artesiano para fazer. Aí eu perguntei se tinha um trabalho para mim lá onde ele trabalhava. Aí ele falou que ia arrumar. Só que no decorrer dos dias, aí voltou de novo com frequência o serviço e comecei a trabalhar de novo. Aí eu não me interessei mais pelo trabalho lá onde ele trabalha. Tá, então o senhor tinha o contato dele, né? Chegou a falar com ele pelo celular. Sim, uns 6 meses antes. Antes de eu ser preso. O senhor morava lá em Castanhal? Sim, sempre morei lá. Uhum. O Joilson chegou aí na sua casa? Na minha casa, que eu me recordo, não. Na polícia, o Joilson disse que ele conheceu através do Beto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu não entendi a pergunta, começa. O Joilson falou que ele conheceu através do Beto, do José Roberto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que ele conheceu quem? O senhor. Não, eu conheço ele a respeito da minha mãe de criação. Ela era o que pro José Roberto, o Beto do PCC? A minha mãe? Uhum. Não, não é nada pra ele não, que ela até é da igreja. Satisfeito, Excelência. Doutor Rafael. Na nossa parte, Excelência, não, deixa eu perguntar. A pessoa que é identificada como Camila, então, é sua companheira? Sim, agora ela é minha ex, né? Que ela me Certo. abandonou depois que eu vim preso. Certo. E eu lhe pergunto, quem usava o celular? Era o senhor, ou era ela, ou eram os dois? Eram nós dois.
como eu tinha sido quebrado. Certo. O senhor não comprou o celular, o senhor comprou da sua irmã, não é isso? Comprei da minha irmã, E ela teria comprado de quem? Que é do Gilei importante. Guimarães. Essa pessoa, ele é seu amigo, é seu conhecido? Quem é que ele é? Não, só eu enxergo de vista ele. Ele tem algum envolvimento com criminalidade? Sim. Ele é um O- dos traficantes lá do bairro do Pantanal. É o Gilei Guimarães, o Josi e o Naldo. Certo. Quando o senhor comprou o celular da sua irmã, o senhor imaginava que ele tinha procedência ilícita ou o senhor não pensou nisso? Eu não pensei nisso. Satisfeito, excelência. Doutor Elton, uma pergunta? Excelência, a defesa de Joilson não tem perguntas. Tá. Jurados, tem uma pergunta? Não? Vamos ao réu Joilson. Traga um réu Joilson. Bom dia, seu Joilson. Bom dia, senhor. Seu nome completo? Joilson Oliveira Araújo, Vossa Excelência. Seu Joilson, nós vamos para o seu interrogatório agora. O seu interrogatório tem duas partes. A primeira eu vou falar um pouco sobre sua vida. Depois nós vamos falar sobre os fatos, essa acusação que tem contra o senhor. Sobre esses fatos, o senhor não é obrigado a falar. O senhor fala o que quiser, se quiser, tá? Sim, senhor, Vossa Seu Excelência. Joilson, o senhor nasceu em 5 de outubro de 83. Sim, senhor. O senhor tem 44 anos, não é isso? 43 anos. 43 anos. Vai fazer Vamos 43. Outubro agora, senhor. Certo. O senhor nasceu em 5 de outubro de 83, né? Sim, senhor. Filho de Maria de Nazaré Oliveira Araújo e Antônio Walter de Araújo. Sim, senhor. O senhor é casado, solteiro ou amigado? Obrigado, senhor. Tem filhos? Sim, senhor. Quantos? Tenho 2 filhos de sangue e mais 2 que eu crio, senhor. Tá. Esses 2 filhos são com essa sua companheira ou com a outra? Já é mãe diferente, senhor. Cada um tem uma mãe diferente. Qual a Sim, senhor. idade deles? Uma tem 20, mais ou menos, e o outro nós vai fazer 3 anos. 3. Isso, sim. Essa de 3 é com a atual É companheira. um menino, senhor. Pois é, esse de 3 é com a atual companheira Isso, sim, senhor. e a de 20 é com a outra. Sim, senhor. Os 2 moram com quem? Com as mães? Não, a que tem 20, ela já vive só, senhor. Ela já trabalha. Já é casada. Isso, já convive só ela. E eu de 3 mora com a mãe dele. Com a mãe, senhor. Certo. O senhor estudou até que série? Eu tava fazendo. Não sei se é segundo ano, eu não sei, senhor, se é primeira etapa, é segunda etapa. Aonde? Na cadeia? Eu tava concluindo já na cadeia. Na cadeia? Sim, senhor. Tá, mas o senhor sabe ler e escrever? Sim, senhor. Qual é a sua profissão? Senhor, eu sou vigilante, né, trabalho em reciclagem, sou pedreiro também. Trabalha com o quê? Reciclagem, senhor. Ah, reciclagem. O senhor tem alguma doença que o senhor precisa tomar medicamento de uso contínuo? Não, senhor. O senhor responde a algum outro processo fora isso? Também não, senhor. Nenhum outro processo? Que eu saiba não, senhor. Tá.
Sobre esses fatos, o que o senhor teria participado desse grupo aí responsável por esse homicídio, o que o senhor tem a dizer? O senhor não é obrigado a falar, fala o que quiser, se quiser ficar calado, pode ficar. O que o senhor tem a dizer? Eu conversei com a minha defesa, se eu tiver direito, eu queria responder as perguntas deles. Como é que é? Eu não entendi. Se o senhor tiver... Ele gostaria de responder as perguntas da defesa, excelência. Defesa. Tá, não vai responder nenhuma pergunta, né? Da defesa. Tá, mas não vai responder pergunta do juiz nem da defesa, não é isso? Dentro do MP, né? Então, pergunta da defesa. Muito obrigado, excelência. Joilson, mais uma vez, bom dia. Bom dia, senhor. Nós conversamos bastante, tá? Esse é um momento muito importante aqui deste Tribunal do Júri, tá? Que é o seu interrogatório. Então eu gostaria que você, de forma bem objetiva, bem calma, nos respondesse algumas perguntas, ok? Sim, senhor. Juiz, primeiro, aqui nós fizemos até uma anotação para não deixar passar aquilo que seria mais interessante e importante nesse momento, tá? É sobre o imóvel onde foram encontrados, onde o delegado falou que foi encontrado um suposto carro roubado e uma tal máscara de palhaço lá. O que você tem a nos dizer sobre essa questão desse imóvel lá? Doutor, com toda sinceridade, não chegou ao meu reconhecimento isso que ele falou, porque até então eu morei em 2018 nessa casa. E o fato que eu vi ele falar que foi em 2023. Então, eu acredito que se tivesse sido no endereço que eu estava morando, eu acredito que ele tinha me intimado, né, a depor alguma coisa a respeito da situação. Tá, então, em 2023 você não morava nesse endereço onde supostamente teria sido encontrado esse carro? Não, senhor. Eu morava no mesmo endereço que eu moro hoje, que é o bairro Titelândia, que é o atual que eu vivo hoje. Ah, perfeito. Qual é o bairro lá? Titelândia. Ah, tá. Lá na cidade de Castanhal. Correto. Então, do bairro Titelândia até ali o Pantanal é uma certa distância, correto? Bastante distante, senhor. Perfeito, perfeito. Só mais uma pergunta com relação a essa questão lá dessa casa onde supostamente teria sido encontrado esse carro roubado e essa tal máscara, tá? Você já nos respondeu aqui que morou lá em 2018. 2018. Então, 2023 você... Não, já não me encontrava lá. Já não se encontrava lá. Não, senhor. Perfeito, tá. O senhor chegou a trabalhar de carteira assinada, seu Júlio? Trabalhei sim, carteira assinada, senhor. Perfeito. Qual o nome da empresa que o senhor trabalhou lá? Eu trabalhei numa firma chamada Impact, que eu acredito que é daqui de Belém, e trabalhei lá em Castanhal como vigilante. Ah, tá. Essa empresa é uma empresa de porte grande, médio, o que o senhor... Ela é bastante grande, senhor, que ela trabalha aí com obras para o governo, né? Ela reforma canais e etc. Perfeito. Só nos repita qual era a sua função aí nessa empresa. Eu trabalhava como chefe dos vigilantes. Até então nós era 4 vigilantes. Perfeito. Então eu era chefe dos 3. Eu dividia ele no campo. Ou seja, quando terminava a obra, ficava muitas vezes trator fora da onde eu estava, do mocherifado. Então assim eu espalhava ele para reparar transformador, que até então essa área que a gente trabalhava lá era uma área vermelha. Então possivelmente o meu chefe ele mandou ordenar eles que ele viesse estar nesses momentos reparando. Ah, perfeito. Então, com relação à questão de uns rádios que foram encontrados nesse seu novo endereço, me explica sobre isso aí. A respeito desse rádio, senhor, eu comprei para me comunicar com esses mesmos vigia, que até então eu era chefe deles, para distribuir no campo. A Impax, ela tem também o rádio dela, mas até então eles distribuíam então para os pedreiros, os carpinteiros, eles que usavam esse rádio. Então, como a nossa área lá era à noite, a gente não utilizava o rádio deles, a gente utilizava apenas o rádio que era meu, que eu tinha comprado, e eu distribuía para os vigias demais. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa, quando você chegou a ser preso,
tá, por conta dessa situação, você entregou a sua carteira de trabalho para o delegado? Como é que foi? Estava junto lá desse documento, dessa documentação que foi entregue? Meus documentos estavam tudo juntos, senhor, lá no momento. Perfeito. Joilson, você tem mais alguma coisa para falar para a gente nesse momento? Senhor, eu acredito assim, porque realmente, vocês podem ver, eu não tenho nenhum tipo de passagem. Eu perdi minha mãe muito cedo, né? Sempre trabalhei, não tenho nenhum tipo de passagem em delegacia nenhuma. Pelo contrário, eu trabalhei 4 anos num tempo entregando marmita no fórum em Castanhal, né? Você pode ver uma conduta boa que eu tenho na minha cidade. Não tenho nenhuma reclamação de nada. Eu não entendo como foi que eles me colocaram diante dessa situação. Perfeito. Então o senhor não tem nenhuma passagem pela polícia, né? Nunca foi preso. Nunca fui preso, senhor. Perfeito. Sem mais perguntas, excelência. Sem mais perguntas, Wilson. Obrigado. Tá? Agradeço, senhor. Doutor Rafael, uma pergunta? Muito bem, senhoras e senhores. Iremos agora começar os debates. Com a palavra, o Ministério Público. Pela ordem, no tempo do Ministério Público, que seja exibido para os jurados o depoimento em juízo do Lucas, da testemunha Lucas, tá? Vamos lá iniciar a nossa audiência. Lucas, vou fazer de novo as mesmas perguntas. Aí eu vou passar a palavra para a doutora Bianca. Lucas, qual o seu nome completo e sua profissão? Lucas Marcel Siqueira e eu trabalho em atacado. Ok. Senhor Lucas, você tem alguma amizade com algum dos acusados, parentesco, José Roberto Carvalho, Leandro Marques e Joilson Oliveira? Não. Eu só conheço o Joilson, que eu trabalhei com ele, mas era distante, assim. Tá bom. Qualificado como qualificado como testemunha, tem um dever legal de falar a verdade. Vou passar a palavra para a promotora. Doutora, fique à vontade. Obrigada, doutor Daniel. Bom dia aos meus advogados presentes. Lucas, você me escuta bem? Escuto, sim. Lucas, a gente está aqui hoje para tratar de um tema que eu imagino que seja difícil para você, que é o assassinato do seu irmão, Sérgio. De início, eu queria que você me contasse tudo o que você sabe sobre o assassinato de Sérgio, como foi que aconteceu. Você ouviu antes do crime, você foi identificar o corpo, você ouviu pelo bairro quem seriam os envolvidos e qual seria o motivo do crime. Peço que você me conte tudo que você sabe, se eu sentir necessidade, eu vou lhe fazendo algumas perguntas, certo? Certo. Pois é, o que eu tenho a falar foi que na noite lá ele tinha acabado de passar lá em casa, né? Para pegar meu filho para passear. Aí não demorou nem 5 minutos, não. Aí eu já escutei a notícia dele falando que tinham matado ele. Aí quando eu cheguei lá, já tinham coberto ele já com pano, já tinha ido a óbito. Aí os pessoal só falaram que os caras estavam de máscara de palhaço, com roupa camuflada. Foi só isso. O senhor tem alguma ideia do que pode ter motivado o crime? Não. Meu irmão não mexia com nada de errado, ele era bom para todo mundo. Eu não sei Seu irmão não tinha envolvimento com droga, não? Não, ele não mexia com droga. Eu acho que ele estava no local errado, na hora errada, né? Ele tinha acabado de chegar lá. Não teve uma situação de que o seu irmão tinha cometido um roubo, um furto de uma bicicleta, e isso tinha chamado a atenção dos policiais lá para o bairro, e o pessoal não gostou, e por isso ele foi morto? Não, isso nunca existiu. Meu irmão nunca roubou nada de ninguém, ele sempre trabalhou humilde. E essa história de máscara de palhaço, o senhor viu essas máscaras em algum lugar? Não. Certo, só um minutinho, tá? O senhor chegou a alugar uma casa pertencente a Joilson Oliveira Araújo? Ou que ele também tinha morado? Essa casa aí, meu irmão tinha negociado com ele estava pagando essa casa aí. Aí, no caso, meu irmão, para não deixar a casa parada lá, ele deu para me morar. Entendi. Certo. E o senhor disse que eles também foram à sua casa depois, né, do crime. Como foi isso? Foi. Eu não sei, eu só cheguei no outro dia lá, tava aberto assim o telhado e tava tudo quebrado lá dentro de casa, tudo bagunçado.
Certo. O senhor sabe se Joilson dirigia um carro prata? Não, O senhor não sabe ou ele não dirigia? eu não sei. Porque Não sabe. ele tinha ido embora de lá, né? Ele trabalhava junto com nós lá no lixão. Aí depois ele foi embora e eu nunca troquei ideia com esse cara assim também. Certo. E o senhor não sabe também se seu irmão usava droga, nada desse tipo? Não, isso eu sei, ele não usava não. Não usava. Ele era da igreja, só que ele estava afastado. Mas ele não Certo. mexeu com droga não. Nunca usou. Certo. O senhor foi reconhecer o corpo do seu irmão? Foi. Foi? Foi. Certo, só um momentinho. O senhor sabia se Joilson era motorista, era faccionado, dirigia o pessoal da facção no bairro? Não, não sei. Tá bom, então. Sem mais perguntas, excelência. Ok. Obrigada. Passa a palavra para a defesa do senhor José Roberto. José Roberto? Defesa. Só a defesa. Quem é José Roberto? Não, é só o advogado. Vou passar para o Sim. advogado. Ele não está aqui, tá bom? É só o advogado, senhor Lucas. Fique tranquilo. É o doutor. Deixa eu ver aqui. É o doutor Ivan. Doutor Ivan, fique à vontade. Pois não, excelência. Bom dia, senhor Lucas. Bom dia. Senhor Lucas, o senhor sabe quem é José Roberto Carvalho Bente? Não, faço nem ideia. O senhor já viu ele? Não. Já ouviu falar alguma coisa sobre ele? Não. Sobre esses fatos aí relacionados à morte do seu irmão, o senhor viu ou ouviu dizer que ele tem algum envolvimento com esse fato? Não, eu nunca nem ouvi esse nome na minha vida. Senhor Lucas, eu sei que, como a doutora Bianca já disse, eu imagino que esse deve ser um momento muito difícil para o senhor. Estendo a solidariedade dela a mim também, ao senhor e sua família, mas tem algumas perguntas que precisam ser feitas para que esses fatos aqui sejam esclarecidos perante esta justiça. Depois do falecimento do seu irmão, no dia 17 de novembro de 2023, o senhor prestou algum depoimento na Polícia Civil aí de Castanhal? Sim. O seu depoimento está juntado nos autos, excelência, através do ID 1081-08975. Se ele tiver dificuldade de lembrar, gostaria de saber a possibilidade de ser compartilhada a tela com ele, excelência. Só um minuto, doutor. Vou dar permissão para o senhor compartilhar. Pronto, você já pode compartilhar, doutor Ivan. Espera aí que eu vou ter que procurar aqui, excelência. Só um segundinho. Só para a gente dar prosseguimento aqui, senhor Lucas, enquanto eu compartilho, enquanto eu localizo aqui para poder compartilhar essa tela, nesse depoimento o senhor prestou várias informações sobre como teria ocorrido esse fato. O senhor prestou esse depoimento com todas essas informações ou o senhor assinou um depoimento que o senhor não prestou? Como assim assinei? Eu não assinei papel nenhum, não assinei? Eu não estou lembrado. Aqui para o senhor dizer se o senhor assinou, se o senhor prestou esse depoimento e se o senhor também assinou. Só um segundinho que eu estou só localizando. Doutor, aqui. só explique qual para ele. Nós somos do direito. Eu estou entendendo perfeitamente o que é que você está querendo dizer. Mas ele não é do direito. Só explique para ele de forma didática e sem jargões juridiquês o que é que o senhor está querendo dizer. Pois não, excelência, é porque eu... Só explique para ele. Não, vou já explicar, porque eu estava com o depoimento impresso aqui, não estava com o PJE aberto nesse do computador, eu só estou tentando localizar aqui. Licença atrapalhar a conversa aí, mas é porque, tipo assim, cara, eu queria muito correr atrás desse negócio aí, porque o que fizeram com meu irmão
Tipo assim, até eu não entendi até hoje, né? Porque era um cara gente boa, ajudava todo mundo lá no meu bairro. Aí, mas também eu tenho muitos parentes. Então, eu até sei de algumas coisas, mas eu prefiro não falar. Você me entende? Perfeitamente. Excelência, na verdade, eu nem vou conseguir compartilhar, porque eu estou verificando aqui que o depoimento, o documento que eu tenho, ele foi juntado no processo que determinou as medidas cautelares. Não foi nesse processo aqui. O ID não está abrindo nesse processo. Mas, enfim, senhor Lucas. Doutor, o ID da petição que você está procurando é o 124502-584. Ele está na página 9. 1245? 02584. Ele está na página 9. Só um segundinho. É porque, tipo assim, ó, minha família lá, eles não têm nenhuma segurança. Você me entende? Sim, E perfeitamente. de madrugada anda a gente por lá, rodeando a casa. Então, eu prefiro deixar esse negócio quieto aí. Eu prefiro não ficar dando testemunho. Você me entende? Eu entendo perfeitamente, João Lucas. É por isso que a gente está tendo todo o cuidado aqui de tentar explicar algumas coisas para o senhor, porque eu entendo, como já lhe disse, os motivos do senhor querer falar, eu entendo a sua dor, a dor da sua família, só que pessoas podem estar sendo acusadas injustamente aqui nesse processo. E esses fatos precisam ser esclarecidos para que isso não ocorra. Ah, tá. Por isso que eu estou lhe perguntando exclusivamente referente a um acusado, que é o José Roberto Carvalho Bentes. Então, Não, eu não conheço ele. O senhor não conhece? Não, a única pessoa que eu conheço daí é o Joilson e a gente nunca foi de se falar muito assim. Porque no seu depoimento aqui na polícia, que o senhor disse que a casa que o seu irmão morava foi comprada do Joilson, não é isso? E que o seu irmão estava pagando essa casa. Isso, meu irmão estava pagando. Isso o senhor já declarou aqui. Tá? O valor foi de 37 mil, né? Foi dado uma moto. E ele estava pagando as parcelas, foi isso? Foi. Que saíram 4 indivíduos do mato, né? Eles saíram numa motocicleta, 4 indivíduos do mato, foram andando para frente da UFRA, pegaram a primeira rua, cometeram um roubo e logo depois seguiram para o local do crime, na Alameda de Liberdade, onde assassinaram seu irmão e saíram correndo pela própria Alameda. Esses fatos aí, o senhor ouviu ou o senhor ouviu dizer? Eu ouvia dizer. O senhor não sabe quem são as pessoas que estavam lá? Não, eu vi o vídeo só deles roubando, né, com a máscara de palhaço e com a roupa camuflada. Pelo vídeo que o senhor viu, o senhor consegue reconhecer algum dos acusados? Não. Ainda lá na polícia, o senhor disse que o Joilson, ele dirigiu um Renault Clio, da cor preta. Não, eu não falei que ele dirigia. Eu falei que nessa casa que eu morava foi encontrado esse carro lá. Tá, então eu vou ler essa parte aqui do seu depoimento. No dia que eu fui lá, o advogado até me mostrou, porque por causa da casa, né, que eu morava, ele perguntou se eu conhecia o carro, e eu falei que não, que esse carro apareceu lá do nada, né. Aí eu já fui morar para lá depois, mas dentro desse carro tinha máscara, tinha tudo. Sim, mas nesse tempo também ele já não morava mais lá, né. Mas aqui no depoimento do senhor pessoal da polícia, o senhor disse que esse carro era usado por Joilson. Não, eu não falei que era usado por ele, eu falei que estava lá. Ele transportava uma pessoa conhecida como Beto do PCC. O senhor sabe disso?
Não. O senhor declarou isso na polícia? Eu prefiro não declarar nada. O senhor disse que conhece o Joilson do trabalho. O senhor trabalhava onde com ele? No lixão. No lixão? E Ele nessa comprava época, quanto tempo o senhor trabalhou com ele? Por quanto tempo? De quando a quando? Ah, foi um bom tempo. Não tô lembrado não, mas foi mais de ano. Você lembra o período? 2010, 2020? Não, eu fui embora pra lá, eu acho que era... Pior que eu não tô muito lembrado, mano. Na época que o senhor trabalhava com ele, o Joilson tinha algum envolvimento com alguma atividade criminosa? Não, que eu sabia, não. O senhor nunca ouviu falar do Joilson ter envolvimento com alguma atividade criminosa? Não. O seu irmão também conhecia o Joilson? Conhecia. Como foi que se deu o negócio dessa negociação dessa casa aí, essa compra e venda? O Joilson, ele era namorado da prima do meu irmão, né? Aí ele queria vender a casa. Aí meu irmão, como ele gosta de comprar as coisas assim parcelado, né? Porque meu irmão, ele comprava as coisas parceladas assim pra ele ir crescendo de pouquinho, tem? Sim. Aí ele comprou essa casa para quando ele terminar de vender, ele ajeitar e revender ela de novo. Sim. Aí ele comprou, ela tava toda quebrada. Aí nós ajeitemos lá e para não deixar lá para os pessoal bagunçar de novo, aí ele me deu para morar lá. Sim. E o seu irmão trabalhava com o quê? Comprando e vendendo coisas, é? Ele trabalhava no lixão lá com nós lá, mas só que nós era fiscal para a prefeitura. Sim. E o seu irmão tinha algum envolvimento com alguma atividade criminosa? Com alguma Não, facção? não. Tinha não. Nem mexia com droga, nem nada. O José Roberto Carvalho Bentes tinha algum motivo para matar o seu irmão? Eu não sei quem é esse José. Sem mais perguntas, excelência. Ok, passo. Doutor Bruno, fique à vontade. Obrigado, excelência. Bom dia, Lucas, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Bruno, sou advogado do Leandro Marques. Queria primeiro saber, são só algumas perguntas, porque o doutor já fez a maioria das perguntas que eu iria fazer. O senhor conhece o Leandro Marques do Nascimento? Não. Eu já ouvi dizer o nome do Leandro, agora o resto não. Pode repetir? Eu não entendi direito. Eu nunca ouvi falar não o nome dele, não. Não. Em relação a porque assim, o seu depoimento em delegacia ele foi muito rico em detalhes, como o doutor falou anteriormente. E aí eu queria só puxar uma questão aqui em relação ao seu depoimento em delegacia, que o senhor afirmou que na casa ao qual o senhor alugou que o seu irmão comprou do Joilson, o senhor saiu de lá após essa casa ser, em suas próprias palavras, metralhada pelo pessoal do Comando Vermelho. Essa informação procede? Como é? No seu depoimento em delegacia, você falou que a casa que seu irmão comprou do Joilson, você estava morando lá, você saiu dessa casa porque a casa havia sido metralhada pelo pessoal do Comando Vermelho. Inclusive, você dá até o nome de uma pessoa que supostamente fez isso, que o nome dele é Madion Nascimento de Paiva. Essa informação procede ou não? Não, eu falei que tinham metido bala na casa dele, por isso que ele tinha ido embora de lá, né? Ele Só isso que eu quem? falei. Eu falei que era facção, não. Ele quem? O Joilson. Não, mas aí, essa é a questão que eu estou tentando elucidar aqui, porque no seu depoimento o senhor fala que o Joilson morava na casa, e aí ele vendeu o imóvel após ter sido metralhado. Só que o senhor não deu nenhum nome em relação ao que aconteceu, certo? Certo. Eu não falei quem atirou, não. Perfeito, então. O senhor leu esse depoimento que o senhor deu em delegacia? Não. O senhor não leu, o senhor só assinou.
Não, só me deu papel para me assinar, eu assinei. Entendi. Perfeito. Então, só para frisar, o senhor não conhece o nacional Leandro Marques do Nascimento, correto? Não, nem ele, nem esse outro nome aí que o outro rapaz falou aí, ó. O único que eu conheço é só o Joilson mesmo, porque eu trabalhei com ele. Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência. E doutor Carreiro, fique à vontade. Carreiro e Ramírez. Excelência, bom dia. Excelência, sem perguntas. Sem perguntas. Tá ok. Lucas, muito obrigado. Só tenho que agradecer. Já encerramos aqui com você, tá bom? Tá ok. Até mais. Pode. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, Cláudio Hernandes, presidente desta egrégia sessão tribunal do júri, nossos cumprimentos e registro ao trabalho comprometido de Vossa Excelência e de toda a sua equipe. Aos excelentíssimos senhor doutor Elton Machado Carreiro, Jean Ramírez da Silva, Rafael da Costa Sarges, nobres defensores nesse momento, aos estagiários do Ministério Público, serventuário da Justiça, pessoas da Segurança Pública e senhores jurados com função dignificante de realizar a justiça. Aqui viram, para a gente ser breve, né, que sobre a materialidade, que na maioria dos júris é o mais fácil para a gente, nesse foi difícil até hoje. Os acusados, eles foram pronunciados para comprovação da morte da vítima com base no boletim de ocorrência ID 124, 502, 584, página 5, registro de atendimento policial e relatório de investigação. Isso agora, recentemente, que foi juntado o certidão de óbito da vítima, uma prova mais robusta de que a mesma morreu por perfuração por projétil de arma de fogo. Não sei, Excelência, se os jurados for disponibilizado para os mesmos essa certidão de óbito, tá? O que acontece, quer dizer, até às vésperas do julgamento nós não tínhamos isso, como até hoje não temos o laudo de necrópsia legal. O correto era ter. E aqui novamente eu faço aquele desabafo, né? Para o senhor Estado, que nós precisamos dos laudos de necrópsia, que nós precisamos que sejam realizadas todas as perícias compatíveis, que o senhor Estado, dono desse trabalho de perícia, faça licitações para comprar os insumos para que os peritos façam os laudos de todos os crimes que deixam vestígios. O laudo necroscópico, claro que ele, dependendo da análise feita, ele pode ajudar muito a gente no esclarecimento do crime, né? Quantos tiros a vítima foi alvejada, que violência aquele corpo apresentou, se foi só tiro mesmo, se agrediram ela. Devido à ausência desse laudo necroscópico, claro que quanto à materialidade, isso ficou prejudicado.
de tal forma que o que nós temos nos autos, não podemos dizer assim, foi um tiro, foram 10 tiros, 6 tiros, não temos como saber. Porque não foi realizado o laudo, né, de necrópsia no corpo da vítima e muito menos o laudo de local de crime. Aí eu falo Estado, porque o Estado sempre também está em julgamento. O Estado ele tem várias funções, né? Todos sabemos. Cada instituição exerce uma parcela de poder do Estado. Todas exercem. Então aqui houve uma omissão do Estado em de realizar o exame de necrópsia e as outras perícias. Mas isso não impede que nós respondamos ao primeiro quesito, que a vítima morreu em razão de tiro, por causa dos documentos, por causa do que foi falado pelas testemunhas e também pela certidão de óbito, que fala perfuração por projétil de arma de fogo. Então ela morreu em razão do disparo de arma de fogo. Todos os crimes precisam de perícia? Não, nem todos os crimes são necessárias perícias. Sabe aquele caso do goleiro Bruno que não encontraram a mulher? Se conseguiu lá, né, evidenciar que ela teria morrido de determinada forma, isso valeu, mesmo sem o cadáver dela. Nem todos nós temos, de tal forma que aqui, por esses autos, especialmente pela certidão de óbito, nós temos a prova de que essa vítima morreu e foi em razão de uma ação violenta, né, um disparo de arma de fogo. E pelo que contaram aqui, todo mundo viu que não foi suicídio, que essa hipótese foi descartada. E essa também é uma certeza dos autos, né, que o crime ele foi praticado por várias pessoas que não foram identificadas, porque estavam com roupas que as testemunhas falam semelhante à do exército, rajada, né? E estavam com o rosto coberto. Então não foi possível identificá-la. Aí quando perguntam assim, alguém viu, reconheceu? Claro que não. Não tem como reconhecer se aquelas pessoas estão com o rosto coberto. É importante dizer isso, não houve testemunha ocular. E é aí que surge o nosso problema, porque para a gente decidir o que pede, né? O que se pede sempre é certeza, mais prova. Para a gente decidir, a gente tem que estar seguro. E sempre a defesa, ela quer mais. Mas vejam só essa situação, e que eu falo que demonstra assim, como o Estado ele está desorganizado, né, para enfrentar o crime organizado. Num caso como esse, né? Eu falo, a primeira coisa, gente, é ter o laudo necroscópico, fazer essa perícia do local do crime. Ele tem que ser assim veloz. Ele tem que ser rápido para descobrir. Ele não pode demorar. Depois a prova se perde, as pessoas mudam de endereço. Quem viu corre, tem medo. Olha o que foi falado aqui, né? É um caso de Comando Vermelho contra PCC, PCC contra Comando Vermelho, que é também uma das razões de o caso ser julgado aqui. Uma sociedade amedrontada, acharam que aqui para Belém o povo estaria mais seguro de julgar um caso desse, que eu falo que nunca está. Onde os acusados seriam do
PCC e queriam tomar uma área que havia sido perdida para o Comando Vermelho. O cenário é esse. É importante também que a gente entenda esse cenário, que foge àquela regra aqui que nós temos, estatística, da maioria dos homicídios que são cometidos por discussão, briga de bar, teimosia, que não são por facções, organizações criminosas. Eu estou usando o termo de facção só para terem uma ideia mais aproximada, porque, na verdade, foi uma lei de março agora que definiu o que é uma facção. Quem comete crime depois dessa lei vai ser enquadrado nesta lei quando se reúne 2 ou mais pessoas para cometerem crimes desta natureza. Então, por isso que eles não estão sendo julgados por crime de facção. A gente fala assim facção mais para o povo entender, né, que é uma organização criminosa e os doutrinadores, estudiosos falam, olha, Comando Vermelho, PCC são facções. É uma denominação da doutrina que agora, recentemente, em março, houve uma lei de facções que tem o conceito legal de facção, mas antes nós não tínhamos esse conceito legal. Então a gente fala no sentido que era um ajuntamento, um agrupamento de pessoas voltadas para o crime. E claro, né, pelo que foi narrado, eu falo, uma prova foi que essas pessoas elas se estrajaram, né, de forma camuflada, com arma de fogo, e foram até aquele local com total desejo de matar aquela pessoa, o alvo delas, né? Eu falo que não é matar, é abater, né? Quando dá tiro até não querer mais, você já não quer matar, você já quer que nem exista aquela alma daquela pessoa. E as facções, elas agem assim, de uma forma covarde e extremamente violenta, como agora desse caso, desse rapaz motoboy que sumiu, a mãe chorou, né? E que foi descoberto ontem que estava enterrado, já em estado avançado de putrefação. Hoje de manhã vi no jornal que o policial disse que chegou a ver 8 perfurações no corpo, mas o laudo necroscópico que vai dizer mais o que aconteceu, que lesões ele sofreu. Mas ele respondeu para a repórter que viu 8 perfurações. Mas assim, as facções, elas agem dessa forma violenta. Então, por isso que a gente fala que era um grupo, sim, de criminoso que foi até aquele endereço matar aquela pessoa. Aquela pessoa que não tinha antecedente. Por isso que a gente pediu para repetir o depoimento, colocar também o vídeo do Lucas aí do depoimento, que realmente não tinha notícia de envolvimento dele com a criminalidade, desse que morreu. É o que a gente fala também aqui, né? Não pensem que só eles se matam para dominar território. Nessa itinerância, eles acabam também alvejando pessoas inocentes que estão no meio, ou que se encontravam no lugar, ou que estavam perto de quem eles queriam atirar, ou às vezes estão com raiva daquela pessoa, querem pegar ele, não consegue, pegam a esposa, mata o filho, eles querem ferir. Eles querem magoar, eles querem ferir, eles querem apavorar aquelas pessoas, e não só familiares, mas também aquelas pessoas do bairro, daquele território. Porque o intuito é apavorar. Esse poder que é exercido pelo crime organizado, ele se impõe apavorando as pessoas da comunidade. Ele não se impõe assim pelas leis, pelo respeito, pela mediação. Olha, mataram o fulano dessa forma, cortaram em pedaços, esfolaram o vivo. Quem é que quer se meter com essa galera? Eu falo principalmente morando, né? Em casinhas pobres, com tranca de madeira na porta. Quem é que quer se envolver ou ser testemunha?
eu falo assim, é o que tem, né? Quando a gente chegava na casa da mãe ou da avó, queria comer, olha, o que tem é isso. Não tinha filé mignon, não tinha lagosta, né? Tá aqui, tem isso para comer, o que tem. Então, assim, com relação às facções, é o que tem de prova. A gente não tem conseguido mesmo muitas provas. É verdade. A defesa tem razão, a gente não consegue. Até porque tem limitações que não são só legais. Não são limitações só legais. Eu falo, da onipotência, da onipresença divina, a gente não pode. Pessoas não querem falar, testemunhas não querem falar, têm medo. Vejam só, o delegado, ele sofreu ali, eu vi, né? Ele fez um trabalho meticuloso, mas assim, olha a dificuldade para conseguir uma coisa. Assim, o próprio sistema não pensa assim, não, todo mundo quer combater o crime organizado, não. O próprio Estado, ele tem os seus agentes que fazem tudo para beneficiar essa gente. E querem fazer que tenha a impunidade e que não sejam amealhadas as provas. Então, assim, é uma luta muito grande para que um caso chegue até aqui, né? Então, ali o delegado, a muitas custas, ele realmente se esforçou bastante. A defesa vai até falar isso, né? Tentou até forçar, fechar, para colocar eles nesse cenário criminoso. Mas, assim, esse esforço que a autoridade fez foi muito responsável, foi muito detalhado. Eu falo, podia ter mentido. Essa autoridade policial, ela podia, olha, ter colocado mais. Eu estava lendo aqui os relatórios e conversando com a estagiária. Falei, poxa, aqui não ajuda a gente. Dando até dica para a defesa. Por muitas vezes eles colocam assim, provavelmente, supostamente. Em outros relatórios que a gente tem pegado aqui, a autoridade policial ela fala, foi ele que estava assim, de uma forma mais segura. Mas aqui nesse ela fala provavelmente, supostamente. Isso me despertou atenção, que eu falo assim, se ela fosse uma mentirosa ou quisesse ferrar eles, ela faria como os outros que colocam, com certeza, foi ele. Então, assim, por isso também, conforme o relato, a articulação, né, que essa autoridade policial fez com as provas, deram assim uma grande respeitabilidade para o que ocorreu nesse processo. Eu vou só falar aqui, porque como é prova, viram que não tinha testemunho ocular, o que a gente sabe é, até pela análise. Doutor, vou precisar lhe interromper um pouquinho, que nós estamos com o Joado precisando ir ao toalete com urgência. Só fique pensando no seu raciocínio aí para o senhor voltar para ele, por favor. Aí vamos lá, né? A gente já tem a prova da materialidade, do óbito pelo tiro. Aí eu falei que o enredo da dinâmica ele já foi, né, esclarecido, pontuado. Falaram sobre o vídeo de que teriam chegado lá com essas roupas, rosto coberto. Então essa dinâmica inicial a gente já tem, né, elementos suficientes quanto a isso. Aí vamos lá com relação à autoria do crime. Então, vou fazer só primeiro aqui um resumo para a gente voltar a falar. Além disso, tem, né, o depoimento do delegado. O delegado é que faz a juntada, a junção de tudo que ele apurou, dessas perícias dos aparelhos, e que a gente vai falar. Com relação a Joilson, o acusado Joilson, ele foi identificado como motorista do José Roberto, esse Beto do PCC,
que foi citado, sim, por testemunha como liderança de grupo criminoso local. Na residência do Joilson, foram apreendidos objetos compatíveis com utilizados no crime. ID 124, 506, 552, página 14. Além disso, há registro de comunicação telefônica entre Joilson, o numeral DDD 91 99 220 0641, ID 124 506 539, página 17, e José, numeral DDD 91 93 12 48 7, ID 12 00 94 849, página 5, no dia dos fatos. Além disso, através do histórico de conexões do numeral DDD 91 99220 0641, referente ao período de 15 de novembro de 2023, às 0 horas, até 17 de novembro de 2023, às 23h59, há indicativo de que Joilson estava fazendo deslocamento de Benevides para Castanhal, momento antes do fato delituoso, ID 120-094-849, página 28, autos 0800 821 22 2024 814 0015. Por fim, há informes de que Joilson foi decretado a morte pelo grupo criminoso rival, ID 124, 506, 547, página 14, e 10, 811, 1341, página 6, dos mesmos autos. No tocante a Leandro, há indícios também de que passou a utilizar o celular subtraído de roubo vinculado no contexto do homicídio. Foi o caso da situação, né? Essas mesmas pessoas que foram lá matar essa vítima viram aqui, né? Antes assaltaram aquela mulher que estava na frente da casa com o marido. E esse aparelho celular depois estava sendo usado pelo Leandro. O Leandro fala que não, que a irmã dele que vendeu para ele por R$400. Ou seja, o crime ele começa a ser descoberto com a história do furto, do assalto ao celular daquela senhora, que foi daí que chegaram neles. Não chegaram neles antes. Alguém falou, não, foi eles, não. Só tinha vítima morta. Eles foram lá sondar sobre a morte dessa vítima. Alguém falou, olha, teve até uma senhora aqui que foi assaltada também. E foram lá com ela, falou, foi assaltada. Levaram para a polícia, ela falou, olha, meu celular é esse aqui, mesmo que eu fui roubado, esse celular com DDD do Maranhão. É mais uma curiosidade, né? Se fosse um DDD 91, mas a mulher tinha o celular DDD do Maranhão, o 98. E o filho dela fala, olha, inclusive tem aqui uma filmagem que ele explicou para a gente, né? Que não tinha memória. A memória da gravação ficava no celular dele. E por isso esse contexto já foi se definindo da autoria do crime. Aí no tocante a Leandro, né? Que foi sobre esse celular usado porque ele assaltou a mulher primeiro, eles assaltaram a mulher primeiro e foram até o local matar a vítima. Não foi depois que o celular foi subtraído, foi antes. Subtraíram e foram. Aí aqui o que o delegado apontou, né, vinculado, que foi usado nesse aparelho a conta Google cs085309@gmail.com, que foi vinculada ao celular subtraído no dia 18 de 11, além do que Leandro vinculou a linha
DDD 91 985 14 0798. Chave Pix em seu nome, junto ao banco Neon Pagamento. E tal instituição financeira forneceu dados de Leandro, dentre eles o e-mail cs085309@gmail.com. Tá? Além dele cadastrar a chave Pix, também foi o e-mail que foi cadastrado nesse banco Neon, conforme o ID, né, o registro aqui nos autos, 124, 502, 587, página 18, 124, 506, 538, página 4. E os dados sobre o sinal de conexão do celular roubado. Momento antes do crime, através do e-mail, esse registro que tem no celular, podemos falar depois, 3584 407 61 65 797, na região em que ocorreu a ação criminosa, se encerrando poucas horas após o crime, reforçando o indício de que o autor do roubo tem ligação com o homicídio. Além disso, há indícios de que é integrante da facção criminosa com participação em grupo de mensagem associado à associação criminosa, PCC. Vou deixar de falar os IDs, que está também na sentença de pronúncia. Por fim, segundo o relatório de análise do celular de Leandro, há registro de que o número DDD 91 9312 487 pertence a Beto do PCC, ao José, tem o ID 120 094 849, página 5 dos autos principais. Vejam só, também o número que ele colocou nesse aparelho roubado, ele colocou o chip dele, o dele pessoal. Aí já vem mais uma prova. Esse número pessoal dele estava nesse grupo do PCC, do grupo criminoso. Era um grupo para reza de igreja, não era. Era um grupo, é mais uma prova sim, que ele estava, o número dele cadastrado nesse grupo do PCC. Não é qualquer pessoa que integra esse grupo de WhatsApp. Convenhamos, né? Não é um olheiro, não é uma pessoa que eles adicionam assim do nada lá, qualquer número aleatório. Para entrar, tem que fazer parte. O número dele, pessoal, no celular roubado, ele colocou o número dele, o chip, onde tinha que ele era integrante desse grupo do PCC, que era um grupo, sim, para falar de crime, não era grupo de reza. E que lá também estava, no celular dele, registrado o telefone do Beto do PCC, que é o acusado que entrou com recurso, por isso não está sendo julgado hoje. Inclusive, este número estava salvo nos contatos dele com o nome de Maninho, sinalizando que ele se conhece e tem vínculo. Vejam também que no Leandro, que estamos falando, também foi encontrado na agenda dele o número do Joilson Oliveira Araújo. Aí aqui tem o ID também. Deixa eu ver qual é o... no final, né? Não é esse. É esse. O que acontece? O aparelho do Leandro, ele foi entregue para a autoridade policial e houve uma análise de conteúdo desse aparelho. Aí aqui, com todas essas informações, eu quero destacar para Vossa Excelência só a conclusão, tá?
deste aparelho celular dele também que foi entregue. Os dados constantes no aparelho celular do investigado deixam cristalino que ele conhece e mantém contato com os demais investigados no crime de homicídio contra Sérgio Marcos Gomes Siqueira, vulgo Loló. Vejo a conclusão e início. Excelência, vou entregar para eles o análise de conteúdo, que é para dizer assim, olha, tem mais uma prova, mesmo que eles falem assim, não nos conhecemos. Pelo aparelho do Leandro aqui, lá no final, na conclusão, a autoridade falou, se conhecem, sim. Se comunicavam, sim. Mesmo que eles falem que não, tá? Aí é uma prova também técnica. O José Roberto, que não está sendo julgado hoje, como eu disse, por causa do recurso, ele era o chefão, o mandante, né? Tinha a função de ordenar os crimes. Pelo que foi apurado aí nesse registro, ele tinha essa posição de comando e vínculo com os demais. Há registros de comunicação telefônica entre ele, o Joilson. Eu estou citando os IDs. Em todos os júris viram que a gente não faz isso, né? A gente fala, se a pessoa falou isso, aí depois pode mostrar. Mas aqui, como a prova é toda técnica, e para a defesa dizer, não, ele inventou, eu estou citando cada ID, para que eles possam se manifestar sobre esses IDs, de onde eu estou fazendo a argumentação e o raciocínio, tá? Há registro de comunicação telefônica entre Joilson, com o numeral 99-22-00-641, ID 124-506-539, página 17, e José, numeral DDD 91 99 31 24 187, ID 120 094 849, página 5 dos autos principais, no dia dos fatos. Conforme relatório, foram registradas diversas ligações feitas por Joilson na data do crime, 16 de novembro de 2023, para Beto. Das 7 ligações feitas, 2 foram completadas, ID 120 094 849, página 8. Relata a testemunha, o delegado Vitor, né, que o ataque foi promovido pelo PCC para retomar o controle do tráfico no local, que o irmão da vítima mencionou o nome do acusado Joilson, que era motorista do réu José Roberto, que é conhecido no bairro como chefe do PCC. Some-se aí esses fatos que informa de que o José foi decretado a morte pelo grupo rival, conforme ID 124, 503, 547, página 14, 108, 111, 346, página 6 dos autos principais. Só para a gente tentar e buscar entender, né, esse raciocínio que foi, sim, realizado pela autoridade policial, e que o cenário realmente ele é de um crime assim de 2 organizações, né, que estavam lá disputando esse território. Não sei como ficou, se ainda estão disputando ou quem venceu lá, né? Porque eles também oferecem ao mesmo tempo uma relativa paz para aquela comunidade. Quando eles dominam, eles asseguram que lá não vão mais ter furto de lâmpada frente das casas, que não vão ter furto das residências, que
não vão ter determinadas condutas, barulho depois das 10, então é uma troca de uma relativa segurança para essas comunidades. Por isso que eu digo que eu não sei. Mas aqui, além disso, eu vou mostrar o ID, eu queria da busca e apreensão, tá? Para ser mostrado, é 143, 72, 14, 35, página 14. 143, 721, 435, página 14. Na casa do Joilson, foram apreendidos tais objetos. Vamos ver a data ali que está? Lá em cima, a data 21 de agosto de 2024. Juan Manuel do Nascimento Sobrinho. Viram que por isso que eles falam, não, mas essa casa não é minha, eu não morava aí. Eu falo onde morava, mas porque ele sabe que nessa casa, quando foi cumprido o mandado de busca e apreensão, olha o que foi encontrado. Uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38. Para aí, só para aí. Tá bom. 14 munições de calibre 38, 2 munições calibre .32, 9 munições calibre 9mm, uma carregador de pistola 9mm, uma bala clava, 2 rádios comunicadores da marca Baofeng, um microfone da marca Baofeng, um equipamento eletrônico de marca modelo não identificado com características aparentes a um Jammer, um smartphone marca LG, um passaporte, vamos lá, tem mais coisa não, né? Aí o que ele falou aqui hoje, não, é porque eu era chefe de segurança, então eu comprei pela minha conta para distribuir para a galera. O argumento dele, né? Objetos encontrados. Sendo que, como foi falado aqui também, lembrando a fala do delegado, que apreenderam também uma máscara num período anterior e um carro preto roubado na casa de quem? Do Joilson. Quando teve um tiroteio lá na frente, a polícia foi lá num período anterior, encontrou isso também, tá? Só para esclarecer também para os senhores jurados, que também isso é prova também, né? Tendo em vista até o que foi falado pelas testemunhas, que as pessoas estavam com o rosto coberto. E dessa máscara de palhaço. Aí consta que os 3 eram do PCC, sendo que o Joilson era motorista do José Roberto. Só para entenderem aí na votação, para lembrarem, né? Que o Leandro é o que usou o celular, que trocou o chip, colocou o dele, o e-mail e cadastrou no banco, e que o número dele fazia parte do grupo do WhatsApp do PCC. Inclusive o Lucas Maciel Siqueira, testemunha, ele falou na polícia que o Joilson era motorista do José Roberto do PCC, ID 124.502.584, página 9. Lembro que no final do depoimento dele, ele falou, olha, não posso falar tudo. O medo, ele falou, olha, eu não vou falar mais, eu não vou falar tudo.
vocês sabem como é. Ah, e o celular da dona Rosanina, que foi levado, não foi recuperado, né? A polícia ela faz hoje em dia os rastreamentos pela localização do aparelho, pelo e-mail, o conteúdo pela nuvem do aparelho celular. O aparelho dela, ele não foi devolvido. Ela foi ouvida hoje, ela, o filho, para atestarem que o que falaram antes do assalto do aparelho era verdade. Por isso que eu perguntei qual o seu número, que era para confirmar que era o mesmo do celular que chegou nas mãos do Leandro. Ele nega isso? Não, ele não nega isso. Ele negou isso? Não, ele não negou. Ele falou que outra pessoa deu o celular para ele. Gerlane, parece Gerlane. Ele não nega que tivesse acesso a esse aparelho celular que foi roubado dessa vítima. Para ele também seria fácil dizer não, não era meu esse celular não chegou até mim, esse celular. O celular não foi apreendido? Não, não tenho nada a ver, não comprei celular nenhum, esse celular é meu. Só que não tinha como ele falar isso, porque o chip dele com o número dele foi colocado no celular. O e-mail, 2 e-mails dele foi colocado, e-mail cadastrado na chave Pix do Banco Neon. E agora, o que resta para eles? Resta aquela testemunha de defesa. A testemunha de defesa do caso da joalharia. O nome dela aqui, que eu me perdi, o nome da mulher das... A Joélia. A Joélia. Que ela queria o quê? Ela veio aqui para dizer que estava com ele no momento do crime. Que ele não poderia estar nesse lugar. É o que deu a entender. Mas uma história mais furada do mundo, né? Ele que não tinha contato com ela, pouco contato, foi indicada por uma avó, uma terceira pessoa, que ela sabia onde compravam ouro, vendia. Aí, por coincidência, ela aparece na frente, passa na frente, fala com ele, vão até em São Brás, e eu falo para todas as mulheres, olha, não andem com desconhecido, não levem para sua casa desconhecido e não vão para a casa deles sozinho. Que ali na vara de violência doméstica, a maioria dos casos é desse. Que a mulher ela conhece aquele homem na rua, já leva para a casa dela ou vai para a casa dele. Tem tudo para dar errado. Que os homens violentos agressores estão aí à solta, né? Então não vá com quem você não conhece o nome. Mas ela, por essa referência, ela foi até ele. Foi com ele até em São Brás, procurar esse homem que ela falou, Léo, hoje, que não temos comprovado a existência do Léo. Que se eles falassem assim, não, foi vender o anel e vendemos em tal lugar, o delegado ia atrás dessa informação, não é verdade? Ele ia ver se realmente foi comprado. Tem câmera nos lugares, no terminal rodoviário tem câmera para todo lugar. Mas, olha a resposta que ela dá, não vendemos,
Não encontramos o tal do Léo, viemos embora. Essa é a testemunha da prova para dizer que ele não estava no local do delito, local do crime. A gente diz sim que tudo, e de forma responsável, como o delegado fala, né? Provavelmente. Alguém viu eles lá? Alguém viu eles atirando? Não. O vínculo deles foi estabelecido com o crime em razão do aparelho celular que foi tomado dessa senhora, onde foi colocado o chip do Leandro, parecido com os júris que já tiveram aqui, né? Onde foi estabelecida a relação deles para a empreitada criminosa. E às vezes eles falam assim, quem é do grupo criminoso, não, desse caso eu não participei, desse caso eu não sabia, estava conversando lá, mas eu nem prestei atenção. Mas o que acontece? Quem está num grupo desse não está de acordo com tudo que acontece de crimes? Por exemplo, se fosse um grupo de pedofilia, aí só se falasse sobre abuso de criança, que estuprar uma criança assim, que estava distribuindo imagens lá, aquela pessoa que está fazendo parte, ela não é responsável? Ela não deve ser responsabilizada? Ela deve. Ela está no grupo criminoso. O grupo criminoso, ele é indiferente às vítimas. Eles não querem saber se a vítima é culpada ou inocente. Eles não querem saber os nomes delas. Eles não querem saber se elas têm família ou não. É um ajuntamento para cometer crime. Então ali foi estabelecido sim um vínculo deles, conforme esses IDs, de forma que nós temos, né, isso de uma forma assim, quebra-cabeça nos autos, porque tem que fazer a juntada de tudo isso, né, de todas essas informações aos poucos, para demonstrar que os três se conheciam. Aquele documento está sendo passado, né, para os outros, da conclusão lá, que eu falo assim, que não é uma conclusão pessoal, né, eu analisei tudo, claro que a gente lê tudo que o delegado relaciona, para ver se a conclusão dele está batendo. E também a análise que eu fiz foi essa, que eles tinham esse vínculo, eles se conheciam. Se perguntaram assim, tu tem o contato do Lula na tua agenda? Não tenho. Tu tem o contato da diretora do posto de saúde do bairro? Não tenho. Tu tem o contato da tua vizinha do lado? Eu não tenho. Agora eu falo como é que um chefe de uma organização criminosa ele vai ter o contato na agenda do celular dele e ainda carinhosamente escrito Maninho, né, que é uma coisa íntima, né, de proximidade, uma relação de proximidade daquelas pessoas, revela uma relação sim de proximidade, mesmo que eles neguem isso. Deixa eu só olhar aquele colorido para ver se tem aqui alguma coisa que eu possa. Esse é aquele, né? Consegue mostrar esse ID do relatório de investigação 108, 111, 341, página 1. 108,
111, 341. Do apartado, creio eu, né? Aí eu pedi 108, 111. Passar para Vossa Excelência esse relatório de investigação aqui está colorido. Vou mostrar na tela também, para entender essa dinâmica da investigação. Que é o número geral? 108, 111, 341, página 1. Para entender a dinâmica de apuração desses crimes. Eu falo que é uma apuração, sim, diferenciada. A apuração desses crimes. Não é de uma pessoa sozinha matando alguém. É do crime organizado, onde ninguém quer falar. É diferente. É como apuração, eu falo de determinados crimes, ela é específica. Crime de abuso sexual é um tipo de apuração. Não tem testemunha também. É muito do que a vítima fala e das perícias. Então tem uma dinâmica própria de investigação. Vou lhe dar e depois você me devolve. Para ver como a autoridade policial ela fez para apurar o caso. E peço, inclusive, que no meu tempo os senhores e senhoras vão lendo aos poucos, com calma, esse relatório, inclusive para tirarem as dúvidas que eventualmente existam sobre isso. Sobre também a apuração do caso, como eu falei. A apuração ela não é exaustiva, ela é um retalho onde a autoridade policial ela costura para demonstrar o que ocorreu. Aqui do local do crime, no ponto 2, tem que ser do anexo, que esse está em preto e branco. Explica lá para ela, mostra lá para ela o ID. O que está nos autos principal, ele está em preto e branco. Vejam que a autoridade policial não fala por que mataram esse rapaz. Que tivesse algo específico contra ele, né? Não foi falado que ele não era dado ao crime, que ele era trabalhador, o motivo de terem matado ele. A gente não está discutindo isso. Essa motivação individual. Se fala que foi em razão, né, da disputa da facção. E ele foi vitimizado aqui. Nesse contexto, aqui é o local do crime. O local do crime. A vítima foi morta em via pública, na rua projetada,
primeira que fica situada no bairro Pantanal, próximo ao campo de futebol. Houve uma fala onde ela teria morrido, para a gente entender que foi em via pública, tá? Já afasta que ela foi morta na casa. Vamos lá. Aqui tem a foto, né, do cadáver. Vejam lá que a rua é uma rua de chão, não asfaltada. Aí vamos lá. A autoridade fazendo diligência. Vamos lá. Onde ele pediu ajuda, o Lucas. Pode parar aí. O Lucas, né? Aí o Lucas que pede ajuda da autoridade policial. E ele relata que sabe dizer que a casa onde ele morava lá, na Travessa Brasil, 294, o bairro Pantanal, foi comprada pelo seu irmão, junto a um rapaz, Joilson. Ele dá as características e que era motorista do pessoal do PCC, dando transporte para Beto do PCC e demais amigos de Beto. Vamos lá. Aqui é o Joilson, a qualificação. Vamos lá para o próximo. Próxima ficha do José Roberto, o outro acusado. Aí para só aqui, né? Esse quadro aí, tá. Aí aqui o delegado fala que esse Beto do PCC, ele vinha sendo investigado por aquela delegacia como mandante de mais 5 homicídios por disputa territoriais entre as facções CV e PCC. Claro, né, por tráfico de droga. A galera ali briga por dinheiro, é por tráfico de droga. Aí vamos lá. Aqui também tem uma informação importante. Segundo ele, seu primo seu e da vítima, de nome Madion Nascimento, vulgo Mandim, ligado ao Comando Vermelho, tinha efetuado tempos atrás diversos disparos de arma de fogo contra a residência que reside naquela época, atualmente, a época dos fatos, que pertencia a Joilson, membro do PCC. Ele confirmou isso. Vamos lá, continuando. Eu acho que já avançou muito, né? Antes, só um pouquinho antes do Elielson. Aí, né? Tá bom. O Elielson, morador do local, ele contextualiza a disputa entre as facções criminosas PCC e CV no bairro Pantanal, através desse relato também na polícia. Que ele disse o seguinte, que no ano de 2019 o PCC dominava o bairro Pantanal, era o dono do tráfico do bairro, que nesse período apareceu um grupo armado, tal, ele vai contando. Aí vamos lá, continua. Aí eles mesmos, vejam, isso a autoridade policial juntou, dizendo que eles tinham sido decretados pelo PCC. Eles usam esse mecanismo, né? Não só as facções, como as milícias no grupo deles. Eles colocam a foto daquela pessoa e falam decretado pelo PCC, decretado pelo Comando Vermelho. E as milícias também de policiais militares, eles fazem isso também. Então há essa divulgação e que comprova, né,
que um era inimigo do outro. Aí descendo pelo relatório, olha, Joilson, a época do crime, ele possuía esse numeral, esse número, conforme é demonstrado aqui, registrado em seu nome, nesse período aí de 2023. Após o crime, aqui, pode parar aí. Vejam que é um detalhe importante. O Leandro, ele não pegou lá, assaltou a mulher e na hora ele trocou o chip. Tá? Em nenhum momento a gente falou isso aqui. A gente não falou em nenhum momento que ele assalta a mulher, pega o celular e logo troca o chip e cadastra no banco, não. Ele faz isso depois. Isso é um dado importante. Não é na hora, a gente não está falando aqui. Porque eu vi assim, pelo que ele quer deixar entender que não. Que esse celular chegou muito depois na mão dele, através dessa mulher que vendeu, e que só muito depois ele fez essa troca toda. Para se desvincular, né, do crime. Aí vejam que o Joilson, aqui, para lembrar, estamos falando do Joilson agora, após o crime ele registrou com seu CPF este número, 91, 9 na frente, 88, 88, 10, 22. Por que a gente está fazendo isso aqui? A gente não está falando das ligações dele, dos contatos deles? Então eu tenho que mostrar o que a autoridade constatou. Olha, se ele fala que não é dele, é uma coisa. Mas que registrado no CPF dele estava. Esse número aí, do Joilson. E diz aqui, ó, data da ativação 21 de novembro de 2023. Endereço Duque de Caxias, bairro Saudade 1, Castanhal. Foi cadastrado. Ele pode dizer, não, não é meu, foi alguém que usou meu CPF, foi da minha irmã que colocou. A gente esperava tudo isso, né? Eu falo que a gente espera deles que falem sobre isso. Porque realmente a gente não tem esse poder, né? De dizer por onde perambulou determinado celular e provar isso. Mas aqui a gente está dizendo, olha, esse numeral registrado no seu CPF, após o crime. Os próximos depoimentos é das pessoas falando, né? Que todos estavam com capuz, roupas camufladas, máscara de palhaço. Uma diz assim que poderia ser máscara de palhaço. É só para dizer isso, que eles buscam ocultar suas identificações, né? E eu não sei de onde é que vem isso, né? Que parece que eles copiam daqueles filmes de terror, daqueles filmes americanos, pegam uma máscara de palhaço. Eu acho que assistem essas séries de violência, inspira eles, porque... Por que não com outra cobertura no rosto, né? Vou usar aquela máscara de palhaço parecido desses filmes. Eles acabam fazendo isso, não sei a explicação. Aí vamos lá para essa ocorrência do dia 21 de agosto de 2023. Travessa Brasil, bairro Pantanal. Que no interior do veículo
Esse era a casa do Joilson, né? Havia uma máscara de palhaço. E esse carro a indicar a utilização do carro em outros crimes. Vamos lá, abaixando. Vejam só, as surpresa. Ele era carnavalesco. Ele participava do ensaio na escola de samba como oficial de justiça para ter essa máscara lá. Eu falo assim, essa parte ele que tem que dizer. Se encontrar uma máscara lá em casa, eu vou dizer, olha, é do fulano, ou foi usado no bloco tal, né? Mas eu não tenho como dizer para que era. Mas aqui, pelo conjunto probatório, ou pela dedução que a gente faz, qualquer pessoa, se cometem crime com a máscara de palhaço, eu vou lá, encontro a máscara de palhaço, também é um indício. É um elemento de prova, o Código de Processo fala. O indício é o elemento de prova também. E a autoridade policial, ela vai deixando claro, pode abaixar, é a mesma residência na qual a vítima Joilson Oliveira Araújo. Era dele, que morava lá na época, morava o irmão da vítima. Os destaques, né, da autoridade policial. Deixa eu só olhar esse pouquinho aqui. Ele fala ainda mais. Após o levantamento necessários, descobrimos que os criminosos percorreram uma trilha de mata fechada, paralela ao muro do SERV, Centro de Eventos Rios da Vida, sendo visualizado no ponto georreferenciado na latitude e longitude, está aí o link. Aí, o que eu quero dizer com tudo isso, tá? A gente podendo gostar ou não, né? Mas a autoridade policial, ela fala e ela prova. Prova no sentido que ela justifica o seu argumento. Ela diz assim, eu falo isso por causa disso. E ela fala assim, ó, aqui é o ponto de chegada dos criminosos. Ela aponta, ela diz assim, ó, aqui, só pode ser por aqui, não pode ser por outro lado. Então ela diz. Quando a gente discorda dela, a gente tem que dizer assim, por que a gente discorda que é diferente. Mas ela pensa, conforme vou passar o relatório, mas ela diz, por causa disso. E ela fala assim, ó, o ponto de chegada deles foi por aqui. Não foi por outro lado. Mostra o ponto de georreferenciamento. Olha, que justifica. Não tem como o carro vir por aqui, por trás, por essa mata. Então, ela tem razão por onde eles chegaram. Dá para ver que aqui não tem como eles virem por esse lado mesmo, é óbvio, né? Então ela vai justificando com as imagens. Mas só com isso, ela argumentando, não. Ela vai dizer, vai abaixando. Abaixa mais. Desculpe, eu não estou mandando, estou pedindo quando fala abaixa. Né? Abaixando, por favor. Ela argumenta também. Ela fala que isso tem base no depoimento da testemunha que disse que foi por ali. Então ela vai costurando, né? Ela vai dizer, pelo depoimento. Aí ela diz, vamos lá, essa foto embaixo. Ela fala que eles percorreram a viela paralela, esse centro de evento,
Provavelmente às 18h50 se esconderam em uma casa abandonada de Coazul. Olha aquela história da casa que nós perguntamos, onde eles se esconderam, que a testemunha falou, né? E é uma prática deles, né? Principalmente nessas áreas periféricas, eles fazem o levantamento no dia do crime ou depois, para ver quem está lá, quem está passando, se tem polícia. Eles fazem o levantamento. O crime para eles começa quando eles planejam e quando eles já fazem o levantamento do local. Bora ver se ela está lá. Então eles fizeram o que? Esse levantamento. Os carros passaram lá, a moto. Se acautelaram aqui. É o que ele argumenta. E a única casa que tinha aqui era azul, era essa, né? Dessas mediações. Ele fala a localização. Não é uma área boa para pegar celular. Quem anda aqui na região metropolitana, nos balneários, sabe, não precisa falar muito, né? Que o sinal do celular ele não pega direitinho. Eu falo assim, como é bonito, eu viajo ali até para Faro, no barco, daqui de Belém, e pega a internet a viagem inteira, eu falo. E aqui em Belém, você vai em determinado local, sei lá, Outeiro, Mosqueiro, não pega a internet. E alguns o sinal de telefone muito direitinho, tá? E ele fala assim, por que esse local de parada? Continuando aqui, falando na Casa Azul, né? Aí ele fala que foi testemunha, coincide que o que a testemunha falou também. Aí ele fala, vai lá, aqui, né, embaixo. Levanta só um pouquinho para eles lerem. Aqui, tá. Não, mas aqui. Aí como ele fala o horário que eles chegaram lá. Abaixando. Não, para cima, onde estava mesmo. Não. Onde está 19 e 22 minutos. É para baixo mesmo, né? Para baixo. Aqui, aqui. Eles vão dizer a hora que eles chegaram lá, que começa o monitoramento, por assim dizer, a geolocalização. Ele fala assim, às 19h02 eles pararam na porta da casa situada nesse ponto georreferenciado e abordaram os moradores, subtraindo o aparelho celular da senhora Rosa Nina Moraes. A autoridade fala, olha, foi nessa hora que a gente começa a monitorar. No momento que eles assaltam a mulher, porque ela estava com o aparelho celular. E esse aparelho celular ele vai dar o que? A itinerância deles, para onde eles vão. Que é esse celular, que é a história do Leandro, né? Que trocou o chip, colocou o número dele, que colocou os 2 e-mails dele, cadastrou no Pix, no Banco Neon, que nesse número dele que ele colocou que estava o grupo do PCC, que ele fazia parte, que o Roberto estava na agenda do aparelho celular. Então, a partir daí, nós temos o quê? Esse monitoramento com a subtração do aparelho da senhora Rosa Nina Moraes. E aí ele vai fazendo o cotejo.
vamos lá. 24, né? Aí ele mostra, ele vai fazer com base nisso o trajeto que foi usado, feito pelos mesmos. É correto isso? Pode, pode. Não vou dizer nem o nome, que é uma pessoa aí que está famosa agora para concorrer às eleições aqui no estado do Pará. Eu fiz uma denúncia contra essa pessoa quando trabalhei na Ananindeua. A denúncia, sabe como foi feita? Porque simplesmente eles pegaram um rapaz, levaram ele lá para uma mata e mataram. Como foi identificada a autoria? Porque aqueles envolvidos, os aparelhos deles todos, rastreados, deram que eles foram na casa da vítima, coincidindo que foram buscá-la, até aquela mata que eu não lembro o nome, 4 horas da madrugada, lá naquela mata, deu a localização deles. Por isso eu fiz a denúncia. Um deles é candidato aí e pode ganhar a eleição. Mas eu estou falando, a denúncia foi feita só por essa geolocalização. Alguém viu ele levando o rapaz? Os que estavam envolvidos confessaram alguma coisa? Ah, não, eles ficaram também calados, disseram que iam ficar calados. Mas era uma prova técnica, né? Pericial, técnica, que como eles iam estar 4 horas da madrugada lá, onde também a vítima estava, eles estavam fazendo o que com ela lá? Então, assim, essa prova ela é válida, tanto que nós estamos hoje aqui também por elas. Também por elas, por isso que nós estamos aqui. Elas não foram consideradas nulas. Elas foram consideradas provas válidas, elas não foram anuladas. Então aqui nós temos o trajeto, né? Aqui deles no evento criminoso. Que fala embaixo do aparelho dela, da Rosa. Vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu ver se é aqui. Não, mais para baixo, né? Esse é meio dela. Tá bem aqui. Tá bom. Aí vejo, a partir do dia 18 de novembro, esse aparelho que era da mulher, que estava cadastrado no e-mail dela, só para cima um pouquinho. Mais um pouquinho. Olha, aqui ele viu que antes estava no e-mail dela, da usuária, que era o e-mail da Dona Rosa, tá? Aí depois, vamos lá. Aqui, ó. Pode levantar mais um pouquinho. No dia 18 de novembro, ele já passa a ser vinculado no e-mail do Leandro. Isso é prova também. É uma prova, né? A conta do e-mail está em nome de Camila Silva, que também utiliza o e-mail im3373894@gmail no dispositivo vinculado ao e-mail tal. Vejam isso também é importante. Nem sempre eles usam, né? Quem tem usa o seu CPF, nem sempre eles usam os dados deles, que eu falo sempre, né? Esse chip deles, eles são feitos para usar um período de tempo. A gente não, quem não comete crime tem um número lá, usa até perder o aparelho ou comprar outro, não conseguir colocar de novo, né? Ou mudar de plano. Eles não.
eles trocam de chip para não ser rastreado. O cadastro dado de outras pessoas. Foi por isso que ele falou, também a outra utilizava esse aparelho. Não era só eu não. Falei, cadê ela para contar a história? Não foi falado assim, não, ela me deixou. Mas se ele arrolasse, as partes têm os mesmos poderes de arrolar testemunha e indicar. Assim como o MP indica, a defesa indica também a testemunha, para dizer que ela estava usando o aparelho celular. Que é mais um argumento, né? Dizer assim, não, esse aparelho era usada por outra pessoa também. Então a Camila podia ser a bandida também ou cúmplice. Podia ser tudo dela, ela que estaria participando desse crime. Esse documento no relatório de investigação são citados 3 veículos. Vamos lá. Que o delegado ele não afirma exatamente, tá? Qual foi o veículo usado pelos executores? Vamos lá. Pode ir subindo, tá? Para cima. Mas que eles fugiram. Pode parar aí, rapidinho. Pode parar rapidinho. Eles fugiram no carro que estava estacionado próximo. O delegado fala em Celta Prata e Senna porque um dos elementos do PCC ele chega a falar que eles estavam usando para cometer crime esse carro dessas marcas, Celta Prata e Senna Branco. É por isso que chamou a atenção para a autoridade policial para ela ver se esses carros, esse tipo de carro estavam lá nesse perímetro. Vejam que, passando, que a oitiva da testemunha, ela falou antes um carro vermelho que ela viu, embora ela não repetisse, né? Aí aqui depois, mais para baixo, que o momento lá do assalto, né? Vamos lá. Aqui, tá bom, vem aqui. As imagens registradas, olha, a passagem de um veículo Golf de cor vermelho da marca Volkswagen minuto após o crime. Aí lá mostra essas imagens, vamos lá. São 2 imagens, né? Aí ele fala, veículo com característica compatível com a que dado fuga para eles. E vai dizendo o sentido. Deixa eu ver só a conclusão para não falar tudo aqui dos outros veículos. Deixa eu ver aqui na frente. Na conclusão, o que o delegado apura de tudo isso, né, dessas imagens e desses depoimentos dados sobre os carros. Ele fala assim na conclusão: os suspeitos praticaram ação delituosa encapuzado, bem como o convertimento, cobrindo todas as partes do corpo, dificultando a individualização. Contudo, a utilização do aparelho furtado naquela noite por Leandro Marques do Nascimento, vulgo Joe, Sapo Joe, pode indicar sua participação no crime ora apurado.
As imagens do Celta Prata se deslocando em momento anterior ao crime sugerem sua utilização no crime para desembarcar os criminosos no local do crime. Ressaltamos que Joilson Oliveira Araújo é o atual usuário do veículo apontado como motorista da mesma facção criminosa de Leandro Marques do Nascimento, vulgo Joe Sapo Joe, e José Roberto de Carvalho Bentes, vulgo Beto do PCC, Beto Branco. O delegado também ainda pede mais um georreferenciamento sobre essas informações, que eu vou passar aqui, quem puder ir lendo calmamente e passando para o outro, que é a forma que a autoridade policial ela traçou o seu raciocínio com base nas investigações. Eu falo assim, não foi fácil esse trabalho da autoridade policial. Foi riscado, foi esse? Ixi. E agora? Além disso, no depoimento de Joilson, na polícia, né, disse que conheceu, na polícia, né, que conheceu Leandro por José Roberto. Mas Leandro diz que conheceu Joilson por sua mãe de criação. Há essa diferença também nos depoimentos. Aí eu falo assim que a perícia, ela não ajudou muito, né? Eu queria mostrar esse documento, mas foi riscado. Eu vou perguntar aqui para a defesa se ela aceita, doutores, mostrar esse documento, tá? Riscado mesmo. Excelência, veja, pela vou lhe ordem. mostrar Qual seria o aqui. documento? Vou lhe mostrar o relatório de investigação de análise de dados. Dê uma olhada aqui, é porque esse está colorido. Ele está nos autos, doutor, já? Está nos autos. Só que ele está preto e branco, é isso? É, eu queria mostrar o colorido. Doutor Rafael. Basicamente, eu falo assim que a perícia não ajuda, porque vocês viram o que o delegado fez, né? Ele disse assim, olha, foi aqui, chegaram por aqui, o local do crime foi esse. Mas quando ele fala assim, eu quero a perícia disso, o georreferenciamento. Sabe o que a perícia faz? Ela faz indicação de outro lugar. Ela despreza aqueles dados que a autoridade policial deu. Para dizer assim no final, na conclusão, ela diz na conclusão, que interessa para a defesa também, deixa eu ver lá no final, ela fala, ela fala assim, que os dados fornecidos se tornam limitados e, consequentemente, suficientes para a identificação de eventuais suspeitos. Tá. Eu estou falando assim, que o que eu mostrei ali que o delegado falou, olha, foi aqui, entraram aqui, a perícia não ajudou, tá? Aí vão ler. Aqui não se preocupe com esse risco aqui no final, mas a perícia diz assim, olha, e eu achei assim bem grave, né? Porque a perícia não era para isso. Eles concluíram assim, por essa razão os dados fornecidos se tornam limitados e, consequentemente,
insuficiente para a identificação de eventuais suspeitos. A gente não queria só a geolocalização, georreferenciamento. A gente queria. Mas queria que eles vissem aqueles locais onde o delegado apontou, que o delegado justificou. Aí por que o promotor vem desconsiderar isso? Vem dizer, olha, isso aí está estranho, no mínimo, né? Aquela mulher que teve seu celular roubado, não estava bem certo o seu endereço, que ela disse na filmagem era ali. Na verdade, não foi em outro lugar. É por isso que eu analisei dessa forma criticamente. Aí todo mundo disse assim, olha, o assalto do celular foi aqui, tem a imagem. Essa perícia vem dizer, não, não foi aí. A casa abandonada não bate a geolocalização dela. Aí eu falo, não nos ajuda essa análise, não nos ajuda. Eu falo assim, ajuda a defesa. Tá? Só para mostrar também o nosso lado. Que o povo fala assim, não, o Estado deve reprovar tudo, o Ministério Público tem que ser capaz de tudo, não. É uma rede de engrenagem, cada um tem que fazer a sua parte, porque eu não posso apresentar aqui um bolo de laranja se o bolo é de chocolate. Eu não posso. Então eu seria leviano, eu mostrei todinho aqui, né? Aí lá no final, a autoridade policial ela pede essa análise de dados. Ela pediu essa perícia complementar. Aí é feita. Aí diz assim, não é possível identificar os suspeitos. Aí o que me chamou a atenção foi isso, né? Se está lá dizendo onde foi, ter a câmera na casa da mulher, o endereço certo, como é que a perícia vai questionar isso? Ou onde o homem morreu. Ninguém discordou do local onde o homem morreu, onde ele caiu lá. E para nós seria muito importante que falasse sim, que essa análise complementar ela desse sim. Que a gente não está falando também do aparelho celular roubado, a gente queria que desse, olha, tudo ok, que batesse toda a trajetória dele ok, né? Aí fica para os senhores jurados decidirem também nessa parte. Mas a gente entende que não só que essa análise de dado, ela não prejudica o que a gente já tem. Quando ela fala assim, não foi por isso ser possível identificar os suspeitos. Ela tinha tudo para não identificar mesmo, até porque estava com o rosto coberto, com roupa, né, com a roupa trajada e rajada. Então, mas nós temos esse elemento que foi da descrição das pessoas do ocorrido. Temos esse laudo da materialidade, a declaração de óbito que chegou que a vítima morreu em razão de disparo de arma de fogo. Temos o relato das pessoas. Temos o relatório de investigação, inclusive dos dados do aparelho de que eles se conheciam, tinham contato, mesmo que falem que não. Aí podem falar assim, não, ninguém viu, ninguém presenciou, ninguém apontou eles. A gente está falando isso. Disso a gente não tem dúvida nenhuma. A gente está falando assim que foi em razão desse aparelho do Leandro, sim, que foi possível identificar o envolvimento deles no fato criminoso. Foi só por isso, eu falo assim. Porque os demais que falaram algo, não foi possível eles testemunharem.
sobre a ocorrência na hora. O que a gente pode ver de lá é o depoimento no sentido que se tratava, né, de um grupo de facção e que esse homem era trabalhador e não tinha nada contra ele. O motivo para matar ele individualizado. Mas que sim, é o que tem nesse processo, são essas provas técnicas que eu falo, né? A declaração de óbito é uma prova técnica, sim. É porque alguém teve que declarar, né? Reconhecer que aquela pessoa morreu em razão de disparo de arma de fogo. Nós precisamos de alguém, um profissional técnico que não tinha nada a ver com aquilo, que não tinha parte naquilo e declarou óbito. Olha, esse óbito foi por disparo de arma de fogo. Então a gente já sabe que a materialidade está ok. A autoria. Ah, foi só porque o delegado está falando? Não. Por causa da análise feita com o aparelho celular dos dados. As outras informações, elas são exaustivas e definitivas? Não. Inclusive o delegado fala, né? Quando ele fala aqui dos veículos, né? Ele não fala assim, com certeza foi esse. Ele fala supostamente, provavelmente, porque ele encontrou lá esses 3 carros passando lá. Ele não podia determinar qual. Um carro fechado, quando a pessoa está entrando e saindo, podia filmar, podia, mas não. Ele não foi leviano, mas ele podia, se ele fosse falar, foi esse carro e pronto. Ele não fez isso. Ele falou, os carros que passaram foram esses aí. Lembrando que numa conversa, num processo, o outro que fazia parte da facção comentou que eles estavam cometendo crimes com esse carro prata, o Siena, mas ele não falou exatamente que seria este carro. Ele falou, olha, lá na filmagem passou este carro prata, que não foi possível identificar a placa. E como eu estou falando aqui, quando a gente trabalha com facção, sim, são as provas rarefeitas, sim. São poucas provas, quase impossível de alguém testemunhar. Um dos casos que eu já vi foi mãe. Quando a mãe perde um filho, ela vem mesmo, fala, ou mesmo por vídeo. Fora isso, ninguém quer se meter. E por isso o Ministério Público entende que merece ser condenado nas penas que foram pedidas. A gente entende que, nesse caso, não pode haver perdão, até pela gravidade do contexto, pela periculosidade, envolvimento dos acusados com crimes graves. Então, a gente não entende que é adequado a absolvição. Aí aqui o ponto principal que Vossas Excelências vão decidir é se tem indícios suficientes para a autoria. Né? A morte está o quê? O homem morreu do tiro. A gente não perdoa quem faz isso. Quem participa de uma facção que a sua regra é matar os opositores de formas cruéis. Ninguém aceita isso. A discussão é sobre a autoria, se os jurados condenam os que estão aqui com base nessa apreensão feita e a perícia feita do aparelho celular. Dos relatórios de investigação, ou vão acreditar no Leandro dizendo que não, que ele não estava usando esse aparelho, que ele realmente adquiriu, mas que foi da Gerlande. E o outro que falou que não estava nesse dia porque tinha ido vender o anel
que não conseguiu lá em São Brás. É o argumento de defesa que eles têm para não estarem na cena do crime. São os termos, Excelência. Obrigado. Boa tarde. Doutor Rafael, pela lógica, seria o primeiro a explanar, mas, sem delongas, vamos iniciar aqui. Então, nós, como é praxe, iniciamos cumprimentando aos presentes, ao doutor Cláudio Hernandes, os nossos cordiais cumprimentos dessa defesa, parabenizar pela condução dos trabalhos até aqui. Já ouvi falar muito bem de Vossa Excelência e apenas está se concretizando aquilo que já havíamos ouvido. Cumprimentar também o doutor Nadilson, promotor de justiça. Doutor Nadilson, que até então eu imaginava que caminharíamos aí, como a gente fala, né, de mãos dadas hoje, neste processo em especial. Mas tenho um respeito muito grande pelo Ministério Público, uma vez que já fui servidor daquela casa, ali na cidade de Altamira, Santarém. Tive a oportunidade de aprender bastante, por sinal, naquela casa. Então, assim, tenho bons amigos, promotores, servidores e tudo mais, e eu fico muito, muito feliz quando estamos aqui, em que pese estarmos, por vezes, em lados opostos, mas em busca da justiça. Gostaria de cumprimentar também o doutor Rafael, mas o doutor Rafael ainda não chegou aqui, não encontramos, eu estou até preocupado já com o doutor Rafael, mas cumprimentar também o nosso defensor público, cumprimentar aqui os meus companheiros de tribuna, doutor Jean Ramires, doutor Diego, que é lá de Parauapebas, mas está sempre com a gente também nessas empreitadas. Gostaria de cumprimentar aqui os policiais militares, policiais penais que fazem a nossa segurança. Sou filho de militar, então sempre que posso faço esses cumprimentos, né, porque tive toda uma educação voltada ali para esse meio, né? Ia para o quartel quando era pequeno e tudo mais, enfim. Tenho muito orgulho de ser filho de policial militar. Cumprimentar também todos os serventuários da Justiça, sempre muito eficientes. Eu, quando venho até Belém, sempre sou muito bem recebido. O nosso querido oficial de Justiça aqui, né, que hoje tivemos a honra, né, de estar presente hoje na sua comemoração aí de 43 anos de casa. Isso não é para qualquer um. Então, os nossos cumprimentos. E acho que não esqueci de ninguém, né? Se esqueci, me perdoem. Tá? Mas, nesse momento, eu passo a cumprimentar aqueles que eu considero como as principais pessoas aqui neste dia, que são Vossas Excelências. Não é o doutor Jean, não é o doutor Nadilson, não é o nosso ilustre doutor Cláudio Hernandes, juiz dessa casa, mas são Vossas Excelências. Vossas Excelências terão uma missão árdua, que é julgar. E julgar não é fácil. Julgar é uma tarefa difícil. E quem já esteve presente nas outras vezes que eu estive em plenário, sabe que eu sempre começo falando algo sobre aquela situação que ocorreu há tempos atrás, quem é cristão, né, deve lembrar, com aquela mulher adúltera, quando os fariseus ali estavam apedrejando e tudo mais, né, e aí chegou um certo homem chamado Jesus. E fez algo, rabiscou algo ali no chão e tudo mais. E
falou a seguinte frase: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, aqueles homens que estavam ali apedrejando aquela mulher, simplesmente jogaram as pedras no chão. E resumindo tudo, no final, Jesus ainda finaliza: olha, vá e não peques mais. Mas o que eu quero extrair disso agora, nesse momento, ainda cumprimentando Vossas Excelências? É que para julgar, nós precisamos tirar as pedras das mãos. Primeira coisa. Precisamos fazer esse exercício de tirar essas pedras das mãos. Segundo ponto, já depois de cumprimentá-los e deixar aqui uma reflexão sobre a importância de Vossas Excelências, é dizer que todo mundo é culpado quando senta aqui, até que a defesa tenha a palavra. É por isso que a defesa ela é tão necessária, ela é tão importante. Porque houve-se um discurso aqui de acusação que, se não tivermos esse lado aqui, inevitavelmente teremos uma condenação, e muitas vezes uma condenação totalmente sem provas. Eu, assim, não sou tão antigo, tá? Mas eu tenho uma mania. Eu fico ouvindo ali no cantinho da defesa tudo aquilo que o Ministério Público traz para o plenário. E eu anoto, eu tenho mania de anotar. Minha época de faculdade, fiz concursos e tudo mais. Enfim, e para poder memorizar, eu escrevia. Era uma técnica minha, pessoal, e funcionava. E eu rabisquei, anotei muita coisa do que foi falado aqui pelo Ministério Público. É interessante notar que nós tivemos aqui algumas testemunhas. Nós tivemos uma das tias da vítima aqui, que esteve presente, e as outras testemunhas estavam por vídeo. Agora, antes de falar sobre cada uma dessas testemunhas, eu preciso falar sobre algo técnico, tá? E diferente até. Porque quando geralmente nós iniciamos, doutor Jean, doutor Diego, em plenário, nós trabalhamos aqui a questão da materialidade. Geralmente nós falamos, alguém morreu. E nós geralmente falamos para Vossas Excelências, sim, marquem sim, alguém morreu. Mas é interessante que esse caso, em especial, não se tem laudo. Aí,
MP veio aqui. Hoje, na data de hoje, eu não sei quem juntou, foi juntado o atestado de óbito. Aí o MP veio, citou um caso do goleiro Bruno, o que me causou espanto e até preocupação. E eu me sinto na obrigação de tentar explicar um pouquinho, de forma resumida, essa questão. O caso do goleiro Bruno foi a exceção da exceção da exceção. Não se encontrou corpo. Todo mundo sabe, não se encontrou corpo. Não se encontrou corpo, doutor Jean. Não se encontrou corpo, doutor Diego. Mas esse caso é diferente. Por que é diferente? Por que, doutor, é diferente? Porque tinha um corpo. Tinha o local exato do crime. Mas não se tinha laudo do local do crime também. Mas espera lá! Foi juntado um atestado de óbito. Isso não substitui o laudo. Nós não quisemos nem atrapalhar, porque nós poderíamos, doutor Jean, até ter questionado essa questão do atestado de óbito hoje. Porque esse atestado de óbito, por mais que se diga que ele poderia ter sido juntado hoje, ele deveria ter sido juntado pelo menos há 3 dias antes deste tribunal do júri. Aí voltando àquela questão que nós temos o corpo, tá, da vítima, e nós sabemos o local do crime. Doutor Jean, o senhor pode ler aí o artigo 155 do CPP? O que diz aí? O caput do artigo 155 se refere à seguinte informação que é importante para os jurados. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo... Perdão. Corrigindo. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo pela confissão do acusado. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Não sou eu que estou dizendo, não é o doutor Jean que está falando, é o artigo 158 do CPP. Sem invencionices, porque aqui não vai colar. Ninguém vai ser condenado aqui apenas por suposições. É perigoso até trazer um caso que é uma exceção de uma exceção de uma exceção e querer transformar em regra aqui no plenário. É indispensável.
Não sou eu que estou falando, é o CPP. E o Ministério Público deveria ter falado isso aqui em plenário. Uma outra informação interessante é que se falou muito em provas, prova X. O delegado produziu provas. Pelo amor de Deus. O delegado não produz prova, o delegado produz elementos de informação. Nós só temos prova, só para que Vossas Excelências entendam, após, sem o juridiquês, a audiência de instrução, que é onde nós temos o contraditório, a ampla defesa, na presença do Ministério Público, na presença do juiz. Aí nós produzimos prova. Para que Vossas Excelências tenham uma ideia, se nós tivermos apenas aquele relatório que foi muito explorado pelo Ministério Público, o juiz não pode nem condenar alguém só com relatório. Quer dizer, então, que o Ministério Público quer jogar essa responsabilidade para Vossas Excelências. Eu não tenho laudo de necropsia. Eu não tenho laudo do local do crime. Eu não tenho provas. Eu só tenho elementos de informação que, processualmente falando, doutor, não se consegue condenar ninguém. Só com isso. Doutor Rafael, eu lhe cumprimentei, mas Vossa Excelência não estava aqui, mas nossos cumprimentos. Tá? Aí eu passo para algumas testemunhas que estiveram aqui. Porque nós precisamos estar atento a alguns, como eu sempre falo, alguns detalhes. E esses detalhes são muito importantes. Porque, como eu falei, o trabalho de Vossas Excelências é árduo. É muito árduo. A dona Raimunda, que veio aqui, é a Raimunda, doutor Diego, é isso, não é? Uma das testemunhas, que eu confundo porque são duas irmãs. Uma falou aqui pelo vídeo e a outra esteve presente aqui. Elas são tias da vítima. Portanto, não sei se Vossas Excelências prestaram atenção, mas elas não foram ouvidas como testemunhas. O nobre juiz disse, elas vão ser ouvidas como, doutor Jean? Informantes. Por que, doutor? Elas foram ouvidas como informantes. Porque elas são parentes da vítima. Elas têm um envolvimento sentimental com o processo. Evidentemente, se alguém mata um parente meu, eu tenho um envolvimento pessoal. Eu vou querer uma condenação de alguém. Não sei de quem é, mas eu vou querer. Portanto, enquanto informantes,
elas não têm obrigação legal de falar a verdade aqui. O que ocorre é que isso nem foi necessário a gente trabalhar muito, porque elas não viram nada. Uma estava até próximo, mas estava dentro de casa. Não viu o tal do assalto, né, digamos assim, ao celular. Também não viu o momento da execução do sobrinho. Foi só de ouvir dizer. Ela falou aqui. As duas falaram, aliás. E os tribunais superiores, eles têm batido repetidamente nesse tipo de situação. E dizem que não dá para condenar alguém só do ouvir dizer. Lucas, doutor Jean, o irmão da vítima. Não esteve presencialmente aqui, não conseguiram localizar, não veio. O que foi falado? Aí que foi passado aqui, o Ministério Público trouxe o áudio, o vídeo do Lucas, lá em juízo. Perfeito. Não tem problema. Está nos autos. Mas é algo interessante. Que o Lucas, em nenhum momento, ele fala que Joilson é culpado, ou que ele tem medo do Joilson. Em nenhum momento ele fala disso. Nenhum momento. Ele fala que conhecia o Joilson, porque foi alugado, o irmão teria comprado uma casa dele e tudo mais. Mas em nenhum momento ele cita Joilson como uma pessoa que poderia até ter executado seu irmão. Em nenhum momento. Nós não vamos encontrar isso aí. E uma coisa me chamou a atenção. Lembrem que eu falei para Vossas Excelências dos detalhes? MP trouxe aqui o depoimento dele em delegacia. Aí o que foi que ele disse lá? O que foi que ele falou lá com o juiz? Eu não li. Quando ele falou isso, ele estava na presença do juiz, ele estava na presença do promotor de justiça, estava na presença dos advogados, dos defensores públicos. Mas o que foi que ele disse? Eu assinei, mas eu não li. Eu não li. Isso é prova. Isso é prova.
Entendeu a diferença, doutor Jean? Isso é básico. Tentar fazer justiça cometendo injustiças não é justiça. Um outro detalhe importantíssimo que eu analisei aqui e anotei é interessante. A acusação, ela se baseou aqui quase que única e exclusivamente no relatório policial. Apenas nos elementos de informação. Que é justamente isso que está sendo passado para Vossas Excelências aí. Esse papel está sendo passado para Vossas Excelências, ele serve para a denúncia do Ministério Público. Mas ele não serve para uma condenação. O juiz não pode condenar baseado nisso, porque não se passou pelo contraditório e pela ampla defesa. Engraçado, né, que o MP veio aqui, até achou graça um pouquinho da questão da máscara, né, que foi encontrado, mas eu estava ali atento, e isso de graça não tem nada, porque tem alguém aqui, sentado no banco dos réus, esperando por uma decisão de Vossas Excelências. Isso aqui não é um show de talentos que alguém senta aqui e vem fazer gracejo com algo. Se atentem aos detalhes. Se atentem aos detalhes. O próprio Ministério Público gaguejou na hora aqui de falar da situação quando ele estava lendo. Eu estava bem atento com relação àquele momento em que a polícia esteve nessa casa, que encontrou esses apetrechos. Que eu fiz questão de perguntar para o delegado quando foi. E o delegado disse que tinha sido 1 ano antes. Espera lá. Aí o nobre promotor de justiça foi ler aqui, leu e disse: a casa que quem morava não era o Joilson. Estava lá no documento. Quem morava era o irmão da vítima. O senhor entendeu, doutor Jean? O senhor entendeu, doutor Rafael? Quando a polícia ela esteve naquela casa em 2023, aquela casa já não pertencia a Joilson. Como é que o Ministério Público ou o delegado, sei lá, pode afirmar que aquele material era do Joilson, ele nem morava mais lá? Me digam. Uma coisa que eu sempre falo também nos júris é que, lembro sempre o doutor Auri Lopes, a qual eu tenho como referência, que não é presunção de culpabilidade, é presunção de inocência.
Ah, porque esse papo de vir aqui e dizer, não, olha, nós não temos obrigação de... Pelo amor de Deus, a ação é do Ministério Público. Quem é o dono da ação penal, doutor Jean? Quem acusa, no mínimo, tem que provar. Não é presunção de culpabilidade, não existe isso, é presunção de inocência. Ele é inocente até que se prove o contrário. E não se provou nada. Zero vezes zero é o quê, doutor Diego? É zero. Nenhuma das testemunhas conseguiram reconhecer. Eu estou pelo Joilson, tá? Mas eu vou falar porque, já que tem 2 réus, mas nenhuma da testemunha conseguiu reconhecer os réus. Ah, pera lá, eu vou trazer um atestado de óbito no dia do júri e vou tentar substituir aí o que o Estado não fez em 3 anos. Pera lá. Isso me causa arrepios. Porque hoje, o Joilson está sentado aqui. Mas poderia ser eu. Ou pode ser eu amanhã, não sei. Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou sentar aqui nesse banco. Não diga isso. Não diga isso, doutor Gé. Eu tenho 2 filhas. São minhas bebês, mas estão tudo maior que eu. Uma de 18 e outra de 17. E eu não sei qual seria a minha reação se algum dia alguém batesse nas minhas filhas. Eu não sei. Talvez eu estaria aqui sendo julgado. Então eu não posso afirmar nunca que jamais eu estaria aqui. Eu posso ter bebido um pouquinho ali na casa do meu parente no final de semana, peguei o carro, sem querer, tirei uma vida. Então não dá para afirmar, doutor Rafael, que eu nunca sentaria aqui neste banco. A vida é dinâmica. Mas uma coisa eu gostaria. Que se algum dia, por ironia do destino, eu sentasse aqui, que vossas excelências me julgassem sem as pedras. Porque ser condenado sem provas não dá. Engraçado que muito se falou aqui também num telefone e tudo mais, que a partir dele se conseguiu localizar, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Vossas Excelências têm, todos têm, né, Jean, e a pronúncia. Lá no finalzinho, tem o primeiro parágrafo, está dizendo que pronuncia e tudo. Aí lá o segundo está dizendo, por outro lado,
Por outro lado, impronuncio os referidos acusados em relação ao artigo 157, parágrafo 2º. Qual é o 57? Não, qual é o 57? Pois na instrução probatória, não há indícios suficientes da autoria ou de participação. Além disso, o Ministério Público, o próprio Ministério Público, titular da ação penal, é o dono da ação penal, não requereu a pronúncia quanto a tal crime. E por que cargas d'água o Ministério Público vem aqui meter esse dito celular, porque dizendo que a partir dele você tem prova de nada. Ministério Público, a acusação ou o Estado, com todo o seu aparato estatal, isso parece até clichê, não conseguiu provar. Porque foi um esforço do delegado de polícia. O delegado de polícia se esforçou. O delegado de polícia não conseguiu nem concluir o inquérito direito. O que se fez aqui foi o emaranhado de informações distorcidas para que Vossas Excelências tivessem uma dúvida. Porque entender o caso em si não dá, porque não se trouxe elementos aqui. No próprio relatório, há algumas imagens, e tudo, e prints. Mas falta um relatório, falta um laudo detalhado sobre determinados prints que foram colocados aí. Então existem lacunas que deveriam ter sido preenchidas, mas não foram. Aí volto lá no comecinho. A própria materialidade, ela pode e deve ser questionada. Porque não se tem laudo. Eu não sei se o tiro partiu de cima, eu não sei se o tiro foi de um fuzil. Não se tem certeza. Por quê? Não se tem laudo. Não se tem prova. Prova. Eu estou falando prova, doutor Jean, não elementos de informação. Prova. Isso aqui é algo sério. Tem uma cadeira aqui. Sentar aqui, na frente de Vossas Excelências, não é fácil. Ser julgado por Vossas Excelências não é fácil. E o Estado botou a responsabilidade que era dele para Vossas Excelências.
trouxemos uma testemunha de defesa. E a testemunha de defesa pelo Ministério Público também, na sua fala em plenário. Ora, não é fácil para ninguém estar aqui. Não é fácil para nós, enquanto defesa, porque por mais de nós tenhamos uns 10 anos, 15 anos advogando, fazendo o tribunal do júri, ainda dá um frio na barriga aqui. Não é fácil para vossas excelências. Não é fácil para o defensor público estar ali. Imagina para uma testemunha. Mas ela saiu muito bem. Ela respondeu às perguntas. Se indagou, se indagou. MP queria que ela entrasse em contradição. Mas em que pese o nervosismo de estar aqui, perante vossas excelências, perante a defesa, os policiais penais, policiais militares, todo o aparato do Estado, sendo saraivado de perguntas pela acusação, ela saiu bem. Respondeu o que de fato ocorreu. Ah, não tinha câmera lá. Se atentem aos detalhes. Doutor Jean, onde nós fizemos um pedido das câmeras para comprovar que, de fato, Joilson estava em Belém no momento dos fatos. Você tem como passar o pedido? Nós fizemos por 2 vezes. Na verdade, nós fizemos o pedido das câmeras, porque hoje em dia, quando você passa naquelas lombadas eletrônicas, tem as lombadas eletrônicas e tem outras que ela não vê a tua velocidade, apenas tira a foto da placa e tudo mais. Perfeito. E, na audiência, nós fizemos o requerimento das imagens lá do local, em São Brás. Aí eu vou explicar para vossas excelências o desfecho de tudo isso. Pronto. Aqui o pedido. Na ocasião, tal, VW abordado, finalizando o relatório. Pode baixar a mão, pode ir. Tá. Então, só um minutinho. Pau. Tá. Diante da necessidade da comprovação, tal de que o denunciado estava em local diverso do local que ocorreu os fatos criminosos, requer-se o acesso à imagem das câmeras de monitoramento localizados na rodovia BR-316 e BR-010, bem como as câmeras de segurança que eventualmente possam existir na proximidade da localidade, respeitando as considerações e tal da legislação vigente. Pronto. Vossas Excelências sabem o que aconteceu? Delegado, para não falar um palavrão aqui, simplesmente passou por cima. Não, nem sequer oficiou.
Então não me venham aqui a acusação e dizer que esta defesa não pediu as câmeras, porque pediu. Está nos autos. Está nos autos. Infelizmente, nós, advogados, com aqui enquanto defesa, não temos o mesmo aparato que o Estado tem. Porque senão eu mesmo iria lá. Porque eu sou comprometido com a verdade. Então esse papo de que não foi feito, está aqui. Nos autos. Não se tem provas. Não se tem provas para uma condenação. Aí, para dar mais um ar dramático, porque os dois são faccionados, o Joilson é faccionado. Isso nem era objeto do processo. Isso nem era objeto do processo. Isso é apenas para dar um ar de terror para vossas excelências. Porque não se tem provas. Aí o que eu vou fazer? Vou botar um pouquinho de terrorismo ali, vou dizer, condena. Porque era de facção A, era de facção B. Mas isso não era objeto do processo. Carteira de trabalho do Joilson está aí no processo. Era vigia de uma empresa até de médio porte. De grande para médio porte. Aí muito se falou em Pantanal e não sei o quê. Quem é de Castanhal sabe que o Pantanal é justamente o que a gente chama lá de onde tem o lixão de Castanhal. E aí muita gente se conhece ali, porque vai atrás, né, de fazer um extra, aí vai juntar latinha, vai juntar pedaços de ferro, enfim. Esse é o bairro Pantanal, para quem não conhece. E o Joilson, que é pai de uma criancinha que está ali atrás, fazia isso como extra, para poder sustentar a família. Mas isso o MP não traz aqui, porque não interessa para ele. O que interessa é uma condenação. Por isso que eu falei para Vossas Excelências que muitas vezes MP e defesa, ou acusação e defesa, às vezes caminham lado a lado. Eu imaginei que hoje, pela falta de provas claras que nós temos, que nós caminharíamos lado a lado. Engraçado que, tecnicamente, doutor Jean,
Nós nem podemos falar em materialidade aqui, por mais que nós tenhamos um corpo. Inclusive, essa falta de laudo, ela é digna até de nulidade. Daí, a agonia de se colocar um atestado de óbito em cima da hora nos autos. Que Vossas Excelências se atentem aos detalhes. Me permitam só tomar um copo de água. Já falamos aqui que, se formos de fato analisar tecnicamente, nem materialidade nós temos. Já falamos aqui também, para Vossas Excelências, que não se produziu provas. Aquilo que está no relatório são elementos de informação que não passaram pelo crivo do contraditório e nem da ampla defesa. Eles servem apenas para formulação da denúncia e até para um pedido, uma representação de prisão. Mas eles não servem para uma condenação. Eles não servem para uma condenação. Com relação à autoria, um outro detalhe me chamou a atenção aqui em plenário. Muito se falou, eles, doutor Diego, eles falou tal coisa, eles fizeram tal coisa. Eles quem? Eu não posso condenar no escuro. Eles quem? Ninguém viu. Ninguém sabe. MP disse, olha, porque o delegado chegou aqui e disse, talvez era assim, talvez era fulano. Nem o delegado quer certeza para poder condenar. Nem todas as vezes a nossa banca defensiva vem para cá pedir absolvição. Muitas vezes é a diminuição da pena. Mas nesses casos, nós precisamos pedir absolvição, porque não se tem provas. Não se conseguiu linkar todo mundo nisso aí. As conversas estão muito espalhadas. Ah, porque não era, doutor Jean, tinha o MAPES, né, a questão da geolocalização. Mas não foi feito geolocalização. Se foi feito, não foi juntado do Joilson.
tem nada aí. Não, tem. Ah, porque tinha chamada do Joilson para fulano de tal. Cadê as conversas? Não tem. Não tem. Não tem. Nós resolvemos seguir e não questionar com relação à questão da juntada do atestado de óbito hoje, porque já está quanto tempo preso, Wilson? Estou indo para 1 ano e 9 meses agora. Isso mesmo. Sem provas. Sem provas. Quase 2 anos que ele não vê nem um filho, que é pequenininho. Ele não viu o filho. Nós, advogados, parece clichê também isso, e talvez Vossas Excelências já ouviram, que nós somos aqui a última barreira contra esses arbítrios do Estado. E é verdade. Não dá para se condenar de qualquer jeito. E eu disse para Vossas Excelências que era diferente, né, bem no início, esse júri, porque não dá nem para marcar um sim ali na materialidade. E isso é questão técnica. É uma questão técnica. Por isso que o MP veio aqui e disse, não, espera lá, Vossas Excelências não são obrigados a decidir por uma questão técnica, mas pela convicção de vocês. Mas não é assim que funciona. E esta defesa não está aqui para induzir Vossas Excelências a erro. Isso é muito, muito, muito sério. Muito sério. O Estado falhou feio nesse processo. O próprio MP já disse isso aqui. Todo esse tempo não se conseguiu juntar um laudo de necropsia e não se conseguiu juntar um laudo de local do crime. Então, tecnicamente, nós não temos nada. Absolutamente nada, tecnicamente. A defesa pediu, requereu as câmeras.
como nós mostramos aqui, estava nos laudos, e a autoridade policial simplesmente aí daí o desespero da acusação de desqualificar a testemunha de defesa. Mas ela foi clara em dizer, não, ele estava comigo no horário tal, no dia tal. Ah, porque aí a acusação vem, tá, não se sabe o carro. Não, o delegado falou em 3 carros. Espera lá. Como é que você vem para um júri, onde alguém pode ser condenado, que a autoridade policial não sabe nem que carro foi utilizado? Espera lá. Era um Celta prata, era um Clio preto, era um carro vermelho. Afinal, que carro era? Eu não sei, doutor Jean não sabe, Ministério Público não sabe, delegado não sabe, ninguém sabe. Mas o Ministério Público quer que vossas excelências decidam e julguem. O MP quer que vossas excelências decidam. Qual era o carro que o delegado não sabia? Qual era o carro que o promotor não sabia? Qual era o carro que o doutor Jean não sabia? Eu não sabia, ninguém sabia. Mas espera lá. Deixa eu jogar para os jurados, porque eles são livres para decidir. Mas não é assim que funciona. Aqui não. Resumindo, doutor Diego, doutor Jean, doutor Rafael, não se tem provas. Eu sou da época do Luiz Eduardo Anais, aqui em Belém. Aplica. Se colar, colou. Mas aqui tem defesa. Aqui não vem esse negócio de colar, colou. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O que resta, nesse caso em específico, é absolver o réu. Ah, porque o processo não fala em facção. Não é isso que está sendo julgado aqui. Não é isso que está sendo julgado aqui. E o próprio relatório policial, que é apenas um elemento, volto a dizer, é um elemento de informação, não é prova, tá? Também não aborda de forma concreta isso. Ah, porque o fulano de tal tinha antecedente. Ah, Joilson é primário. Joilson não tinha passagem pela polícia. Não tem histórico de criminalidade. Eu não entendi algo que a acusação falou sobre antecedentes aqui. Ah, porque muitas vezes os antecedentes não estão, não são informados, né, para a polícia, algo dessa forma. Eu acho que ele confundiu a questão das passagens com antecedentes, né, porque os antecedentes só há quando se tem o trânsito em julgado e você é condenado. Aí você tem um mau antecedente.
Então são questões técnicas, mas que nós precisamos falar para Vossas Excelências. Afinal de contas, Vossas Excelências hoje estão investidas aqui com o poder de decidir. Vossas Excelências são os julgadores. Então, eu preciso trazer esses termos técnicos para Vossas Excelências. Joilson não tem passagem, não está lá, e nem antecedente. Não tem histórico algum de criminalidade. E se tivesse, nem teria sido contratado por uma empresa que é do governo do Estado, no cargo de vigia. São detalhes que a gente precisa estar atento para não condenar um inocente. Para não condenar um inocente. Então, quando se perguntar se há materialidade, doutor Jean, aí nós geramos uma situação aqui, ali nos quesitos. Porque Vossas Excelências, ao final, acredito que alguns dos senhores já participaram de júris, então sabem que ao final terá quisitação. E um dos quesitos é sobre a materialidade. Primeiro logo, materialidade. Se formos partir de uma análise técnica, sem laudo, não há. Então, esse é o primeiro ponto. Se formos partir de uma questão técnica, sem laudo, não há. E não sou eu que estou dizendo. É o artigo 158 do Código de Processo Penal. Que nesses casos, que é totalmente diferente daquele caso lá do goleiro Bruno, que quiseram colocar aqui como regra, mas é uma exceção. Nesses casos em que há ali o corpo e há a certeza do local do crime, o artigo 158 do CPP, ele é claro em dizer que é imprescindível esse laudo. Ele precisa estar nos autos, sob pena de não se conseguir concretizar a questão da materialidade. Aí nós temos um quesito genérico. Jurados absolvem o réu. Nesse caso, não tem para onde correr. Não se tem provas para condenar o Joilson. Não dá. Não dá. Se eu não tenho nem materialidade, quanto mais prova de autoria. Se atentem aos detalhes. Que Vossas Excelências tirem as pedras das mãos ao julgar. Muito obrigado. Acho que o Dr. Cláudio vai querer logo que eu comece, né? Conhecendo como nós o conhecemos, então, antes de mais nada,
apesar de ele estar ali, com certeza, momentaneamente ocupado com outras atividades, nesse momento, nós subimos à tribuna, iniciando nossas saudações, como sempre, cumprimentando aqui o Dr. Cláudio Hernandes Silva Lima, juiz-presidente da sessão de julgamento. É uma satisfação que sempre se renova poder atuar sob a sua brilhante presidência, sempre tão comprometido com a realização dos julgamentos, seja os julgamentos dele, seja, como é o caso aqui, julgamento que nem é necessariamente da competência do Dr. Cláudio, foi trazido de Castanhal, e ele, sem nenhum tipo de pestanejar, traz a julgamento para que, já que se entendeu nos tribunais que a causa não deveria ser julgada onde aconteceu, mas tinha que ser julgada em Belém, que seja então julgada aqui. Eu saúdo todos os profissionais, funcionários do fórum, funcionários terceirizados, equipe da segurança do som, todos que cooperam para a realização da presente sessão, nossos oficiais de justiça. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, doutor promotor de justiça, doutor Nadilson Gomes. É uma satisfação tê-lo na tribuna adversa. Receba nossas saudações extensivas a todos os profissionais que participam do trabalho do Ministério Público. Nossa saudação também aos membros da Tribuna da Defesa, que estão aqui na defesa do acusado Joilson. Muito boa tarde, doutores. Muito boa tarde, senhoras juradas. Muito boa tarde, senhores jurados. Discutamos aqui a nossa causa que, de uma certa maneira, eu até vou aqui com as senhoras e os senhores basicamente chover no molhado, porque basicamente eu acho que todos nós aqui ouvimos das testemunhas, do delegado, do promotor, do advogado de defesa. Não sei se a impressão que eu tive foi a impressão que as senhoras e os senhores tiveram, mas a impressão que eu sinceramente tive ao longo do dia inteiro de hoje é que todo mundo disse que não tem provas nesse processo. Foi a impressão que ficou para mim. Algumas pessoas, como o advogado do acusado Joilson, foram bem enfáticos em dizer: não tem prova, não tem prova mesmo. Esses cidadãos precisam ser absolvidos porque a lei manda absolver na falta de provas. As testemunhas disseram: olha, doutor, não tem provas porque, veja bem, as pessoas que praticaram esse fato, elas estavam camufladas, mascaradas, eu não sei quem elas eram, não sei o que elas tinham contra a pessoa que morreu, não sei dizer quem praticou o crime, nem por que foi, nem como é que foi, e dizem que não tem provas. E o doutor delegado aqui justificou, né, as conclusões dele, dizendo que desse fato não localizou provas, mas tem provas de outras coisas, e com base nas provas que ele tem de outras coisas, ele chega na conclusão de que ele entende que os acusados são culpados desse fato também. E o Ministério Público, por fim, como nós vimos, é da opinião de que, apesar de não ter provas, as senhoras e os senhores precisam entender que é tudo muito difícil para o delegado, que o delegado ele batalha, mas as pessoas da sociedade elas não querem que ninguém seja condenado. As pessoas elas têm um medo tão grande da criminalidade, elas têm um receio tão grande de represália e uma falta de compromisso tão generalizada que elas simplesmente defendem os criminosos, fazem de tudo para que não aconteça um julgamento, não aconteça uma acusação, e dificulta o trabalho do delegado, dificulta a investigação, não colabora, e por isso fica muito difícil, mas que as senhoras e os senhores precisam ter boa vontade, porque é só assim que se chega, que se combate a impunidade que assola o nosso país. E é por isso que tem que condenar, apesar de a prova ser muito fraca. O resultado disso, e eu já conversei com as senhoras e com os senhores inúmeras vezes, e é uma das coisas mais desconfortáveis desse nosso trabalho, eu devo dizer para as senhoras e para os senhores, é isso. Eu não gosto de vir aqui e dizer, se nós continuarmos sendo permissivos e lenientes com relação a, por exemplo, o laudo necroscópico das vítimas, a única coisa que nós vamos conseguir é que cada vez vai se tornando mais difícil promover o laudo necroscópico. O laudo necroscópico é uma coisa que sempre
retorna e sempre me incomoda, porque quando eu comecei a assistir, a acompanhar julgamento do júri em plenário, comecei a assistir os julgamentos, lá em 1999, não faltava laudo. Era o século passado ainda. Final do século XX, não tinha internet, pouquíssimo se utilizava celular, pouquíssimo, quase nada se utilizava e-mail, não tinha scanner, era tudo na base da Xerox, tudo na base da cópia. A gente ainda fazia carga do processo no caderninho, mas não faltava laudo. Algumas vezes, na maioria das vezes, quando faltava o laudo, acontecia uma coisa que eu testemunhei e me influenciou muito na minha vida. Vejam, eu não fui criado por advogados de defesa que me ensinaram, desde quando eu era um pequeno garoto, a enxergar buraco em processo. Muito pelo contrário. Eu não tive a oportunidade de conviver com o pai do meu pai, eu só convivi com o pai da minha mãe. E entre algumas das coisas pelas quais ele era muito lembrado e muito conhecido era, o meu avô, o seu Tiago, ele adorava o Magalhães Barata. E uma das coisas que ele mais gostava do Magalhães Barata era uma lenda de que o antigo governador do estado do Pará, Magalhães Barata, quando as cadeias ficavam muito cheias, ele colocava os presos dentro de uma embarcação e jogava na Bahia. Meu avô adorava essa história. E sempre ele dizia, quando se falava que tinha rebelião no cárcere, ainda nos tempos lá do presídio de São José, que era aqui perto, onde é o São José Liberto hoje, e tudo, ele dizia que o problema era muito fácil de solucionar. Basta pegar duas pessoas, uma para empurrar os presos para um forno queimando e outra para atiçar para que o fogo não apague. Então eu não sou uma pessoa que viveu uma vida inteira comprometida de eu sou contra a condenação, eu quero que todo mundo seja absolvido. Pelo contrário, até às vezes dentro dos ambientes do debate, não só do Tribunal do Júri, mas do direito criminal como um todo, eu às vezes sou aquela pessoa que as pessoas dizem, o Rafael ele é muito calmo, o Rafael ele aceita certas coisas no debate que ele deveria se revoltar, ele deveria gritar, ele deveria rolar. Por que não sai da tribuna? Em quantos anos de tribuna o Rafael tem agora? 19. 19 anos em tribuna como defesa. Eu nunca abandonei uma tribuna. Nunca. Nunca aconteceu nada que eu tenha me inconformado de uma tal maneira que eu achei necessário, não posso continuar nesse julgamento, vou me embora. Nunca aconteceu. Porque eu não tenho essa coisa de achar, eu só aceito o julgamento se o julgamento for de acordo com aquilo que eu quero. De maneira nenhuma. É sempre uma coisa pautada pelo bom senso. A minha atuação, ela sempre caminha pelo bom senso. Eu não tenho compromisso com o resultado de julgamento. Ao meu ver, uma das melhores partes de você ser defensor público. Não que o advogado também não tenha, mas é uma mecânica diferente. O advogado, ele tem a oportunidade de se determinar com relação a uma causa quando ele recebe a procuração, quando a pessoa procura por ele e diz, olha, doutor, a minha causa é essa, o senhor me defende? Se o advogado achar que não dá para defender, ele não defende. Depois, no entanto, que ele já está no processo, ele é o advogado do cidadão. O defensor público é diferente, porque eu não trabalho para o acusado, eu trabalho para a sociedade. E o meu trabalho é pautado sempre nisso. No entanto, a gente precisa ter cuidado, porque a gente não pode simplesmente embarcar em qualquer questão que apareça perante sem se preocupar com aquilo que realmente é o trabalho que a gente veio fazer. Essa é a minha maior questão para qualquer processo, esse aqui em particular. Porque, como eu disse antes, eu tenho uma teoria de por que esse processo veio de Castanhal para ser julgado aqui. Porque ficou muito feio a maneira como a instrução dele foi realizada. Por que eu digo que ficou muito feio? Ficou muito feio porque, nem o laudo da necropsia que foi pedido
não creio que seja a culpa do delegado, mas também não posso aqui... Eita. Não posso aqui... Alô? 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 Pronto. Eu não posso também aqui contemporizar, porque... Imaginem, se eu viesse aqui... Imaginem as senhoras e os senhores, se eu viesse aqui... Que eu sou servidor público, da mesma maneira que todo mundo no Renato Chaves é, da mesma maneira que todo mundo na Polícia Civil é, eu sou servidor público também. Aí eu viesse aqui e dissesse alguma coisa para os senhores e para as senhoras assim: olhe, doutores jurados, senhores jurados, senhoras juradas, absolvo o Leandro, porque eu li o processo dele, mas eu não entendi direito, e não consegui chegar numa tese, mas eu acho ele um bom rapaz. Eu olhei para a causa dele, simpatizei com ele. A mãe dele me procurou, uma senhora muito distinta. Eu acho que as senhoras e os senhores deveriam dar uma chance para ele. Deveriam olhar para ele com uma benevolência. Que vejam, a minha instituição não tem condições de realizar um bom trabalho de acordo com uma legislação estabelece. A minha instituição batalha com muita dificuldade. Eu não tenho poder, e a gente sempre pode, e isso é uma verdade assim, total. Quando a pessoa não está presente para dar o seu lado, a gente pode colocar qualquer coisa, verdadeira ou falsa, e vai parecer verdade se a gente souber dar a ênfase verdadeira. Por exemplo, ninguém vai aqui saber dizer de cara, com certeza, quem é que tem o orçamento maior. Se é a Polícia Civil do Estado do Pará ou se é a Defensoria Pública do Estado do Pará. Eu sei, se a gente pensar um pouco, a gente consegue chegar numa conclusão, uma pista, assim, um chute, mas saber os números, a gente não tem como saber. Então era muito fácil para mim chegar aqui e dizer, porque a Polícia Civil tem muito mais estrutura. Todo delegado trabalha com uma equipe de investigadores à sua disposição. O defensor público trabalha sozinho, não tem como ele mostrar, não tem como ele se sobrepujar a essas atividades. Falar é facílimo. Mas eu não vim aqui e eu não trabalho aqui para fazer narrativa com as senhoras e com os senhores. Eu trabalho aqui, eu venho aqui para chegar num resultado coerente de acordo com a lei. Então, o meu trabalho é nesse sentido. Realidade do serviço público. Todo mundo tem dificuldades dentro do serviço público. Ninguém trabalha, e eu acho que seria muito errado generalizar, por mais que eu tenha várias críticas com relação a vários setores da sociedade, da nosso serviço público, não é correto generalizar e dizer, a instituição tal, enfim, bota o defeito, a instituição tal, bota o defeito. Todo mundo trabalha com os seus desafios, com as suas limitações e com as suas possibilidades. Fato, verdade. Isso é desculpa para você não fazer o seu trabalho? Aí é que está. Isso não é desculpa para não fazer o seu trabalho. O defensor público, seja o Rafael, seja o Alex, seja o Domingos ou qualquer um dos outros defensores, todo defensor lida com N limitações e por conta disso a instituição como um todo tem N limitações. Mas ninguém vem a um processo, coloca numa manifestação ou faz um pedido dizendo deem um resultado favorável para a defensoria porque a defensoria não tem condições de realizar o trabalho. Eu, inclusive, acho que se eu sentisse dentro da defensoria que eu não tenho condições de desempenhar, que o trabalho é impossível de fazer, eu deveria pedir a minha exoneração e fazer outra coisa da minha vida. Eu penso isso para a minha instituição e eu penso isso para as outras instituições também. Que o Renato Chaves diga, por exemplo, como no nosso caso, nós temos dificuldade, falta legista, falta condições, falta estrutura física, falta qualquer coisa que seja para realizar o nosso trabalho, nós não temos como realizar o trabalho. Eu não sei a realidade exata deles, para não ser injusto com ninguém, eu não sei a realidade exata deles, o que eu sei dizer é, no passado, eu notava uma preocupação muito mais forte, muito mais intensa do que hoje.
Mas o que acontece? Vamos dizer, nós não conseguimos realizar as perícias porque falta legista, falta médico, não tem quem faça. Coloque em algum lugar, coloque num documento e informe para o juiz, olha, não temos condições de realizar as perícias. Não temos condições de realizar os exames. Ou se tem, foque no que é importante. Por exemplo, eu não sei se as senhoras e os senhores repararam aqui, durante hoje de manhã, de vez em quando eu me levantei ali e saí durante a audiência, sai, volta, doutor Rafael parece que está, assim como ele está olhando aqui, ele está olhando outra coisa. Por quê? Porque a defensoria precisa de defensores em vários lugares ao mesmo tempo. Eu gostaria de poder me dedicar 100% só para o júri e ter um defensor público para cada ato em que a defensoria pública é necessária. Esse seria o melhor dos mundos. Existe essa possibilidade? Não. Como é que a gente faz? A gente se divide, porque senão os atos ficam prejudicados. Então, enquanto a gente está aqui, nos intervalos, nos espaços vagos, a gente vai e acaba fazendo outra coisa. Faz uma manifestação, faz uma audiência, faz um atendimento, faz o que tiver que fazer para que a atividade da minha instituição não pare. E a gente vai trabalhando, focando sempre naquilo que é mais importante. Por exemplo, se eu tiver que escolher entre fazer uma audiência comum e fazer um júri, sobretudo se o réu estiver preso, o que é que eu faço? Eu faço o júri. É um ato muito mais dispendioso, custa muito mais caro para você atrasar, para você remarcar, para você refazer. Então, a gente foca no que é importante. Então, eu realmente não consigo aceitar com essa ideia de que, porque o Renato Chaves tem muita dificuldade de produzir a necropsia. Então, o que é que eles têm de tão importante para fazer que não estão realizando os exames de quem morreu? Porque, ao meu ver, não tem nenhum crime que seja mais relevante aos olhos da sociedade do que o homicídio, que os crimes dolosos contra a vida. Então, eu me pergunto, se não tem energia, não tem a capacidade de priorizar os crimes dolosos contra a vida, qual é a qualidade de uma perícia de uma lesão corporal leve? Como é que se encara outros tipos de exame? Não, tem que ter uma linha base. E a minha linha base é assim, aquela mais tradicional que os senhoras e senhores puderem imaginar. Tem que ter o laudo. Tem que ter o laudo. Sem o laudo, a gente não sabe o que aconteceu. E a permissividade de aceitar, não, mas a gente bota um atestado médico, a gente bota um registro de óbito, a gente bota uma foto do local. Quando não tem jeito, eu até admito episodicamente. Agora, sistematicamente desprezar, acontece o que aconteceu nesse caso. Simplesmente ninguém fez, ninguém se preocupou, ninguém se interessou, jogaram o processo de Castanhal para cá e ele chega aqui e os profissionais, porque aqui as senhoras e os senhores trabalham com profissionais, a primeira coisa que olha, cadê o laudo para eu poder entender do que se trata esse processo? Não tem laudo. Quando a gente fala disso, inclusive, eu sempre tenho um momento de dilema, um momento que eu fico dividido. Porque o que acontece? A gente tem que ser razoável no nosso trabalho para a gente chegar nos lugares que a gente quer chegar, para que os processos sejam julgados, para que as causas sejam realmente, para que nós entreguemos a prestação jurisdicional. Para isso, a gente não pode ser intransigente. No entanto, uma das coisas que é muito preciosa para a defesa, não só para a defesa, para qualquer pessoa que trabalha com a justiça, porque a justiça é uma coisa muito séria, uma das ideias que a gente sempre vê, um dos princípios que norteia a justiça é justamente essa coisa da intransigência, de você lutar pelo que é certo. Você não pode fraquejar diante daquilo que é certo, daquilo que a lei diz, né? Precisamos aplicar a lei, como a gente vê nos discursos, doa quem doer, custe o que custar. Eu até me lembro de um debate que eu tinha com um promotor muito querido, que às vezes eu fazia umas reflexões sobre custo do processo, despesa que se faz, porque o processo ele tem custo monetário, custo físico. E ele dizia assim, ele me interrompia, né, e ele falava, doutor Rafael, o senhor quer botar um preço na justiça?
Eu digo, não, doutor, não é isso. Mas a gente tem que ser intransigente. Ele fazia ali a exposição dele muito empolgado, demonstrando essa ideia de que não, a justiça ela tem que ter essa intransigência. Por isso que no nosso país existem inúmeras situações em que a gente gasta mais para realizar o processo do que o prejuízo. Todo crime, todo não, né? Todo é forte, Rafael, mas assim, vamos dizer, a maior parte dos crimes, por exemplo, de furto, o Estado gasta mais dinheiro processando as pessoas do que teria de prejuízo. Se a gente fosse levar pelo lado puramente econômico, eu ainda me lembro a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso na minha vida, o tamanho do susto que eu levei, seria muito mais fácil para o orçamento, para o tesouro, se simplesmente alguém pegasse o dinheiro, levaram o meu celular no ônibus, custou R$1.000, era mais barato para a sociedade tirar do cofre da toma, R$1.000, compra outro, do que processar uma pessoa, principalmente uma pessoa presa. Mas a gente não faz isso, porque a gente tem que ser realmente comprometido com o ideal da justiça, sem se preocupar com o custo disso. Mas tem situações em que a gente fica no dilema. E é justamente a situação como a gente tem hoje. Porque o que acontece, como foi muito bem dito na defesa do Joilson, a lei é muito clara de que se você tem um crime material que deixa vestígio, você é obrigado pela lei a ter o laudo. Se você não tem o laudo, você não tem a materialidade. Tanto é, e isso é um detalhe, principalmente quando a gente fala, mas é uma questão jurídica muito importante, tanto é que na legislação lá diz que o sujeito, quando ele vai ser submetido ao júri, precisa estar reunido na causa dele indícios de autoria, mas da materialidade deve existir a prova. E a prova é o laudo. Um caso como esse, se você for ser realmente criterioso, se você for exigente, se você for levar a legislação ao pé da letra, os acusados têm que ser absolvidos pela falta do laudo. Doutor, mas e a certidão de óbito não serve? Não. Tecnicamente falando, pensem, vamos dizer que agora, entrou ali a turma da reavaliação dos profissionais da área jurídica para fazer uma prova oral. Quem errar a pergunta perde o cargo. E aí a banca pergunta para todos nós: qual é a prova que supre o laudo para a prova da materialidade no crime de homicídio? Ninguém vai dizer que tem outra coisa. Porque é diretamente interpretado da lei. Eu já disse antes, não foi uma, não foi duas vezes que eu vi. Me lembro muito mesmo de um julgamento que eu assisti quando eu era aluno, porque foi a primeira vez em que eu vi isso. Todas as testemunhas relatando que o fato aconteceu, que a vítima morreu, nas circunstâncias exatas, o próprio acusado confessando, e o promotor, quando subiu à tribuna, pediu: peço a palavra, mas vou pedir a absolvição do acusado porque não tem laudo. E foi um caso que realmente me chamou a atenção. Eu digo, mas como é que o doutor não tem... Está todo mundo de acordo, mas o laudo tem que ser produzido. Então, se a gente for realmente ser criterioso, já seria só aí motivo suficiente para uma absolvição. Mas como as senhoras e os senhores já me conhecem, sabem, eu não tenho essa coisa de simplesmente largar aqui uma declaração dessa, de dono da verdade, e esperar que o jurado simplesmente acredite. Porque a verdade é essa, né? As senhoras e os senhores sempre podem duvidar do que eu falo, por mais coberto de razão que eu esteja, ou acreditar no que eu falo, por mais que seja uma embromação, seja algo que não condiz de maneira nenhuma com a realidade. Então, eu sempre gosto de trabalhar dentro de uma ideia de franqueza máxima. Então, vejam, como a gente já disse, falta o laudo. Já é motivo suficiente para absolver?
ao meu ver, tecnicamente falando, se fosse para responder uma prova, eu ia dizer que é para absolver. Se fosse para cobrar numa prova, eu só ia aceitar que colocassem que é para absolver. Se fosse um concurso público, eu tenho certeza que a resposta correta seria a absolvição. Mas a gente está trabalhando aqui com vida real, o sentimento da sociedade, o júri, ele debate as questões num outro nível de profundidade. Então a gente precisa também atentar para a questão da autoria. E vejam, eu acho, com toda honestidade, que a questão da materialidade, nesse caso, embora ela seja aquela, vamos dizer assim, mais errada das questões, é a que eu consigo perdoar com mais facilidade. Por que eu consigo perdoar a questão da materialidade com mais facilidade do que eu perdoo a questão da autoria? Porque a materialidade virou, na nossa realidade jurídica, uma coisa que a gente deixa para depois. Depois a gente vê, depois a gente cobra, porque realmente é a tendência que tem. Você vai... o laudo ele não vem rápido, mas normalmente ele aparece, cedo ou tarde, ele é produzido e a gente consegue incluir o laudo no processo sem problema nenhum. Então, tudo bem, eu consigo com mais facilidade perdoar, a gente não sabe o que vinha constar no laudo, provavelmente ia atestar a morte da vítima, ninguém diz que a vítima não morreu, então é um preciosismo, vamos dizer assim, mas eu entendo, né, que foi sendo deixado para depois, foi sendo deixado para depois, foi sendo deixado para depois. Quando chegou no final, acabou que a gente não conseguiu produzir. Mas eu não acho que seja uma coisa que traduz, vamos colocar assim, uma má vontade. Não foi porque o Renato Chaves não fez porque não quis. A Polícia Civil não trouxe para o processo porque não quis. O Ministério Público não conseguiu produzir porque não quis. Não, acabou, vamos dizer assim, passando batido. É errado? É errado. Mas a gente compreende, a gente consegue compreender. A autoria é diferente. Por que a autoria é diferente? Porque diferente da materialidade, em que a gente não tem a prova, mas o contexto mostra para a gente que aquilo aconteceu, a autoria nesse processo, da autoria dos fatos nesse processo, não tem evidência nenhuma. Mas não tem mesmo. Debate de prova em processo penal, ele encaminhou no nosso país para uma direção que eu não gosto, que me incomoda. Por quê? O nosso país é uma coisa interessante. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a gente estava saindo da ditadura militar e entrando, redemocratizando o país, existia uma desconfiança muito grande com relação às autoridades. E isso levou o país a adotar determinadas posturas legislativas e interpretativas que hoje em dia são objeto de muita discordância, muito questionamento. Por ter o nosso país sofrido um período ditatorial, por exemplo, a nossa legislação penal ela é muito influenciada por um pensamento que a gente chama de garantista. Do pensamento garantista surgem muitos direitos e muitas interpretações favoráveis à pessoa que está sendo acusada. Surge a ideia de que nós não podemos também atribuir penas muito pesadas, seja na hora de estabelecer a pena do crime, seja na hora de dar a sentença efetivamente. Surge o pensamento de que deve existir a progressão do regime, a liberdade condicional e todas aquelas questões que as pessoas debatem por aí afora. Essa era a realidade lá na época da transição democrática. Quando nós saímos daquele regime em que era, para citar as palavras que ficaram na história do próprio presidente, do último presidente militar do Brasil, era a época do eu prendo e arrebento, para a época da Constituição Cidadã, o fim do direito da prisão sem flagrante, prisão para averiguação e todo aquele contexto, teve gente que não gostou, teve gente que não se conformou, teve gente que não aceitou a mudança do paradigma.
Que essa é a realidade. Tem pessoas que, não importa o que a gente faça, elas acham que todo mundo que entra, falou que é acusado, é culpado e pronto. Tem gente que é pior. Se o sujeito é pobre, se ele mora no bairro tal, se ele tem a profissão tal, se ele é irmão de uma pessoa assim, irmão de uma pessoa assada, então ele é ladrão e pronto, tem que mais é que condenar. É faccionado, pronto, tem mais é que condenar. Essas pessoas, elas nunca aceitaram a redemocratização do direito penal brasileiro. E quando, com a redemocratização, nós passamos, não foi só a questão da redemocratização, foi também a mudança da mídia, a mudança do pensamento. Mas quando chegou nos anos 90, o que aconteceu no nosso país? Os anos 90 foi quando começou a aparecer aquelas coisas de aqui agora, começou a aparecer o Anais, que o doutor citou, começou a aparecer essas coberturas essas coberturas jornalísticas mais sensacionalistas diretamente no crime, diretamente da morte, sem nenhum tipo de alívio, sem nenhum tipo de intermediário, né, de intermediação. Gerou-se na sociedade uma impressão assim de que a criminalidade do país disparou da noite para o dia. Quando as pessoas tiveram realmente mais acesso à televisão e tudo, e começou a se noticiar isso nos canais, pessoas que viviam em lugares pacatos começaram a achar, meu Deus, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num país que ele é totalmente dominado pela violência, porque a televisão fala isso pra gente. Que a gente vive num país totalmente dominado pela violência e criou na cabeça do cidadão a ideia de que a gente vive num país em que ninguém é condenado nunca, que todo mundo entra na cadeia num dia e sai no outro, que ninguém responde por crime nenhum e pronto. Que é uma coisa que no fundo, nunca foi verdade. Mas, para muita gente, virou um discurso extremamente conveniente. Não teria problema nenhum se não tivesse alguém que pagasse o preço disso. Vamos dizer, nós somos aqui rigorosos pra caramba e a gente não quer saber de direitos humanos, a gente não quer saber de liberdade, a gente não quer saber de nada, tem mais é que condenar porque é bandido. Se todo mundo que é condenado fosse, e todo mundo que não é criminoso não fosse condenado, não seria problema. É só uma questão de você ter um tratamento mais abrasivo ou menos abrasivo com alguém por conta de uma coisa que essa pessoa fez. Não seria problema nenhum. Qual é o grande problema disso? É que quando a gente passa por cima da garantia, porque a gente não pode deixar que tenha impunidade, porque a gente olha um crime e diz, alguém tem que pagar por esse crime, e fica flexibilizando se aquela pessoa cometeu ou não cometeu aquele crime realmente, a gente coloca pessoas inocentes atrás das grades e, juntamente com esse problema, se você tem um crime, aconteceu um crime, tem um culpado, mas a pessoa que está respondendo não é o culpado, o que aconteceu com o culpado? Ele ficou solto para cometer outros crimes. E esse é um problema, essa é uma questão muito premente na nossa sociedade. O grande problema não é a pessoa que se prende, é a pessoa que não se prende. Porque toda vez que você prende alguém e simplesmente diz, não, mas é ele. Leandro, foi ele, o Joilson, o outro rapaz. Foi ele, pode prender. Mas os detalhes talvez não sejam bem assim como está constando. Não, mas foi. Vejam a possibilidade. O que é relatado pelas pessoas que estavam presentes nos locais? Esse crime foi cometido por 4 pessoas que estavam ali camufladas, mascaradas e ceifaram a vida da vítima. Uma delas, pelo menos, ela já está impune de cara, porque nós não temos os 4 acusados. Um já ficou impune. Quando o processo acabar, for arquivado, vai ficar lá constando, julgado, fato, caso encerrado, processo julgado, réu definido, pronto. Já tem um que de cara saiu impune, não respondeu por esse fato.
Mas vejam, para cada um que não participou, tem alguém que participou do fato e não está respondendo por esse fato. Imaginem se, além daquele que já está por automático, esses 2 cidadãos não participaram. E quem realmente fez isso? Está solto. Qual é a preocupação das autoridades policiais com essas pessoas? É nenhuma. É zero. Não tem nenhuma preocupação. Achou alguém que vai pagar, vamos dizer assim, o proverbial pato, achou um laranja para responder? Pronto. A impunidade não é um problema de quem está indicando. A impunidade é um problema de outra pessoa. Na verdade, a impunidade acaba sendo um problema para a justiça, porque se, hipoteticamente, um dia ficar demonstrado, esse cidadão aqui era inocente. Eu dou como exemplo, por exemplo, um rapaz que ele morreu no cárcere alguns meses atrás, não sei se já chegou eu creio que tem em torno de 1 ano, talvez um pouco mais, um pouco menos. O sujeito ele foi preso e antes de ficar demonstrado que ele não tinha nada a ver com a história, ele acabou morrendo dentro do cárcere. Quem foi culpado? Foi quem prendeu? Não, foram as autoridades judiciais. Porque a bomba sempre estoura no colo de quem está com ela na mão na hora que o problema acontece. Então, quem está ali investigando, da feita que já encerrou a investigação, já botei para frente, não tem mais preocupação. E isso é um perigo. Por quê? Porque, infelizmente, muito mais do que a gente gostaria, mas a realidade é que isso é exatamente assim que acontece, pessoas são levadas a julgamento sem ter culpa absolutamente nenhuma de nada. Isso não só em acusação criminal, acusação de tudo e qualquer coisa que as senhoras e senhores puderem imaginar. Eu não sei hoje em dia, porque faz muito tempo que eu estou afastado de vara de família, mas quando eu trabalhava com família, de vez em quando aparecia, não era muito, não era sempre, mas de vez em quando, de ano a ano, de 6 meses a 6 meses, chegava um DNA dizendo, não é o pai. E eu ficava coçando a minha cabeça, como é que essa mulher não sabe quem é o pai do filho dela? Ia lá, e quando o sujeito era intimado, ficava aquele constrangimento terrível, porque as autoridades, e às vezes com uma certa rispidez, tratavam aquele cidadão como se ele já fosse até pai da criança, e na verdade não era. Às vezes o sujeito paga, imagina a situação, o sujeito paga 5, 6 meses de pensão, veio o DNA, a filha não é dele. Ninguém devolve o dinheiro. Fica por conta. Eu até sempre dizia, quando isso acontecia, pense para um lado bom, Senhor, Deus vai gostar do que o Senhor fez. Era o que eu podia fazer por eles. Então, infelizmente, a possibilidade de uma pessoa ser inocente, ela sempre existe. E às vezes ela é muito grande. Que é o que acontece nesse processo. Vejam, nessa minha coisa de sempre tentar ser razoável, uma das coisas que eu sempre faço em qualquer processo é duvidar das minhas próprias conclusões. Eu sou, assim, por natureza, uma criatura que não tem aquela... Eu não vou dizer que é inseguro, que inseguro é uma palavra meio ruim. Mas eu sou muito desconfiado das minhas próprias conclusões, muito mesmo. Tanto é que se me perguntar, doutor Rafael, se eu tenho certeza de tal coisa, certeza é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de afirmar, ao ponto de me incomodar. Aquela pessoa, você fala uma coisa, tem certeza? Eu não gosto de dizer que eu tenho certeza. Eu posso sempre estar errado. Por qualquer coisa. Se a pessoa me perguntar, Rafael, tu estiveste no júri semana passada? Eu sei, se a pessoa disser, tem certeza? Eu vou olhar no meu documento e ver se realmente aquilo que eu estou me lembrando foi semana passada. Eu tenho esse tipo de apego, assim, de sempre confirmar, de buscar realmente ter clareza daquilo que eu estou falando para falar embasado. Eu não simplesmente boto uma conclusão na minha cabeça e pronto. Concluí. Então, toda vez que eu formo uma convicção num processo judicial,
isso é fruto de muita reflexão da minha parte, muita mesmo, para não falar e não defender perante o júri coisas que facilmente, rapidamente, a gente vai notar que não tem fundamento. Eu fico morto de constrangido, às vezes acontece, mas realmente eu me sinto muito mal. Eu me lembro de um caso, por exemplo, que eu defendi, em que o cidadão ele dizia para mim, não. Na verdade, não era ele, sendo aqui preciso na minha reminiscência. Era a mãe dele que dizia. E quem sempre falava comigo era a mãe dele. Não, ele não fez, ele não morava aqui, ele estava em Macapá quando aconteceu, e não foi ele, e não foi desse jeito. E eu acreditava nela porque a testemunha que acusava ele era muito mentirosa. Era muito, mas muito mentirosa mesmo. Daquele tipo que a gente perguntava para ela, o fato aconteceu de dia ou de noite? Aí ele dizia, foi de dia, aí foi de noite. Foi que rua? Aí ele dizia, foi a rua tal, era outra rua. Era muito claro que era mentira. Então eu acreditava. Quando chegou na hora do julgamento, era uma promotora que estava à frente do julgamento, começou a fazer perguntas para o acusado, e ela fez umas perguntas que mexeram com o brio dele, mexeram com os orgulhos dele, meio que insinuando que ele estava sendo covarde, que ele estava sendo fraco. Ele foi aqui, prontamente confessou tudo que ele tinha feito. E eu tive que, na hora, desprezar, eram umas 40 páginas de alegações finais, uma coisa assim, toda amarradinha, porque não tinha prova contra ele, mas ele veio e disse, não, mas fui eu mesmo, confessou. Pronto, e acabou-se. Eu fiquei aqui totalmente constrangido. Porque ele era culpado? Não, se ele era culpado, achei até bom que ele tenha confessado e esclarecido a verdade. O que me deixa chateado é ter construído toda aquela argumentação para chegar na hora não se confirmar. Não gosto de trabalhar assim. Então, sempre que eu analiso as causas, eu sempre busco olhar de uma maneira, não. Vamos fazer um raciocínio que seja fechado, um raciocínio que seja pertinente. Às vezes não é fácil, porque às vezes as situações elas encaminham para discussões difíceis. Por exemplo, às vezes o cidadão diz coisas do tipo, não fui eu, estão me confundindo com outra pessoa. É muito complicado você provar que o cidadão ele é só parecido com quem cometeu um crime. É muito difícil, né? Que ele está sendo... ele é parecido com alguém, ou ele tem um nome parecido com alguém, às vezes acontece. Eu lembro de um caso, o cidadão, ele era irmão da pessoa que cometeu o crime. Levou meses para obter a documentação que mostrava que o caso tinha sido cometido pelo irmão dele, dando o nome dele e não por ele. E deu muito trabalho, são situações mais complicadas. O caso de hoje, ele não tem essa dificuldade. Porque, como eu disse antes, ainda que com outras palavras, o próprio delegado admitiu que não tem provas do fato nesse caso. Isso fica muito claro quando a gente nota aqui, quando a gente analisa o próprio documento que ele disse de onde ele formulou as conclusões dele, que é o relatório do aparelho celular que foi apreendido, teria sido subtraído da dona Rosa. Por que eu digo isso? Porque ficou constando muito expressamente no relatório. Eu até anotei aqui as páginas para a gente olhar. Vou pedir para a dona Karina. Doutora Karina, bote lá na página 209 do PDF, quando puder. Porque, vejam, ainda a semana passada, o último julgamento que a gente fez, ele, em tese, ele tem uma similitude com esse aqui. Por quê? Porque a testemunha, por assim dizer, a testemunha mais forte do julgamento era o telefone celular. Tanto lá na semana passada quanto hoje, né? As testemunhas visuais, as testemunhas arroladas das pessoas que vão depor, não sabem quem foi que cometeu o crime, não conhece, não viu, não consegue identificar. Mas tinha um celular. Semana passada, o celular tinha tudo isso que foi falado. Tinha o grupo do WhatsApp, que era
conversado sobre o assunto do crime específico, com os integrantes específicos, e falava do fato antes do fato acontecer. Mais ou menos assim, né? Não vamos entrar super na discussão, mas ele tinha lá esse conteúdo. Independente de qualquer reflexão, uma coisa que tem que ser admitida é, naquele processo lá, o celular tinha coisas nele. Tinha coisas nele que a gente podia olhar e dizer, não, esse aqui é o celular. Uma coisa, por exemplo, que chamava muita atenção é que o acusado, que seria a pessoa que estaria sendo identificada, em algum momento de uma conversa, a pessoa ia lá e dizia, quem é que está falando? Aquele acusado dizia, não, quem está falando é... e colocava o nome dele. Pelo menos, né, se é verdade, se não é verdade, são discussões para além. Perdão, excelência. Pensa no senhor está dizendo, eu precisar suspender um pouquinho para o jurado dizer o toalete. Não tem problema. Dá para interromper logo? Dá para interromper. Então vamos lá, toalete, rapidinho. Mando para falar agora de autoria. Veja, como eu disse antes, a testemunha-chave desse processo seria o aparelho da Dona Rosa. Dona Rosa Nina teve um aparelho até um tanto quanto, né, inusitada a história, que há pessoas que praticaram o crime no caminho para encontrar a vítima, tirar a vítima da vítima, resolveram praticar um roubo. Mas, né, pode ser que tenha acontecido exatamente dessa forma. Né? A verdade é que o celular, o aparelho existe. Mas o aparelho ele foi sim fisicamente apreendido pelas autoridades policiais, ele foi fisicamente periciado, não foi devolvido provavelmente porque a Dona Rosa não pediu de volta e acabou que ninguém teve a presença de espírito de entrar em contato com ela para dizer que tinha sido recuperado, mas ele foi apreendido. Algumas coisas foram descobertas, foram esclarecidas quando ele foi apreendido, desbloqueado, periciado. A primeira coisa que foi esclarecida foi, obviamente, para surpresa de absolutamente ninguém, que na data do fato o celular estava com a Dona Rosa, não estava com outra pessoa. Tanto é que é por isso que ele aparece próximo da cena do crime, porque estava com ela, próximo da cena do crime, e ninguém há de dizer que não tenha sido ele tirado dela naquela data. Quando ele vai ser reencontrado depois que o crime já aconteceu, ou seja, não tem como se dizer que esse celular tem qualquer tipo de envolvimento, tem qualquer tipo de elemento que se refira a planejamento desse crime, porque ele não existia na época que o crime foi planejado, ele vai aparecer vinculado a esta pessoa aí, que nós temos no relatório, que é a Camila Silva, que é a pessoa que é dona deste celular, que é dona deste e-mail, e ele vai aparecer vinculado com esse e-mail aí. A Camila Silva, quando eu olhei pela primeira vez este processo, me chamou a atenção, porque ninguém se preocupou durante a investigação em esclarecer quem é Camila. De onde é que vem essa pessoa de Camila? Foi só quando eu conversei com o acusado Leandro que ele explicou, não, o celular é da minha companheira. A Camila é a minha companheira. A única coisa que serviu, que se preocupou, que houve preocupação com relação a Camila, é verificar se conseguia ligar este e-mail aí a alguma outra pessoa que fosse do interesse da investigação. E foi assim que se chegou na pessoa do Leandro. Vejam, o Leandro ele não tem nada a ver com o celular. A ligação dele com o celular é pelo e-mail, porque esse e-mail, salvo engano, agora o e-mail, talvez, se não me engano também o número do aparelho, mas principalmente aqui o e-mail, era a chave Pix de uma conta que essa sim era no nome dele. Então assim se chegou no nome do Leandro e assim ele foi incluído. Por que o Leandro foi incluído e não foi a Camila incluída? Porque ele é que tinha os antecedentes criminais. Ele é que tinha outros envolvimentos, então já se saltou para a conclusão. Então foi ele que praticou o fato, foi ele que cometeu o crime. E a evidência toda
se baseia nisso. Porque o aparelho ele foi periciado, o aparelho foi examinado e não foi encontrado dentro dele absolutamente nada. E isso constou no relatório. A primeira página que isso aparece totalmente claro, já localizo aqui, já digo para as senhoras e para os senhores. Coloque lá, Karina, página 283. Onde vai constar com todas as letras. Aí, quando falar da pessoa dele, né? Agora primeiro está falando do José Roberto, depois vem da dele. Coloque aí que é o segundo item. Leandro Marques do Nascimento. Vulgo Joe e Sapo Joe. Atuação criminosa. Identificado como integrante, passou a usar o celular roubado durante a ação criminosa, pouco mais de 24 horas após o crime. É indiciado por tráfico, porte, homicídio, investigação da inclusive em homicídios ordenados pelo grupo. Mas com relação ao fato, não fala absolutamente nada, porque dentro do celular não tem nada. Mas existe um trecho onde isso é ainda mais claro. Está lá na página 325. Se as minhas anotações não estiverem equivocadas. Mas está lá a partir da 325. Mais precisamente, que esse documento é a análise do aparelho. Inclusive consta lá toda a metodologia que foi utilizada, todo o procedimento que foi realizado, e chega um determinado ponto lá na 332, coloque lá na 332, em que vai chegar na conclusão final acerca do conteúdo do aparelho, que é essa aqui. Durante as análises do aplicativo, não encontramos mensagens que pudessem auxiliar as investigações acerca do homicídio em si, uma vez que as conversas são frequentemente apagadas, estando a mensagem mais antiga datada de 30 de janeiro de 2024, que é uma data posterior ao fato, e bem posterior ao fato. Não é no dia seguinte do fato. O fato ele é 16 de novembro de 2023. A mensagem mais antiga que foi encontrada no aparelho é 30 de janeiro de 2024. É mais de mês. É um mês e meio, não, 2 meses e meio depois do fato. Eu ainda anotei aqui 343, coloque lá para nós, 343. Reforçando essa mesma ideia. Olha, mais embaixo, logo embaixo dessa informação. Em busca no aplicativo Mensagens, bem como nos demais programas instalados no aparelho, não foram encontrados elementos importantes para a investigação do crime apurado. Os dados constantes do aparelho celular do investigado deixam cristalino que ele conhece e mantém contato com os demais investigados no crime de homicídio contra Sérgio Marques Silva Siqueira. Aí eu pergunto para as senhoras, eu pergunto para os senhores. Conhecer alguém e manter contato com alguém é prova de culpa? Não. Não é prova de culpa nenhuma. Eu peço que volte lá para 332, para que a gente olhe mais uma vez a conclusão real com relação ao que tem no celular. A conclusão real é essa aqui. Não encontramos mensagens que pudessem auxiliar. Por isso que durante a investigação consta essa forma de se expressar dizendo que supostamente
talvez mente, quem sabe mente. É possível que os acusados tenham alguma coisa a ver com esse fato, porque no celular não foi encontrado nada, absolutamente nada, com relação ao fato que envolveu a nossa vítima, o finado Loló, como ele era conhecido. Então vejam, senhoras juradas e senhores jurados, por mais desconfiança que eu tenha com relação às minhas próprias conclusões, revirando este processo, a única coisa, ou melhor, né, o que eu encontrei foi isso. A autoridade policial dizendo que não encontrou nada no aparelho. Aí, a pergunta que parece se colocar para os senhores, a afirmação que se parece fazer perante o tribunal do júri é a seguinte: mas não ficou provado que foi outra pessoa. Mas a gente tem essas condições de fazer esse tipo de exigência do cidadão. Olha, prove que não foi o senhor. Prove que foi outra pessoa. Diga aí quem foi que praticou esse crime, como se ele tivesse a obrigação de saber. Não tem. Quando eu conversei com o acusado Leandro, eu fiquei até bastante aliviado com relação à pessoa dele e à forma como ele se expressou. Porque o que acontece? Pessoas na situação semelhante à dele, muitas vezes elas têm dificuldade de explicar. De vez em quando tem um processo assim que se vira e o cidadão pergunta: mas se não foi o senhor, por que é que estão colocando o seu nome aí? E aí o cidadão, como qualquer pessoa numa situação dessa, vai ter muita dificuldade de dizer: prove aí que o senhor não fez nada. Por que é que estão dizendo que foi o senhor, se o senhor é inocente? Se a pessoa tivesse condições, se a pessoa soubesse responder essa pergunta, ela não estaria sendo julgada pelo júri. Mas não quer dizer que ela é culpada. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade, né? Perguntar como é que chegaram no seu nome, a pessoa não sabe explicar. Quem é o fulano que está falando no seu nome aqui, está associado à sua pessoa, não sabe explicar. Como chegaram no seu endereço, a pessoa fica ali em uma circunstância difícil. Como o senhor teve posse desse objeto? Mas não é o caso do acusado. Ele explica perfeitamente bem como esse telefone chegou nas mãos da companheira dele e dele, por meio da irmã dele, que comprou de um cidadão que ele declinou o nome aqui. Declinou o nome, para não dizer: fulano de tal não existe. Se essa pessoa existisse, o senhor sabia dizer o nome. Não falou o nome porque não quis. Às vezes as pessoas não falam o nome, por exemplo, e não foi 1, 2, nem 3 casos de tribunal do júri que eu sustentei desse mesmo sentido. O cidadão diz: não fui eu. Foi outra pessoa. Então se não foi o senhor, quem foi? E o cidadão vai e diz: não, eu não vou dizer porque essa pessoa é perigosa, se eu falar o nome dele é capaz dele me matar. E não fala. Quando acontece uma situação dessa, a minha orientação é padrão. Olha, se o senhor não der o nome da pessoa responsável, o senhor vai ser provavelmente punido no lugar dela. Não diga que eu não lhe falei. E a pessoa faz a sua escolha. Tem os que realmente dizem: olha, eu não vou falar. Tem os que realmente vêm e dizem: não, eu vou dizer quem foi. E assim a gente desenrola. Mas não foi problema no caso do Leandro. Ele explicou direitinho o que aconteceu. E é a única coisa que faz sentido quando a gente analisa com critério esse relato. Porque vejam, imagina você... Hoje em dia todo mundo sabe que o celular é rastreável por e-mail. Não tem quem não saiba que, né, você, se tiver um aparelho de celular, ele pode ser rastreado. É só realmente pessoas com muita dificuldade de lidar com tecnologia é que não sabem disso. Aí imagina, o cidadão ele pratica um crime e ele mesmo, quando começar a produzir a prova contra a pessoa dele, vai imediatamente utilizar? Não. Inclusive, basta a gente partir do bom senso. Quando as pessoas furtam o celular, que é um crime que acontece muito, elas ficam com o celular para elas, vão ficar para usar. Eu quero um iPhone, eu subtraio, furtei um iPhone, roubei um iPhone, aí eu vou usar. Não, 100% das vezes a pessoa vende o aparelho. Por quê? Porque ela sabe que aquele aparelho quase que invariavelmente vai ser rastreado
e pode chegar na pessoa dela. É muito mais lógico, faz muito mais sentido vender o aparelho que é produto do ilícito e com dinheiro você compra o que você quiser. Normalmente eles compram drogas, mas em tese poderia comprar um outro aparelho que seja da vontade dele. Então é muito difícil você ver um processo que o cidadão surrupiou, seja celular, ou algum outro objeto, ou uma moto, ou um carro, e ficou. Não é assim que funciona. O criminoso praticamente nunca subtrai. Ele vai e passa adiante. Passa adiante aquele bem para uma pessoa que ali depois, quando acontecer o problema, se vier a ser rastreado, vier a ser identificado, vier a ser localizado, aquela pessoa que tem que estar se virando, como muitas e muitas vezes a gente vê aqui nas varas do juízo singular, a pessoa dizendo, não, mas eu não sabia, eu comprei achando que estava tudo bem. A pessoa me disse que estava precisando, me vendeu e eu achei que não tinha problema nenhum. Estava comprando um aparelho celular usado. Às vezes tem gente que tem, inclusive, a coragem de botar em OLX, em grupo de WhatsApp, vendendo aparelhos que são produto de crime. E as pessoas compram. Às vezes a pessoa não consegue se controlar, vê o preço interessante e nem pensa que aquilo pode ser produto de crime e adquire. É o que acontece aqui. Claramente o cidadão começou a utilizar o aparelho porque não tinha a menor noção de que o aparelho tinha sido utilizado ou seria provindo de um fato criminoso. Inclusive, uma coisa digna de nota, quando as senhoras e os senhores olharem a aquisitação que vem mais adiante, vão ver que a subtração do aparelho não faz parte. O motivo exato disso a gente não pode aqui, vamos dizer, elaborar muito, até porque já não faz mais parte da acusação, mas é um indicativo muito forte do quanto a questão do aparelho não ficou bem esclarecida no processo. Mas esse dito aparelho seria a prova de onde ia se identificar a responsabilidade. Então, resumindo, as senhoras podem dizer, doutor Rafael, então o que é que tinha que ter nesse aparelho para que ele fosse prova de verdade? Duas coisas que deveriam acontecer. Primeira coisa que deveria acontecer com relação a esse aparelho essas comunicações, elas precisam existir. Eu não posso, por exemplo, vamos imaginar uma situação completamente diferente dessa. O sujeito, ele tem uma amante. Aí a esposa dele descobre, supostamente ele tem uma amante. A esposa descobre. Aí ela diz, não, deixa eu olhar o teu celular, eu quero ver as mensagens que existem nele. Nunca aconteceu esse tipo de situação. Eu quero ver as mensagens. Aí o cidadão, tudo bem. Abre as mensagens, abre o aparelho, desbloqueia o aparelho, coloca as senhas, abre os aplicativos, entrega. Aí a pessoa olha, não tem mensagem nenhuma. Aí ela vira para o outro e diz, tu apagou as mensagens. Como assim? A pessoa simplesmente vai explicar, não tem mensagem porque foi apagado. É um argumento válido? É óbvio que não. É óbvio que você não pode justificar o fracasso daquilo que você se dispôs a fazer dando uma explicação a posteriori, uma explicação tardia. E é uma questão até de lógica, porque vejam, quando você diz, eu vou examinar para procurar isto aqui, que é a mensagem, é porque você acha, hipoteticamente, você espera que esteja a mensagem ali. Você não pode querer justificar o que deu errado simplesmente dizendo, ah, não, mas é porque foi apagado. Que é o que a gente verifica nesse processo. Não, se não tem mensagem, não tem mensagem. Ah, porque apagou? Como é que você sabe que apagou? Muito menos ainda. Vai dizer que apagou, apagou o quê? Como é que você vai incutir um conteúdo em alguma coisa que nem existe, que você não viu, presumir que a pessoa fez alguma coisa errada, simplesmente porque você quer presumir que a pessoa fez alguma coisa errada. É
como eu disse, não tem grandes dificuldades, grandes raciocínios para fazer. O celular foi preso, o celular foi periciado, o celular foi examinado, o celular foi revirado de trás para frente e a autoridade policial, com relação ao homicídio, não encontrou nada. Não encontrou absolutamente nada. E ficando ainda, né, naquela nossa questão das comparações que a gente faz, né, enquanto eu analisava mais uma vez o processo, isso até me lembrou um costume que existia no passado, que hoje em dia não existe mais. O que acontecia? Antigamente, muitos anos atrás, quando chegava a hora da defesa apresentar testemunhas, existia uma corrente de pensamento em que a pessoa dizia, não, a gente precisa rolar qualquer pessoa e para que fique ali, se a gente precisar substituir, se a gente tiver outra pessoa, e a gente coloca aqui umas testemunhas só para constar, né? E às vezes as pessoas que apareciam ali eram o governador do estado, era o prefeito da cidade, o prefeito do município, era o senador da república. Ou, o que também era muito comum, as pessoas vinham com endereços de lugares fora do estado do Pará. E isso era considerado, assim, estratégia jurídica para ser utilizada em processo, né? E já isso até suscitava, assim, quando a pessoa insistia muito. Eu me lembro bem de um antigo defensor público, por que eu não posso falar, né? De casa, então eu falo mesmo. Um antigo defensor público que de vez em quando um juiz antigo, que não é mais juiz hoje em dia, se aborrecia muito com ele. Ele dizia, isso eu presenciei, né? O senhor pare de ficar rolando gente que não é testemunha. O senhor coloca nas suas alegações finais o governador, o senhor coloca o prefeito, só para me fazer perder o tempo. E o defensor falava para ele, as alegações são minhas, eu boto, o pedido de diligência é meu, eu boto quem eu quiser. Se o senhor quiser indeferir, indefira que eu entro com o HC. E ficava naquela discussão, né? Pessoas que gostam de discutir. Era o caso de pessoas que gostam de discutir, né? E se vivia daquela maneira. Mas a gente progrediu hoje em dia. A gente não pode ficar querendo se aferrar àquilo que a realidade está demonstrando para a gente de uma maneira muito clara que não procede. E é o que acontece aqui. Quando pegou o celular do Leandro Marques do Nascimento e encaminhou o celular do Leandro Marques para Nascimento, o que é que a autoridade policial imaginava? Que ia encontrar no aparelho conversas dele admitindo que praticou o crime, como praticou o crime, em que circunstâncias aconteceu, e ia provar a acusação inteira. Mas não encontrou nada. A realidade é essa. E quando não encontrou nada, deixou o processo sem prova. Ano passado a gente fez um julgamento aqui que, na minha compreensão, ele já é um julgamento célebre. Eu vou falar dele provavelmente pelo resto da minha vida. Porque aquele sim era um julgamento que tinha prova. E também era um julgamento que tinha o tal do celular. Foi um crime muito grave, também com envolvimento de facção criminosa que aconteceu em Quaraci, na feira de Quaraci. E um dos autores do fato, foi praticado por várias pessoas, ele foi morto na ação, num tiroteio. E o celular dele foi recuperado e foi periciado. Eu creio que foi a primeira vez que eu vi, de fato, como é que é o aparelho celular quando ele é empregado na prática desses crimes pelas facções criminosas. E as características, hoje em dia a gente até já está familiarizado, que é uma coisa que acontece sempre. É criado um grupo específico, são incluídas nas pessoas os agentes que vão participar desse grupo, e eles, antes de praticar o fato, eles trocam intensamente mensagens com relação ao fato, organizando o que vai acontecer. Até o momento imediatamente anterior, a hora que vai realmente, que eles vão começar, aquilo aparece no celular. Naquele caso, existia, e quando ele foi ser julgado, obviamente que o doutor Rafael olhou e disse, não, realmente, essas pessoas aqui não tem como afirmar que elas não participaram. Está muito claro. Até
para não dizer que não passava o inusitado, eu lembro muito bem que tinha uma pessoa que aparecia em toda a conversa e não tinha sido denunciada. Por incrível que pareça, né? Até me lembro dele, era o vulgo Pizza, né? Por que ninguém denunciou Pizza? Mas enfim, ali tem a característica completa. No nosso caso, existe alguma coisa minimamente parecida com isso? Não, não tem nada nem minimamente parecido com isso. Na melhor das hipóteses, tem conversas sobre outras situações. Para ser bem específico, tem uma situação envolvendo uma pessoa, esposa de alguém. Vamos olhar aqui rapidamente, ver se eu consigo chegar lá rápido. Que seria alguém sobre quem se conversa nos fatos, é a mulher do Micael. Né? As conversas, porque vejam, né, a acusação falou aqui muito sobre conversa, mas não leu nenhum trecho de conversa. Por quê? Porque a conversa que existe, e nós não temos aqui como dizer de quem fala, quem deixa de falar, ela é sobre um fato completamente diferente desse. Tem a ver com uma pessoa que é a mulher do Micael, e esse tal desse Micael, de uma arma, daqui para ali, que teria criado um problema. E é apenas e tão somente isso que existe no processo. Tanto foi procurado, inclusive, que tem comparativo de ligação entre números, e existe comparativo de ligação entre números nesse processo, mas não existe nenhuma ligação para a pessoa de Leandro Marques do Nascimento, relativo ao fato. E por uma razão até óbvia, né? Por que não foi encontrado nenhuma ligação feita para Leandro Marques do Nascimento na época do fato? Porque na época do fato, nem aparelho de celular utilizado por ele existia. O aparelho só vai aparecer já, como eu disse, 2 meses depois do fato. Então, senhoras juradas e senhores jurados, eu até gostaria de poder ter sido mais sintético e mais breve na minha sustentação. Porque, ao meu ver, a questão ela é muito simples. Se você pega o celular e se propõe a demonstrar que o celular vai trazer a prova de que alguém participou de um determinado fato, e quando a gente observa o conteúdo do celular não tem nada relacionado ao fato, como muito claramente constou no relatório, não tem outra opção que não seja a absolvição. Eu não sei por que a autoridade policial entendeu que não, mas vai sustentar do mesmo jeito, porque tem antecedentes, porque eu acho que eles se conhecem. Mas nada disso é evidência de participação. Então, se não tem nada no celular, testemunha nenhuma reconhece, e não tem identificação nenhuma por nenhum outro meio, não tem prova. A realidade é essa. O que existe é sempre aquela coisa da sedução de dizer, porque é perigoso, porque é a impunidade, porque é a criminalidade. Como disse muito bem aqui a defesa de Joilson, querendo colocar aquela sensação de apreensão, aquela sensação de medo, deixar as senhoras e os senhores com medo de absolver os acusados, apesar de não haver provas. Mas não deve ser esse o caminho do julgamento, não deve ser esse o procedimento das senhoras e dos senhores. A mecânica em si vai ser muito simples, porque vai ser perguntado, como sempre é perguntado, primeiramente com relação à materialidade. E como a gente já conversou, a questão da materialidade é um caso de preto no branco. Aos tantos dias de novembro de 2023, a vítima foi alvejada pelos disparos de arma de fogo que provocaram a sua morte. É até uma coisa para quem já tem mais experiência com o júri, já deve até ter notado as peculiaridades do que acontece. Né? Quando o julgamento ele é feito corretamente, a referência é sempre para o laudo. Mediante as lesões descritas no laudo tal, porque o laudo faz parte até do modelo. No nosso caso, a gente não tem laudo, né? A referência provavelmente vai ser feita à certidão do óbito. Mas, como a gente já disse antes, já ficou aqui muito bem debatido, atestado de óbito não é prova aos olhos do Código de Processo Penal. Superado isso, vai ser perguntado aqui especificamente no caso do Leandro, se o Leandro Marques do Nascimento, de alguma maneira,
concorreu para a prática desse fato. E aí eu pergunto para as senhoras e para os senhores, o que foi demonstrado com relação à pessoa dele? No máximo, do máximo da boa vontade, vai ser demonstrado que ele tinha um celular que era da Dona Rosa, que não é vítima de homicídio, que na verdade nem sequer é objeto de imputação nesse presente momento. Ou seja, que ele tinha um celular que é produto de crime e que supostamente desse celular foram trocadas mensagens com pessoas que teriam envolvimento nesse fato, mas não mensagens relacionadas ao fato. E isso é prova de alguma coisa? Não, isso não é prova de nada. Deveria existir algum mínimo detalhe, alguma mínima referência. E vejam, nem isso existe, sabe? Às vezes a gente lida muito com essas questões, porque hoje em dia é uma prova que fica muito em foco, são as quebras de sigilo telefônico. E às vezes eu observo situações em que é preciso muita vontade de condenar, muita vontade de enxergar a culpa para condenar alguém. Eu lembro, por exemplo, de situações em que a pessoa diz assim, porque eu estava com um brinquedo lá em casa. A mensagem é essa. Eu estava com um brinquedo lá em casa. Aí vem o intérprete policial para nos ilustrar, nos iluminar com a sua sabedoria da vida criminal e diz, não, mas porque brinquedo é sinônimo para arma. Então, eu tenho que ler, está escrito brinquedo, mas eu tenho que ler a arma. É o tipo de interpretação que me incomoda muito, porque você não pode, se você quiser distorcer qualquer tipo de conversação, você transforma numa conversa sobre crime. Né? Imagina, a pessoa pega uma conversa minha com o Dr. Alex Noronha, né? Diz que, não, o Dr. Rafael e o Dr. Alex, eles são faccionados, né? Aí pega uma conversa minha com ele, o Alex chama todo mundo de mano, né? Chama a gente de mano, ele manda uma mensagem para mim e diz, mano, tu podes fazer uma audiência para mim amanhã, na quarta vara? Aí eu digo, posso, eu faço, não te preocupa, tá tudo resolvido. Aí vem o intérprete iluminado e diz, não, isso aqui, a audiência é uma gíria para homicídio. Quarta vara é uma gíria para o lugar em que vai acontecer essa morte. E você não tem como se defender, a não ser, né? No nosso caso fica mais fácil, porque tudo é registrado, tudo é gravado, tudo é filmado. Né? A gente vai poder mostrar que estava na audiência e que o processo existe. Mas só para a gente ter uma noção de que qualquer conversa sobre qualquer assunto pode ser transformada em crime. E isso não é prova real de nada. Então, como eu disse, já reiterei aqui várias vezes, o tempo já vai acabar, mas eu já vou encerrar. Senhoras juradas e senhores jurados, não vai acabar para mim o assunto e coisas para dizer pelo simples e puro fato de que do processo que elas estão vindo. Por que eu consigo falar e continuar falando sobre o processo e o assunto parece que sempre tem alguma coisa a mais para puxar, alguma coisa mais para mostrar, alguma coisa a mais para discutir? Porque é o resultado do processo, é o resultado natural do processo. A gente vai virando, né, as páginas virtuais do PDF e vai procurando as provas e vai não encontrando as provas. Foi o que todos nós da defesa fizemos a manhã inteira. Enquanto a gente ali conversava um com o outro, sempre perguntando, doutor, o senhor achou tal coisa? O senhor viu tal coisa? E um dizendo para o outro, não, eu não vi não. Por que não tem? Então, senhoras e senhores, absolvam Leandro, absolvam os dois. É o pedido da defesa, que eu encerro e devolvo a palavra. Muito obrigado. O MP vai à réplica. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então à leitura dos quesitos. Para passarmos à votação. São, então, 2 réus, 2 séries, uma para cada réu, tá? Primeiro questionário em relação ao Leandro. No dia 16 de novembro de 2023, por volta das 19 horas, em via pública, mais especificamente na rua Major Patriolino, projetada 1, bairro Pantanal, Castanhal, a vítima Sérgio Marcos Gomes Siqueira foi atingida por disparo de arma de fogo, conforme lesão descrita na certidão de óbito contida em 17.4678.732, que lhe levaram à morte. Ou seja, a vítima morreu naquele dia, senhoras e senhores. Segundo quesito,
O réu Leandro Marques, juntamente com outra pessoa, outras pessoas, na verdade, foi o autor do fato que vitimou Sérgio Marques. Terceiro quesito, o jurado absolve o réu Leandro. Quarto quesito, o réu Leandro, juntamente com outras pessoas, cometeu o crime com emprego de recurso que dificultou ou tornou a defesa da vítima ao surpreendê-la com múltiplos disparos de arma de fogo em via pública. Aí vem a segunda série de quesitos, que é exatamente a mesma, somente mudando o nome do réu. Alguma consideração das partes? Ficou da autoria um dos autores, né? Tá. Ficou assim, o réu, fulano, juntamente com outras pessoas, foi um dos autores. Ok. Um dos autores. Mais alguma consideração, senhores? Retire os réus do plenário para a gente passar a votação. Todos de pé para a leitura da sentença. Vistos, etc. Submetidos acusados Leandro Marques do Nascimento e Joilson Oliveira Araújo a julgamento perante o terceiro tribunal do Júri da Comarca Capital, o douto Conselho de Sentença não os reconheceu como autores do fato que vitimou Sérgio Marcos Siqueira. Isso posto ante o juiz do Conselho de Sentença, julgo procedente a acusação e absolvo Leandro Marcos do Nascimento e Joilson Oliveira Araújo, nos termos do artigo 3865 do Código de Processo Penal Brasileiro, quanto ao crime previsto no artigo 122.2.4 do Código Penal em relação à vítima Sérgio Marcos Siqueira. Havendo armas ou bens apreendidos e devido encaminhamento, transitado e julgado a presente sentença desse baixo na atribuição, espécie de competência ao alvará de soltura em favor dos réus, salvo-se os quais devem ter posto em liberdade imediatamente, salvo se por outro motivo não devam permanecer presos. Sentença publicada em plenário, pelo que ficou devidamente para essas partes, sem custo, registro e cumpra-se. Ministério Público, algum requerimento? Decorreu o prazo, Excelência. Defesa. Defensoria renuncia o prazo recursal, Excelência. Renuncia? Renuncia. Todas as duas? Nem interesse recursal tem, né? Com isso, senhoras e senhores, eu agradeço a participação de todos, declaro encerrada a sessão e aguardo os senhores jurados na próxima quinta-feira para mais um julgamento.